Sinal marcando 5 da tarde, tá aí o hino do Corinthians. Tem o hino do Vascão também, né? Que é bonito o hino do Vasco, né? Vamos no hino do Vascão. Vamos no hino do Vasco. Esse hino também é bonito, hein? Aliás, os hinos brasileiros são maravilhosos. Ó Martino e Babo, hein? Exatamente. Vasco da Gama, tua fama se vê. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte sul desses Brasis. Tua estrela na terra brilhar. Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco em seguida as escalações. O Milhões está anotando, o Fabiane também. Já vamos divulgá-las, a gente dá um espacinho para eles. Mas já os dois times confirmados pelo técnico Fernando Diniz e também pelo técnico Dorival Júnior. Fernando Diniz beliscando a sua primeira Copa do Brasil, na sua terceira final consecutiva, como lembrou o ouvinte aqui, hein? Final da Libertadores de 23, final da Sul-Americana em 24 e final da Copa do Brasil em 25. É verdade, ganhou a Libertadores, perdeu a Sul-Americana e agora decide a Copa do Brasil. E do outro lado, Dorival Júnior, o primeiro treinador na história do futebol brasileiro com a possibilidade de conquistar o 4º título da Copa do Brasil por 4 times diferentes. Campeão em 2010 pelo Santos contra o Vitória, campeão depois em 23 pelo São Paulo contra o Flamengo e campeão pelo Flamengo contra o Corinthians. Em 22 pelo Flamengo e em 23 pelo São Paulo. Esse é Dorival Júnior, que pode conquistar o 4º título por 4 times diferentes. O outro treinador que mais vezes venceu foi o Filipão, 4 vezes. Aí foram Criciúma, 2 vezes pelo Palmeiras e também pelo Grêmio. Então o Filipão ganhou 4, mas por 3 times. O Dorival 4 por 4 times. Essa é a possibilidade. 5-2, já temos time definido. Diga lá, meu caro Luiz Fabiani. Definido o Corinthians, Pretzel. Conforme antecipado pela Rádio Bandeirantes, Rodrigo Garro é preterido por Dorival Júnior e começa a grande final da Copa do Brasil no banco de reservas de um timão que terá um Hugo Souza no gol. Defesa de 2 Mateuzinho, 5 André Ramalho, 13 Gustavo Henrique, 21 Matheus Bidu. O meio-campo, atenção a todos. 14 Ranielli, 70 José Martínez, 7 Maicon, o capitão, e 27 para Breno Bidon. O ataque é de 10 Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. Repetido o Corinthians, fechadinho, hein? Dorival tomou um banho no primeiro jogo no meio-campo e agora fecha o setor. Diga lá, Fabiane. Fechadinho o Corinthians, que vai com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Ranielli, Martínez, Maicon e Bidon, Memphis e Yuri. Em seguida você confirma o banco de reservas, mestre Cláudio Zaidan. O que achou dessa escalação do Dorival, Zaidan? Eu concordo com o que disse mais cedo, que é sábado, eu estava ouvindo vocês. Eu não escalaria o Martínez. É um risco permanente. E mais, né? Pode dar certo. São 2 times muito instáveis, né? O Vasco é um time que conseguiu dar goleadas espantosas, como aquele 6-0 no Santos, no Morumbi, mas tomar goleadas espantosas também. É um time de uma instabilidade tremenda. E o Corinthians, idem. O Corinthians, ele, depois de um jogo excelente, ele consegue fazer uma partida horrível. Isso com uma frequência incrível. Às vezes faz 2 jogos muito bons e 3 horríveis. Então são times muito instáveis. Não tem favorito por isso. Eu acho o time do Corinthians um pouco melhor. Mas não seria a minha escalação. Eu acho que 11 mais, cara. 11 mais. Maracanã é um campo neutro. Mesmo com muito mais vascaínos, é um campo neutro. E colocar o Martínez, eu concordo com o que disse o Quesada. É um risco permanente de cartão, né? E aí, Quesada? Às vezes a gente tem que entrar na cabeça do treinador, né, Zaida e Pretzel e ouvintes. O Garro não tá 100% fisicamente. Tá, ok. Vamos dizer que eu vou concordar com a não escalação do Garro. Eu discordo, até acho que deveria entrar com o Garro e deixa o Garro jogar até onde der. Tá, ok. Mas a ausência do Garro não significa que você tenha que escalar o Martínez, né? Entendeu? E aí eu devolvo. Eu também tô com o Zaidan. Eu acho que numa final você tem que ser um pouquinho mais arrojado, né? Tem que tentar fazer o algo diferente. O Corinthians já perdeu a chance de fazer o algo diferente jogando em casa. Diante da torcida, diante de 47 mil pessoas. Hoje,
embora o Maracanã seja mais neutro, né? É mais a casa do Vasco do que a do Corinthians, com a torcida maior do outro lado. Embora 4 mil corintianos e mais os infiltrados vão empurrar esse time para buscar o título. Mas ser um pouquinho mais ousado, né? E o Martínez não é esse cara ousado para você tentar ganhar o título. E ele é um cara muito perigoso no sentido mental, porque ele pode perder aí a cabeça a qualquer instante. Vou repetir aquilo que eu falei. Até o Zaidan comentou isso, né? Em 2 jogos do Corinthians seguidos ele foi expulso contra Bragantino e Cruzeiro, vocês lembram? Foi recente, foi no Campeonato Brasileiro, perdendo a cabeça. O Diniz do outro lado, que é um cara muito esperto e também é um psicólogo, vai trabalhar com isso, né? Que tem que ter um pouquinho daquela maldade também, falar, olha, vamos ficar em cima do Martínez porque ele é um cara que perde facilmente o equilíbrio emocional, né? Enfim, eu não gostei não. Não pelo Garro, tá? Vou até entender, vai. Tô dando aqui um voto a favor aí do técnico. Não tá tão bem fisicamente o Garro pra suportar o início do jogo. Ok. Coloca o Garro quando o time do Vasco estiver mais cansado. Você tem dito isso, né, Pretzel? O time do Vasco tem cansado no segundo tempo. Claramente. Agora, o Martínez, tudo bem porque aí o Martínez vai lá e faz o gol da vitória e desmente o comentarista, mas aí também achar... Eu entraria, ao invés do Martínez, com o André. Aí sim. Eu entraria com esse cara. Eu entraria com esse menino, Zaidan. Tem mais qualidade. Esse cara, pra mim, tem que ser titular do Corinthians. Eu entraria com ele. Ele marca bem, ele chega na frente. É isso aí. E se você quiser uma formação mais ofensiva, sem colocar o Garro desde o começo, faça uma coisa diferente. Coloca um garoto pra correr ali, Dieguinho, Guinegão que tá um pouquinho mais rodado que o Dieguinho. Coloca ali pra botar pressão na defesa do Vasco, que é o grande problema do Vasco. O Vasco tem um problema crônico, que não é tático, é a qualidade da sua defesa. Exato. Tente explorar isso, não é? Eu me lembro que quando ele surgiu, o André, a primeira vez que eu vi, eu tava com o Ronaldo na transmissão, eu falei, ele lembra o Gilmar Fubá, e o Ronaldo falou exatamente, a passada do André, muito parecida com a do Gilmar Fubá. Refino mais técnico, refino, né? Tem razão, mais refino. Mais refino. Eu colocaria esse menino que me impressionou positivamente, o André, que pra mim é a cara do Corinthians no lugar do Martins. Então, mas não é a do Dorival, né? O Guinegão fez 7 gols em 8 jogos. Tava pedindo passagem, ele colocou o moleque no banco. Ele tentou explicar, mas não conseguiu. Né? Foi perguntado sobre o Guinegão, tentou explicar, mas não conseguiu. E o banco de reservas do Corinthians, meu caro Luiz Fabiani? Vamos lá, as opções do Dorival Júnior pro decorrer do jogo. Felipe Longo, Garro, Romero, Carrilho, Kaká, Andileri, Vitinho, Rian, João Pedro, André, Guinegão e Dieguinho, padrão de sempre, sem Thales Magno, sem Félix Torres, entre outras peças. A gente falou também sobre o Charles, que teve um problema físico que apresentou durante a semana. Ele também não é relacionado. Curitiba que é o Charles, né? Você Sim, leva no aeroporto, Charles, o Corinthians... Você leva o Charles no aeroporto? Eu não sei, o Charles ele tem um fato curioso, Pretzel. Sabia que o Corinthians nunca perdeu um jogo que o Charles jogou? Eu não sei se isso é Hoje positivo ou não. Mas nunca ganhou também, né? Aí que tá. Tô brincando. Mas o Corinthians não vai colocar barreiras para negociá-lo com o Curitiba. O clube quer reduzir a folha salarial mensal em 6 milhões de reais no ano que vem. E o Thales Magno, hein? Perdeu espaço, hein? Mas também depois que renovou o empréstimo não jogou mais, né? O ano passado ele jogou bem melhor que esse ano. O Thales Magno. Enganou todo mundo. E pintou muito bem no Vasco da Gama. Por falar em Vasco, aí vem a escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama com ele, Bruno Migliozzi. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu bem. Vamos lá, Pretzel, escalando o Cruz Maltino do técnico Fernando Diniz. Já temos o Maracanã abarrotado, muita gente para torcer pelo Vasco da Gama. De 1, Léo Jardim no gol, na direita 96 para Paulo Henrique, linha de zaga de 46, Cuesta, 30, Robert Renan, pela esquerda 2, Pumita, meio de campo de 88, Cauã Barros, 23, Thiago Mendes, 10 para Felipe Coutinho, no ataque 11, Gomes, 17, Nuno Moreira, comando de ataque de 77, Rayan, o mesmo Vasco no jogo de ida, Pretzel. Repetindo o Vasco da Gama, o grande Vasco de Barbosa, Paulinho Bellini, Mauro Galvão, Danilo Alvim, Roberto, Ademir Menezes. Nossa, o Roberto jogou demais. Romário, Edmundo e para toda a nação Cruz Maltina, o time do Vasco, meu caro Migliozzi. O gigante da colina que vai a campo, Pretzel, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, lateral direito, linha de zaga de Cuesta e Robert Renan, pela esquerda o Pumita Rodrigues, meio de campo de Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, camisa 10, no ataque Andrés Gomes, Nuno Moreira e o garoto Rayan. Sem surpresas, mestre Zaidão, mesmo time de São Paulo.
Sem surpresas, para mim, você tem 2 jogadores aí que seriam titulares do Corinthians, facilmente, né? O Paulo Henrique e o Ryan. O Ryan é diferente. O Ryan é um jogador que tem velocidade, tem força, chuta muito bem, tem ótima finalização com a direita e com a esquerda, cabeceia bem. Jogou a maior parte da temporada como um ponta pela direita, depois virou centroavante com o Verratti em fase ruim, indo para o banco. É um atacante diferente. E o Vasco sabe que vai pegar uma grana nesse garoto. Infelizmente, essa é a realidade, né? Antigamente você formava o garoto e falava, bom, com esse cara aqui eu vou ganhar 10 títulos. Hoje você fala, com esse cara aqui eu vou ganhar 100 milhões. A ideia é vender, e vai vender. Ele é muito bom. Agora, o Coutinho, se o Coutinho volta a jogar, você tá lembrado, Prédio, o que ele fez naquele jogo com o Santos no Morumbi? Sim. Se o Coutinho volta a jogar aquela bola, é outro Vasco, né? É outro Vasco. O Coutinho não tá numa fase legal. Se ele tiver uma tarde, uma noite inspirada, porque bola ele tem. Aquele dia ele destroçou o time do Santos, né? Ele engoliu o meio-campo do Santos. Foi um negócio espantoso. Ele sabe jogar bola. Agora o Ryan, pra mim, é o grande perigo. Nuno Moreira é bom. O português é um bom jogador. Bela descoberta, né, Zé? Ele tava na Casa Pia. Bela descoberta. Casa Pia, o time pequeno em Portugal. Bela descoberta. Exato. Agora, no geral, eu acho o Corinthians com melhores jogadores. No geral, né? Comparando, inclusive banco. O Corinthians tem mais opções e tal. Até porque tem um Garro aí no banco, tem um André no banco. Eu acho o Corinthians melhor. Mas são 2 times instáveis demais, né? Mas principalmente o Ryan é um cara que merece atenção o tempo todo. Você tem que ficar 2 horas colado no cara, de olho no cara, porque senão ele pode decidir a partida. É muito bom esse atacante do Vasco. Só para ajudar, Milhões, o Instagram do Vasco coloca agora exatamente a foto do Ryan, que ele tá completando 100 jogos hoje. Olha só, um menino que já completa 100 jogos pela camisa do Vasco, hein, ô Milhões? Impressionante, hein? E assumiu a titularidade nesse ano, né, Pretzel? Definitivamente como um centroavante, dá pra dizer. No comando de ataque do Vasco, são 20 gols no ano. E ao longo dele, na carreira, são 23 gols. 20 nessa temporada. Então, realmente, um ano de virada pro Ryan. Talvez a grande revelação do futebol brasileiro. Em 2025, também serviu 3 assistências já com a camisa do Vasco. O revelação do Brasileirão 2025, Pretzel. Confirma o banco do Vasco da Gama, Milhose. Opções para Fernando Diniz: Fusato, Vitor Luiz, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Garré, Hugo Moura, Tietê, longa relação aí com o Fernando Diniz, Paulinho, Matheus França, David, GB e o perigoso, sempre perigoso, Verratti, o centroavante, está no banco. Vem cá, o Vitor Luiz bateu o pênalti contra o Fluminense, pessoal, que é o futebol, né? Vocês lembram do Vitor Luiz? Sim. O Vitor Luiz jogou no Curitiba, não foi bem, no Palmeiras ficou alternando, né? Aí foi emprestado para vários times e no Vasco ele entra e bate o pênalti contra o Fluminense e bate muito bem, por sinal. Futebol é engraçado, né, Quesada? É muito engraçado, né? Tem alguns jogadores que não viram nada num clube e em outros se transformam, né? Em relação à escalação do Vasco, não tem outra coisa, é isso daí mesmo, né? E assim, como o Zaidan falou, uma tarde inspirada do Coutinho, por isso que eu acho que a preocupação do Dorival seja justamente essa, né? Tentar matar a maior parte das jogadas que saem da defesa pro Coutinho, porque se você fizer isso, você já dá uma travada ali, né, na jogada do Vasco da Gama, para que o Coutinho dê essa assistência ou pro português Nuno, ou pro Gomes, ou pro Ryan, né, o Ryan. Então essa é uma forma também de entender o adversário, quando tiver sem a bola. O problema é quando o Corinthians estiver com a bola, né? Quem é que vai fazer esse papel de organizar o jogo para não acontecer aquilo que a gente viu na quarta-feira, né? Muito em cima dos zagueiros o início da jogada. O Vasco travou o meio-campo corintiano e quando a bola chegava pro Memphis e pro Yuri, individualmente eles não estavam também numa noite tão inspirada, então ficava igual Pebolim, né? A bola ia pra lá e voltava, ia pra lá e voltava, ia pra lá e voltava, né? Então vamos ver hoje como é que vai ser esse Corinthians quando tiver com a bola, e quando tiver sem a bola tem que marcar o Coutinho, porque o Coutinho não é aquele Coutinho do Liverpool, eu não tô dizendo isso aqui, tá? Mas é o Coutinho, né, cara? Esse jogo específico contra o Santos, aqui no Morumbi, 6-0, foi um amasso. E outra, o Santos tomou o primeiro gol. Muito por causa do Santos também. E deixou ele aberto. Ninguém marcou o Coutinho, ele acabou com o jogo. É isso. Acabou com o jogo. É isso. Eu gosto de jogar Pebolim, é coisa maravilhosa jogar Pebolim, né? Lá em Rio Grande do Sul Fla-Flu. é Fla-Flu, né? Fla-Flu, exatamente, Fla-Flu. Você gosta de Pebolim, mestre Zaidan?
Era divertido, né? É. Era divertido. E Uberaba também é Antigamente era Pebolim. divertido. Sinuca. E o Uberaba, Pebolim. Pebolim e sinuca eram diversões recorrentes. Isso é muito legal. Brinquedos da nossa época, né? Hoje a molecada nem sabe o que é. A molecada quer jogar Pebolim no tablet. Aí não dá. Posso contar um negócio? Fui comprar um futebol de botão um dia desses. Precisava de um botão, futebol de botão. Os meus sumiram, sendo que foram parar. Eu tinha uns 30 times de futebol de botão. Aí eu fui nessas lojas pra criança, né? Que vende tudo. O vendedor te perguntou o que é isso? Ele olhou pra mim assim, um jovem, e falou: o que esse velhão tá pedindo? Eu falei: futebol de botão. Falou: futebol de botão. E perguntou, não tinha futebol de botão. Eu fui a 5 lojas e não vendem mais o time de futebol de botão. Eu tenho os meus lá da década de 70. Vocês acreditam nisso? E tem o campo também. Oh. Aí meus filhos foram jogar um dia, meio chato, hein, pai? Eu ia pedir o campo, viu? Eu ia pedir o campo, mas eu fiquei tão envergonhado de pedir o time e não tinha, eu falei, não vou perguntar nem do campo, entendeu? Como mudou, né? Aí tu tem que jogar, né? Tem o esforço de tu, né? Tu mexer nos botões, aí tu ir jogar, não tem que apertar botão, certo? E tinha os times com lente, né? Exatamente. Lente de relógio, dava efeito, conseguia fazer gol de cobertura. Isso, os meus goleiros eram caixa de fósforos, né? Com os paradrapos em cima. Isso. Espetacular. Caixa de fósforo. Aqui tinha Agostinho e Mário Serras na caixa de fósforo. Exatamente. Os meus campos tinham até propaganda. Eu pegava o Toblerone, que ele verdade. Né? E aí colocava, porque é justamente aquilo que ficava atrás. O placar trazia nas revistas distintivos de times. Cansei de recortar e colar nos meus botões. Exatamente. Bons tempos, né? Uma vez eu convidei o Milhosa pra jogar e ele falou: o que é isso aí? Na USP não tem isso aí, né? É um negócio realmente impressionante, né? Qual é a arbitragem aí, meu caro Luiz Fabiani? Sumiu. Eles não estavam no gramado ainda? Eu achei que eles já estavam no gramado ainda. Bom, Wilton Pereira Sampaio Apito, tem o restante do trio aí, ô Quesada? Tem o VAR também? Eu tenho tudo, eu vou pegar pra você aqui. A gente já pega no site da CBF. Tem uma bandeira, né? Parece, uma bandeira. Tem aqui, mas... Tem que ver, se for o Wagner Heuwey, vai chover no Maracanã, se for o VAR. O Heuwey, ele vai entrar pro Guinness, né? Seria bom não falar muito de arbitragem, viu? Acho que total. Ó, tá aqui, ó. Vai. O Wilton Pereira Sampaio é o árbitro. O Bruno Bosquilha é o assistente número 1. FIFA. Sim. Vitor Hugo Imazo dos Santos é o número 2. Lembrado. Quarto árbitro vou passar, é o Zanovelli, mas vou passar. E o árbitro de vídeo é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Marco Aurélio Fazecas... não é nem o Bens, nem o Heuwey. Nenhum dos dois. Onde é que é o Fazecas? Boa pergunta. Eu tenho aqui, Pretzel. Onde é que é? Ele é de Minas Gerais. Minas Gerais. É o terceiro jogo dele nessa Copa do Brasil. Então é um árbitro goiano, um bandeirinha paranaense e o outro Vitor Hugo Imazo dos Santos. Paranaense. Também paranaense. 2 auxiliares paranaenses. E o VAR mineiro. O Zanovelli é de onde, o quarto árbitro? Mineiro. Então quer dizer, não tem nenhum... Mineiro, né? Tá. Isso. Então não tem nenhum carioca e nenhum paulista diretamente, né? Para evitar qualquer encheção. Perfeito. É dentro disso. Muito bom. Esse é o nosso Concentração 5:18. Pedro Martelli abre a transmissão daqui a pouco, hein? Daqui a 12 minutos para nossa decisão de Vasco e Corinthians. Um abraço a todos que mandam mensagem, audiência espetacular. Aqui a gente agradece os contatos também. Muita gente fazendo muitas perguntas também para os nossos internautas, para os nossos participantes. Lá na Copa da África, 5 do segundo tempo, Comores está segurando o Marrocos, hein? É um amasso, mas o gol não sai. Você acha que tem ansiedade nesse tipo de coisa, Zaidan? Fazer o primeiro gol, só o dono da casa e tal, num time muito superior ao outro? Impressionante isso, né? Impressionante. E não dá pra justificar tudo pelo fato do Hakimi estar voltando de contusão e ter ficado no banco, né? Exatamente. Não dá. Comores está muito longe de Marrocos. Marrocos foi semifinalista da Copa do Mundo. Exatamente. E outra coisa, uma base formidável, hein? Formidável. Campeão sub-20 em cima da Argentina. No Mundial. Exatamente. Uma base muito boa, sem dúvida. Construíram o maior centro de treinamento da África, do continente africano. Isso que é um negócio espetacular para todas as categorias. Espetacular. Marrocos que vai participar da Copa do Mundo como sede em 2030, junto com Portugal, com Espanha e com Argentina, Uruguai e Paraguai.
Também aqui, seis países. Ô Pretzel e Zaidan, eu tava vendo umas matérias especiais a respeito dos estádios que Marrocos prepara para a Copa do Mundo. Estão pensando em fazer um estádio para rivalizar com o Santiago Bernabéu. Olha. E politicamente tentar de alguma maneira mostrar para a FIFA também, né? Que olha, o nosso estádio tá mais preparado para receber a final da Copa do Mundo. Acho que vai ser muito difícil tirar do Santiago Bernabéu essa decisão, mas enfim, né? O investimento de Marrocos no futebol é um negócio extraordinário, a ideia de se transformar na maior seleção africana aí de todos os tempos. Muito bom. Olha aqui, ó, o Cássio Lira, rapidamente perguntando pro Zaidan a tua opinião sobre Gabriel Barbosa no Santos em 26, Zaidan. Não contrataria, não. Acho muito caro. Perfeito. Não, é muito caro, muito caro. Muito bom. Tá vindo, provavelmente ele venha. Quem vai narrar o jogo? Ele já me mandou 2 mensagens aqui, ó. Uma 5:02 e outra 5:07. Você não vai me chamar? Tô aqui tempão aqui esperando. Alô, Pedro Martelli, preparado para essa transmissão? Que jogasse, hein, Martelli? Boa tarde, Martelli. Boa tarde, Pretzel. Que isso, Pretzel? Também não, Pretzel. Boa tarde a você, Pretzel. Boa tarde ao pessoal ligado na Rádio Bandeirantes. Jogaço, hein? Promessa de jogaço. Clima melhor impossível. Maracanã completamente tomado pelas cores em preto e branco. Alguns espaços é verdade, mas do torcedor que deixa para chegar na última hora. Afinal de contas, hein, Pretzel? É final e daqui a exatos 39 minutos. Vasco buscando o bi da Copa do Brasil e o Corinthians buscando o tetra da Copa do Brasil. Ó, nesse momento, Vasco entra em campo para aquecer. Corinthians já está em campo aquecendo. Nesse momento entra o Vasco, viu, Pretzel? Eu quero saber de ti, Marté, quantos anos você tem? Agora, tô velho, né? 28. Aí eu queria saber a tua emoção aos 28 anos, você narrando uma final de Copa do Brasil no maior templo do futebol brasileiro na história. Qual o teu sentimento nesse momento? De gratidão, viu, Pretzel? Aqui no templo do futebol, a casa do inesquecível, ainda mais pelo pesado microfone da Rádio Bandeirantes. Quantas vezes se passou aqui a história, né? No Maraca, enfim, no Pacaembu, no Morumbi, em estádios pelo Brasil afora, o Maracanã é um deles, né? E aqui pela Rádio Bandeirantes, oportunidade de fazer a primeira final de Copa do Brasil. 2 grandes torcidas, 2 grandes times, não sei lá, né? Mas estão na final. Aos trancos e barrancos foram chegando, são 2 grandes torcidas, 2 grandes times, sim. Por mais que não estejam jogando o seu ápice do futebol, estava ouvindo você, o Quesada, o Zaidan, já o Ronaldo Giovanelli. É um jogo de xadrez, né? E isso tudo vai entrando em campo. Então tentei sentir bastante do Maraca. Cheguei aqui por volta de 12h50 junto com a técnica da Rádio Bandeirantes. Calor, um sol para cada um. Dá para ver aqui, ó, da posição da Bandeirantes, que fica no setor oeste, o Cristo Redentor, viu? Que ele ilumine, que seja uma noite de futebol brasileiro inspirada, viu, Pretzel? Muito bom te ouvir no Maracanã, um pouquinho mais o hino do Vasco no ambiente do Maracanã. Vamos ouvir. Pode deixar aberto, ambiente do Maracanã. No ambiente do Maraca, daqui a pouco o Pedro Martelli abre a transmissão. Zaidan, eu tinha um conselheiro colorado que me falava o seguinte, né? Tocar o hino antes do jogo dá azar, que é muita festa, né? O que você acha disso, Zaidan? Grande hino do Vasco, hino do Corinthians também, que foi tocado na Neoquímica Arena, hein, mestre? Não, balela. Não tem nenhum problema, não. O fato é que são 2 hinos formidáveis. Aliás, os 4 grandes do Rio têm hinos compostos pelo Lamartine Babo. Vamos tocar o hino do Corinthians. E tem um hino muito bom também no Rio, que é do Bangu, cara. O Bangu tem um hino que inclusive cita o extraordinário Domingos da Guia. O Domingos da Guia é mencionado no hino do Bangu. O Rio de Janeiro tem hinos extraordinários, né? É verdade. Saiu o gol do Marrocos, hein? Brahim Dias, ufa! 10 do segundo tempo, Marrocos 1, Comores 0. Era um bombardeio também, né? Gol do Brahim Dias, 1-0 Marrocos na abertura da Copa Africana de Nações.
Abriu o microfone e fala, irmão. Diga lá, Fabiane. Oi, Pretzel, só uma informação a respeito daquele bloco de torcedores do Corinthians infiltrado nas cativas dos torcedores vascaínos. Eles foram conduzidos pela polícia do estado do Rio de Janeiro ao setor visitante, que agora deverá ter uma superlotação. Estão todos no visitante agora, acho que a missão foi concluída. Talvez a ideia era mostrar para a polícia, somos corintianos, nos ajudem, e receberam a devida ajuda, entupido o espaço destinado a fiel. Mas a tua sugestão era melhor, né, Queçado? Botar no anel inferior, porque ali não teria problema. Corintiano com o corintiano. Né? Essa não é a perfeita, mas é a ideal do que é possível, né? Tirar o corintiano infiltrado, vamos colocar assim, do local onde estão os vascaínos e juntar com os outros corintianos. Acho que vai ser mais seguro para todo mundo. Parabéns aí à polícia do Rio de Janeiro que tomou essa decisão. Muito obrigado por ouvir a gente aqui também, né? Que a gente às vezes dá algumas ideias interessantes, porque já passamos cada uma em estádios de futebol, né? Então ouvir a experiência às vezes de alguns que já passaram por algumas é legal. E que as duas torcidas saibam se comportar, e quem perder, né, que saiba perder, e quem ganhar, que saiba ganhar também, né? Para que não aconteça nada durante e depois do jogo. Qual é a nossa equipe técnica no Maracanã? Diz aí, Pedro Martelli. Olha, vamos lá, tô aqui ao meu lado o Daniel Chingotti, o Wesley John Ortega, e é o seguinte, viu, só para complementar, o Fabiano pode ter mais informações sobre o comportamento das torcidas, eu acho, se eu não me engano, hein, sem bebida alcoólica no setor visitante, viu? É isso, uma recomendação, tá, não é isso, Fabiano? Do Vasco, não é isso? Não tem o faz-me rir lá, o Pretzel? E no setor de imprensa, Martelli, tudo certo? Aqui não vi um ainda, hein? Não tem nada aqui, viu? Bom, então. Aqui é só depois do jogo liberado, hein? Aí sim. Grande Pedro Martelli. Vamos aos palpites, então. Mestre Cláudio Zaidan. Corinthians e Vasco, placar do jogo e também quem será campeão, na sua visão. Uma coisa pode estar associada a outra. Se alguém disser que vai para os pênaltis, eu gostaria que dissesse quem ganhará nos pênaltis. Diga lá, mestre. Aliás, o Manuel falou pênalti. Quanto que é, Manuel? Opa! 1-1. 1-1, e quem ganha nos pênaltis? Corinthians. Eu vou de Corinthians nos 90, 2-1. Opa, 2-1, Zaidan. Esqueçada. O Manuel sabe tudo, né? Eu vou ser um pouco exagerado aqui, tá? Mas com um grande risco de errar, ainda mais com o Martínez no meio campo, né? Eu vou repetir o que eu falei no Sport em Debate de sexta, o Pretzel. 3-1 Corinthians. Mas é um chute muito... É pra ganhar o palpitômetro, né? Porque é um placar muito diferentão. Não acredito nisso, mas enfim. Acredito na vitória do Corinthians no tempo normal. Palpite pra ganhar o palpitômetro. Nossa, mas se eu ganhar... Chegou em Las Vegas, né? Tu não sabia o que fazer. Taca 3-1. Vamos lá. Também tá consagrado. Eu tô com um pouquinho de dinheiro, falar, vou fazer uma loucura pra fazer um dinheirão aqui, entendeu? É isso. Maracanã, teu palpite, Martelli. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Luiz Fabiani. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Bruno Migliozzi. Vasco abre o placar, Corinthians vira, 2-1. 2-1 Corinthians. Pra mim vai ser 1-0 Vasco. Pra ti, Pedro. 1-0 para o Vasco da Gama, Pretzel. Muito bom. Ô, Pretzel. Diga, mestre. Rebeck pediu para registrar o palpite dele, 2-1 Vasco. Palpite desinteressado do Rebeck. Tô surpreso por esse palpite. Vitória vermelha. E vitória. Quanto vai ser, Vitória? 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Ô, Vitória. Anotei todos aqui, viu? Só pra gente brincar de conferência depois do jogo. Um abraço ao José Carlos Oliveira, participando aqui conosco, ao Thales Martins. Se for pros pênaltis, quem ganha é o Corinthians, porque tem melhores cobradores, diz aqui o Wagner. A Vânia Santos, Vasco 0, Corinthians 3. O Ares, signo de Ares. Tu é ariano, né, Queçado? Sou, do dia 27 de março. É difícil fazer aniversário, hein? 3-0 hoje, 2 do Yuri, 1 do Gustavo Henrique. Sabe qual é o dia da sapiência e da coerência? 8 de outubro. 8 de outubro. Aniversário do mestre Cláudio Zaidan. Isso sim. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. 21 de agosto. Esse é o dia da humildade. Vem aí o dia do conteúdo. Vem aí agora Pedro Martelli para a transmissão de Vasco e Corinthians. Continue conosco, um abraço, um grande jogo, que vença o melhor, que o Wilton Pereira Sampaio esteja iluminado, que o homem do VAR não tenha interferência e que seja um jogaço de bola para mais um campeão da Copa do Brasil nessa final inédita, com tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Termina aqui
Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica e campeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É com a Bandeirantes. Alô, alô, Rio de Janeiro, aquele abraço. Pedro Martelli. Futebol da Bandeirantes, para você em rede, para todos os cantos do Brasil, a partir de agora. Começa mais um espetáculo do futebol brasileiro, começa mais um espetáculo do futebol paulista carioca. Final da Copa do Brasil, 21 de dezembro de 2025. Quase 25 anos depois, em que neste mesmo lugar o estádio do Maracanã recebeu a final do Mundial. Vasco e Corinthians vão duelar pela vitória, vão duelar pelo título de Copa do Brasil. A partir das 18 horas tem Vasco, tem Timão em campo. Você curte no microfone da Bandeirantes. Neste momento, a cabine da Bandeirantes tem à frente o aquecimento das duas equipes. À esquerda, o Timão bate bola no gramado, o time de Dorival Júnior. Calor, forte calor no Rio de Janeiro. À direita, a equipe do Vasco. O Vasco também se aquece, Maracanã completamente tomado. O estádio do Maraca tem praticamente somente as cores em preto e branco. À esquerda da diagonal da cabine da Bandeirantes. O torcedor do Corinthians se faz presente e viaja. Está presente em campo, já invadiu inclusive alguns setores por aqui. Torcida do Vasco começa a fazer barulho também. Vale o título da Copa do Brasil. Primeiro jogo, semana passada, Neoquímica Arena, na quarta, 0-0. Tudo aberto. Tem favorito, não tem? Já são opiniões do microfone da Bandeirantes. Vasco e Corinthians vão jogar, tá tudo pronto, 18 horas.
rola a bola. Vamos programado no palco do Inesquecível, trazendo o primeiro destaque para a torcida corintiana. Começando com o timão, eu quero o destaque do Corinthians. Boa tarde a você, tudo bem, Luiz Fabiano? Fala, Martelli, um abraço pra você e pra todo mundo ligado no jogo mais importante da temporada do Corinthians. A chance de conquistar o seu segundo caneco em 2025. A possibilidade de levantar pela 4ª vez a Copa do Brasil. E seria, curiosamente, a 4ª, jogando o segundo jogo da final como visitante. Assim foi em 95, quando o Corinthians supera o Grêmio no Olímpico. Em 2002, contra o Brasiliense. 7 anos depois, contra o Internacional no Beira-Rio. E agora, no Maracanã, o Timão desafia a equipe mandante, tentando conquistar a 4ª taça. Com destaque, Rodrigo Garro, um dos principais jogadores da equipe de Dorival Júnior, preterido. Começa o jogo no banco de reservas, Martelli. Vasco e Corinthians jogam, que o microfone da Bandeirantes vai transmitir para você daqui a pouco. Tá aí o tricampeão de Copa do Brasil, Timão buscando tetra. Outro lado do Clássico Nacional, Vascão. Vasco é uma palavra que se escuta muito nesses últimos dias aqui no Rio de Janeiro. O Vasco campeão de 2011. Busca o bicampeonato na Bandeirantes durante toda a semana, acompanhando os movimentos do Vasco da Gama para trazer o seguinte destaque. Boa tarde a você, tudo bem, Milhossi? Fala, Martelli, tudo bem? Boa tarde, abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, o Rio de Janeiro respira Vasco da Gama nessa última semana. A decisão da Copa do Brasil de um clube que vem de anos muito sofridos. Certamente o jogo mais importante da história do Vasco nesta década. E por isso, cerca de 70 mil torcedores esperados no estádio do Maracanã para, quem sabe, encerrar o maior jejum dentre os grandes do futebol brasileiro. São 9 anos sem conquistar um título. Fernando Diniz, o encarregado de levar o Vasco adiante nesta missão. Não muda a escalação, o time que surpreendeu, empatou em Itaquera 0-0. O mesmo Vasco da Gama no Maracanã, Martelli. Vasco e Corinthians jogam o futebol da Bandeirantes, transmite para você daqui a pouco, né? Fibra 90.9 na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já vou pra live. À direita da cabine da Bandeirantes, o Cristo Redentor ensolarado e com céu aberto sem nuvens, Rio de Janeiro, para a expectativa de um grande jogo, para uma grande final da Copa do Brasil, para uma grande final de dois grandes clubes, de dois grandes times que buscam quase 78 milhões de reais em premiação. Vale muito, jogo especial, final especial, necessita, pede, clama na Bandeirantes. Quarteto na análise do microfone da Bandeirantes, Cláudio Zaidan, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada comigo nesta tarde, já para invadir a noite do Maracanã. Começo com você, mestre Zaidan. A expectativa para o jogo. Boa tarde a você, Zaidan. Boa tarde, Martelli. Tenho certeza que você fará uma narração extraordinária, mas espero que o jogo seja digno disso, porque o primeiro jogo foi uma pelada, né? Jogo muito ruim. São dois times instáveis demais. Eu palpitei aqui 2-1 Corinthians, porque para mim o Corinthians tem um time melhor, melhores jogadores na média, tem um banco melhor. Inclusive hoje com o Garro, esse garoto André, que concordo com o Pretzel, deveria ser titular, mas a instabilidade é a marca desses times. Ambos fizeram um campeonato brasileiro fraquíssimo. O Vasco, inclusive, chegou ali às últimas rodadas com risco de rebaixamento. Balançou. E até por isso esse jogo é enorme para os dois times. Vale muita grana, vale vaga na fase de grupos da Libertadores, o que significa mais grana e prestígio. E, claro, vale um título importante que os dois não conseguem faz tempo. O Corinthians ganhou seu último brasileiro em 17. E o Vasco não tem um título nacional desde 2011. E tá vendo o Flamengo ganhar, o Fluminense ganhar, o Botafogo ganhar e ele nada. Então é um jogo que vale demais, mas o meu palpite, apesar dessa instabilidade que elimina favoritismos, mas o meu palpite é 2-1 Corinthians. Arrebenta aí, Martelli. Sabrina Lúcio Júnior conosco também, Erivelto, muita gente ligada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Jardine também, tá tudo pronto para Vasco e Corinthians, é a final da Copa do Brasil, a leitura do jogo, Alexandre Pretzel, boa tarde mais uma vez, Pretzel. Boa tarde, Martelli, para toda a nossa equipe técnica, eu espero um jogo muito aberto por parte do Vasco, mais retraído até pela escalação por parte do Corinthians, mas sem abdicar do ataque também, o meio campo mais reforçado não significa que você não vai atacar, você pode ser mais equilibrado.
até pelo jogo da quarta-feira, onde o meio-campo do Vasco da Gama dominou o jogo. O time do Corinthians praticamente não teve ideia, não teve nenhuma jogada. O primeiro chute do Corinthians foi aos 43 do segundo tempo, no chute do André que o Léo Jardim defendeu. Hoje eu acho que o jogo vai ser um pouco diferente. Corinthians um pouquinho dando a bola para o Vasco, mas o Vasco tendo que suportar uma pressão histórica nesse momento de 14 anos sem um título importante, um título nacional. E isso pesa para uma equipe que disputou 5 vezes a Série B de 2008 para cá. Então o Corinthians pode sim, né, jogar com os nervos do Vasco, fazendo com que o Vasco tenha problemas, principalmente na sua defesa, explorando muito contra-ataques para ganhar o jogo e conquistar seu 4º título da Copa do Brasil num grande jogo, narrado por você, meu caro Pedro Martelli. Mais um com a leitura do jogo, a leitura da partida. Leandro Quesada, boa tarde a você, Quesada. Fala, nesse Martelli. momento, Quesada, vou te falar, tem uma ação de uma empresa de energéticos que tem carro também na Fórmula 1. Eu não sei se isso é uma Asa Delta, mas ele não tem motor. É um paraquedas com motor, o homem vai pousar aqui no gramado do Maracanã, é o que eu vejo. Boa tarde, Quesada. E será que vai ter asas aí? Vamos ver quem que vai ter asas hoje, né, para atacar. Olha, eu como amante do futebol, eu gostaria que o jogo hoje fosse aberto e terminasse uns 3-2, 4-3. Narrador gosta disso também, né? Quem não gosta de gol, né? Eu imagino o seguinte, um cenário, tá? Um dos dois faz 1-0 logo nos 10 primeiros minutos. O jogo vai ficar maravilhoso, fantástico. Agora, ele pode se arrastar também, né? Imagine o primeiro tempo com 0-0, né? Aí a chance do jogo ir para os pênaltis aumenta. Eu vejo o seguinte, acho que o Vasco vai ter que sair, empurrado por essa imensa torcida, o Vasco vai ter que sair para o jogo. Ao sair para o jogo, ele convida o Corinthians a também jogar, algo que não aconteceu no primeiro duelo, né? O Vasco ficou muito fechadinho, fez a marcação lá atrás, fez a marcação também na saída de jogo do Corinthians, travou, né, todas as possibilidades do Corinthians de se organizar ofensivamente e realmente, como o Zaidan já abriu e falou aqui, não foi o jogo maravilhoso para quem assistiu, mas dentro de um conceito, o Vasco da Gama foi até Itaquera e conseguiu arrancar um empate, que era o grande projeto do Diniz. Então imagino que hoje o jogo será mais aberto, porque o Vasco vai ser empurrado por essa torcida a jogar um futebol mais ofensivo. E aí resta saber se o Corinthians, sem Garro e com o Martínez, vai conseguir também ofensivamente responder. É um jogo de estratégia que passa pela qualidade individual. Não gostei da escalação do Dorival em relação ao Martínez. Posso até entender o Garro sendo usado no segundo tempo. Mas enfim, futebol é para derrubar comentarista, né? De repente o Martínez faz o gol da vitória, cala o Quesada, vai pro abraço para a fiel torcida e se consagra como grande herói de uma possível conquista corintiana. No futebol, tudo é possível. Eu acho pouco provável, mas tudo é possível e pode ser que aconteça isso, enfim. Grande jogo para nós todos, grande Martelli, boa transmissão para você. Vasco e Corinthians vão jogar no futebol da Bandeirantes às 6 da tarde. Rola a bola no estádio do Maracanã para ganhar uma Copa do Brasil, para ganhar um título para a fiel torcida corintiana. Tem que saber representar. Ronaldo Giovanelli sabe disso. Comenta nesta tarde e noite. Boa tarde a você, Ronaldão. Boa tarde, Pedro Martelli. Boa tarde, Zaidan, Pretzel e Quesada. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem gente que ganha na loteria, tem gente que tem amigo que indica aquele tal de QI, tem gente que não faz nada e ganha também. Agora, eu sou um cara sortudo demais, pelo amor de Deus. Depois de tantos anos, tá aqui na Rádio Bandeirante com esses monstros sagrados, com você, Pedro Martelli, na narração e os nossos amigos acompanhando. Acho que nos meus melhores sonhos jamais isso aconteceria, porque não dava para juntar tanta coisa boa assim. Depois de tantos anos, depois do primeiro título da Copa do Brasil, e tá aqui hoje falando sobre futebol, falando sobre Corinthians, e o Corinthians dentro do estádio, jogando contra o Vasco, e eu aqui na arena do Corinthians, na casa do Corinthians, fazendo todos os jogos daqui, na Copa do Brasil também. Então é um sonho. Se desligar a chavinha, se cair a chave, eu vou entender que foi muita sorte de estar aqui hoje, de estar participando de todos esses eventos, e sendo assim, um pouco coerente até na rádio, que hoje eu vou falar dos dois treinadores. Eu queria falar dos dois treinadores também, que o caso é o seguinte: o Diniz mudou totalmente a característica dele para jogar aqui na arena, e o próprio Dorival tem feito algumas mudanças que a gente não entendeu até agora o que está acontecendo, mas ele mudou com 5 minutos do segundo tempo. Então tem muita coisa acontecendo e inovando na nossa vida. Então
Eu estou feliz em participar de todas essas mudanças, de estar hoje aqui segurando o microfone pesado também, junto com esses cavalos da comunicação. Então a gente está num momento que não dá para explicar o que está acontecendo, Pedro Martelli, não dá para explicar. Agora, a emoção ela bate e é uma coisa que vai ficar no peito gravado aqui. E um bom trabalho a todos. Eu só quero agradecer esse momento e falar que, olha, eu nunca imaginei nos meus melhores sonhos estar aqui hoje, vendo o Corinthians disputando um título e trabalhar com vocês na Rádio Bandeirantes. É um sonho. Então um beijo a todos vocês, um bom trabalho, e eu quero ver esse sonho realizado nos dois treinadores também, que um eu vi de perto, trabalhando comigo, que foi o Diniz, e o outro eu vi do outro lado, que foi o Dorival, quando jogou contra. Então é um sonho que eu estou vivendo hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho a todos e a sorte está lançada, Pedro. Ronaldo Giovanelli fala no microfone da Bandeirantes, 18 horas, 6 da tarde, rola a bola no estádio do Maracanã para Vasco e Corinthians. Corinthians e Vasco no privilégio para levar a você, torcedor brasileiro. Já mais uma festa da fiel torcida corintiana, mais uma festa da torcida vascaína que se faz presente, completamente tomado o estádio do Maracanã. 6 da tarde a bola rola. Tem Vasco e Corinthians, só um leva a taça que chega nesse momento ao centro do gramado do Maraca. E os 77, quase 78 milhões de reais. É a expectativa de um grande jogo. O futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 Futebol. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Pedro Martelli. Uma verdadeira festa sendo feita no estádio do Maracanã para daqui a 10 minutos rolar a bola para a final da Copa do Brasil. Nesse momento o torcedor do Vasco à direita da cabine da Bandeirantes começa a acender os seus sinalizadores e refletores, hein? Refletores do estádio ligado, a torcida também começa a ligar os seus sinalizadores. Uma verdadeira festa no estádio do Maracanã. A torcida do Timão ao lado esquerdo da Bandeirantes também canta forte. São pequenas bandeiras que balançam e grandes também com toda a torcida organizada do Timão. Bombas também que são estouradas aqui nos arredores do estádio do Maracanã. Tudo pronto para a grande final. Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians vão duelar, vão brigar pelo título de Copa do Brasil. Um busca o bicampeonato, outro busca o tetracampeonato. Festa vascaína no começo do jogo, festa corintiana também no início da partida. Já times em campo, tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. 70 mil torcedores do estádio do Maraca. É uma atmosfera incrível, é impressionante o que essas duas torcidas fazem. Inclusive, estive aqui para testemunhar o dia que para um grupo de torcedores corintianos o medo de morrer foi menor do que o medo de ficar de fora de uma final, que se infiltraram, ficaram no setor ao lado de uma torcida do Vasco que era em muito maior número, esperando, clamando para que fossem transferidos ao setor visitante. E lá estão, um grupo de quase 500 torcedores que não temeram a morte, que é um ato de coragem mesmo vir ao Maraca num espetáculo nesta tarde. Torcedor corintiano se faz presente, a fiel, como diz a palavra, sempre fiel ao seu clube, está por aqui. O Vasco também com seu torcedor, é claro, um jejum de 14 anos. É muito tempo sem um título, é muito tempo sem conquistar algo. Abraça o time, abraça a causa e está aqui no estádio do Maracanã. Tudo pronto para você no tradicional Dial da Fibra 20.9, na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Ouça o barulho que faz a torcida vascaína do Maraca. Dali Vasco é uma das frases que é dita em muitos cantos aqui do estádio do Maraca. No campo de jogo, já Vasco e Corinthians. Eu quero mais um destaque dos times. Mais uma do Vasco, mais uma do Cruz Malte, no gigante da Colina Milhossi. Vamos lá, Martelli, mais detalhes da equipe do Vasco da Gama, que como a gente já antecipou, a mesma montada por Fernando Diniz, daqui a pouco escalada na Rádio Bandeirantes, atualizando algumas informações em relação a desfalques, porque o Vasco não conta hoje com o Matheus Carvalho, garoto da base, que sentiu no aquecimento, fica de fora, rompeu o ligamento do joelho, é o único desfalque, única ausência para o técnico Fernando Diniz para o jogo de hoje, Martelli. Corinthians e Vasco no gramado do estádio do Maracanã. Olha lá, fiel torcida, olha a torcida corintiana. Corinthians com o peito estofado no gramado de jogo, Vasco também no Cruz Maltino. Começa a subir o mosaico vascaíno, fogos saindo do teto do estádio do Maracanã. Uma verdadeira festa é o que acontece nesta tarde, que vai invadir a noite no Rio de Janeiro. Nosso sonho é igual, a mensagem que vem da arquibancada.
Lembrando, o time que venceu em 2011 e que quer vencer agora em 2025. Torcida do Vasco faz mosaico. Torcida do Corinthians também representa Vasco e Timão no gramado do Maraca. Tá tudo pronto, 6 da tarde, rola a bola, nós vamos escalar os times. Começando com o Vasco da Gama, que é campeão brasileiro. É campeão de Copa do Brasil, tetracampeão brasileiro na Bandeirantes. Vem o Vasco da Gama. Todos cantar de coração, a cruz de Maltel. O campeão de 2011 em busca do bicampeonato. Agora, sob tutela de Fernando Diniz, que manda a campo. Léo Jardim, herói no gol. Na direita, 96 para Paulo Henrique. Linha de zaga de 46, Cuesta. 30, Robert Veran. E 2, Pumita Rodrigues pela esquerda. Meio de campo de 88, Cauã Barros. 23, Thiago Mendes. 10, Felipe Coutinho. No ataque, 11, Andrés Gomes. 17, Nuno Moreira. Esperança de gols é o 77, garoto Ryan. E o banco de Fernando Diniz, Milhões. Opções para o técnico brasileiro: Fusato, Vitor Luiz, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Garré, Hugo Moura e Tietê, Paulinho, Matheus França, David, GB. Olho nele, hein? O Pirata Veguete está no banco de reservas. Vasco escalado, definido, pronto para o jogo de daqui a pouco. 5 minutos nesse momento. A execução do hino nacional brasileiro de estádio do Maracanã, ainda sob o regime de fogos. Uma fumaça branca vai tomando todos os cantos do Maraca. Outro lado do jogo, outro lado do clássico. Vale o título, vale o tetra pro Timão. Vamos escalar o Coringão. Pra fiel torcida corintiana, bicampeão mundial, campeão de Libertadores, 3 Copas do Brasil, busca a 4ª. É 7 vezes campeão brasileiro. Na Bandeirantes você confere a escalação do Corinthians. Do 1 ao 9, os escolhidos de Dorival Júnior. O Corinthians começa o jogo com Hugo Souza no gol. Linha defensiva de 2, Mateuzinho. 5, André Ramalho. 13, Gustavo Henrique. 21, Matheus Bidu. Meio campo com 14, Ranieri. 70, Martínez. 7, Maicon, o capitão. E 27, Breno Bidon. Para o ataque de 10, Memphis Depay. E 9, Yuri Alberto. E o banco de Dorival Júnior, Fabiano. Com Felipe Longo, Garro, Romero, Carrilho, Kaká, Andileri. Vitinho, Rian, João Pedro. André, Guinegão e Dieguinho. Tudo pronto no estádio do Maracanã, 6 da tarde, rola a bola para Vasco e Corinthians. Corinthians é Vasco, para a fiel torcida corintiana que acredita. Milhares de corintianos, alguns fora do estádio, completamente tomado o setor de visitante, que consegue trazer as bandeiras que balançam nesta tarde do estádio do Maracanã. Um verdadeiro show, canta forte o torcedor do Vasco. Jogadores se cumprimentando ali no centro do gramado. Uma festa formada para Timão, uma festa formada também para o Vasco. Um deles será campeão. Primeiro jogo 0-0, hein? Tudo aberto. Eles estão ali de preto e azul. A responsa é deles. Na Bandeirantes, quero saber quem apita o jogo. Arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Que quem vem com ele, Milhozzi? Auxiliado de um lado por Bruno Bosquilha, do outro por Vitor Hugo e Mazu dos Santos. Quarto árbitro é Paulo César Zanovelli. Quem cuida no VAR é Marco Aurélio Fazecas Ferreira. Vai começar o jogo no estádio do Maracanã, é a final da Copa do Brasil. Corinthians vai bater na bola pela última vez, se aquecendo ao lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. À direita se posiciona também a equipe do Vasco da Gama. Zaidan, Pretzel, Quesada, Ronaldo, Giovanelli. Rapidamente as escalações, gostaram? O jogo pode mostrar que o Dorival tá certo, mas eu substituiria o Martínez por um jogador mais ofensivo. O Dieguinho, o Garro para entrar no segundo tempo, mas colocaria agora o Guinegão para começar o jogo no lugar do Martínez. Eu entraria com o André na vaga do Martínez, o resto a mesma coisa, e o Vasco sem surpresa, esqueçado. Eu jogaria com 10, né? Não precisa nem escalar o Martínez, tô brincando. É o André acho que seria a melhor opção aí para esse início de primeiro tempo. E eu vou na linha do mestre Zaidan. Vamos ver o que o Dorival, se realmente o Dorival, com toda a estrutura, quer dizer, a pouca estrutura, ele achou o time certo para a final, porque ele mexeu muito, ele perdeu muito aqui na arena. Nós estamos aqui no Cavalo do Fialzinho, ele perdeu muito aqui. Então acho que agora vai mostrar quem realmente é Dorival Júnior no Corinthians, porque no Corinthians ele só errou aqui, viu, Pedro? Um show verdadeiro de uma massa Cruz Maltini da massa corintiana aqui no estádio do Maracanã. Vai começar o jogo, tá tudo pronto conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu vou pra live, F. Fernandes conosco, novo também com a gente, Adriana Lima, Renata, Leonardo,
Armir também está com a gente, obrigado pelo carinho. Muita gente ligada no microfone. Reclamações aqui também do árbitro. Calma, torcedor da Bandeirantes. Para todos os cantos do Brasil. Vai começar na final da Copa do Brasil. Segundo jogo, Vasco e Corinthians vão se enfrentar valendo o título da Copa do Brasil de 2025. Você curtindo no microfone da Bandeirantes, o Solzaço. Na mesa de som de Vitória Vermelho. Na externa do Solzaço da Bandeirantes de Wesley Ortega e Daniel Chingote para todos os cantos do Brasil. A emoção de mais um clássico nacional. A emoção de mais uma final. Vale o título, vale muito para essas duas equipes que foram valentes, que foram copeiras, que foram com todas as suas dificuldades, remando, ganhando, chegando à final da Copa do Brasil. Vasco passando por União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário nos pênaltis, CSA Botafogo também nos pênaltis, eliminou outro rival carioca, o Fluminense. Corinthians passando por Novo Horizontino, Palmeiras, o seu principal rival, Atlético Paranaense e Cruzeiro, numa das maiores demonstrações de persistência, uma cobrança de pênalti, em que Hugo Souza voltou o timão na final, em que Léo Jardim também colocou o Vasco na final da Copa do Brasil. À esquerda da cabine da Bandeirante está prontinhos o Corinthians com seu uniforme em branco, hein? Corinthians com uniforme em branco, com exceção de suas mangas, dos detalhes em preto. À direita inteiro de preto, o Vasco da Gama, o gigante da colina em busca do seu bicampeonato de Copa do Brasil. O Cruz Maltino à direita, à esquerda o timão. Wilton Pereira Sampaio, já olha no relógio, 18 horas da tarde, invadindo a noite do Rio de Janeiro. Vai começar o jogo, apita o árbitro, bate na bola, Memphis Depay. Começa a final no Rio de Janeiro. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite do Rio. Corinthians está jogando, tem a primeira passe de bola no campo de defesa. André Ramalho volta, a jogada centralizada no campo de defesa, vem para jogar. Gustavo Henrique, sobe o volume do torcedor do Vasco. Gustavo Henrique pela meia direita para André Ramalho. Ramalho volta a jogada um pouquinho mais atrás para Gustavo Henrique. Forma-se uma trinca de zaga do timão. Gustavo Henrique pela meia esquerda para Raniel. Raniel ainda pela ponta da canhota. Bidu se apresenta, rola para os pés de Michael por dentro à frente. Bom passe. Memphis Depay pela ponta esquerda. Bidon está impedido. Primeira descida, timão, ponta esquerda, impedimento do garoto do timão, Fabiani. O Memphis Depay dando suas credenciais, um belo passe cavado para o Bidon, ultrapassando pelo lado esquerdo, subiu a bandeira. Com 4 volantes, Bidon será o criador do Corinthians. Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 19 a 26 de dezembro, prêmios City, colocam no topo. Começa o jogo, 1 minuto de bola rolando, 17 do Maracanã, Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians se enfrentam, vale o título da Copa do Brasil na Bandeirantes. Todos os toques da bola para Fiel, torcida corintiana. Vasco sai jogando pelo campo de defesa, ergue a cabeça, Robert Renan pela ponta esquerda, escapa da marcação de Fernando Diniz, que estava ali, ó, marcando o Fernando Diniz. Renan pela ponta esquerda para Coutinho, Fernando Diniz que iria a bola à frente, não deu o passe, volta a bola pro timão. Corinthians retoma a posse de bola no campo de defesa. Amalho pela meia direita, mete a bola nos pés, Mateuzinho sobe as vaias da torcida do Vasco. Bidon ganhou ponta direita, 3 dedos, a bola para Memphis Depay. Antes dele Cuesta, toca de cabeça, tira, volta a jogada para a equipe do Corinthians. Corinthians começa bem o jogo, com a bola nos pés, o timão desce. Raniel abre a jogada pela meia esquerda para cima da marcação. Bidu canta forte, todo poderoso timão faz a festa. Fiel, torcida corintiana no setor visitante. Gustavo Henrique domina pelo círculo central do gramado, chapa a jogada pela meia direita, é para Ramalho. Ramalho pela ponta para Mateuzinho. Mateuzinho, passe errado, aplaude o torcedor do Vasco. Cada erro é comemorado, a final é no detalhe. Quem menos errar deve levar o título. Agora o brasileiro Série B do Disney Plus, e a Disney Plus prepare-se para decolar. A temporada do NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo em ESPN ao vivo no Disney Plus. 2 minutos jogados do primeiro tempo, placar de 0-0 no primeiro jogo, também 0-0. Vasco sai jogando no campo de defesa para a meia esquerda. Pumita Rodrigues arremessa a bola, quarta marcação, sobe para tocar de cabeça. Barros fica pelo alto, ganha Rayan. Rayan por dentro, boa jogada, Bidu quase perde, Bidu volta na grama, Bidu desce pro timão, 3 dedos na bola, passe errado, corta a marcação do Vasco. Vasco domina pela meia esquerda, tenta escapar, frente à marcação do Moreira, tá perto de 2, Andrés Gomes volta pela quarta zaga, aplaude a torcida vascaína. Robert que abre a jogada pela meia direita, tenta descer em velocidade, Paulo Henrique, o lateral direito, acalma para a equipe do Vasco. 0-0, placar do jogo, comecinho do estádio do Maracanã. Depay ganhou com falta. E o Wilton, vou te falar, hein? O Wilton tava muito longe para marcar essa falta, hein, ô Milhossi? Realmente, né? Não tá conseguindo acompanhar nesse momento o árbitro, o ritmo da partida, que é muito intenso. Duas equipes impulsionadas pela atmosfera, dando tudo de si no comecinho de jogo no Maracanã. Descobra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre.
3 jogados deste primeiro tempo na estádio do Maracanã. Vale muito para a fiel torcida corintiana. 0-0 placar do jogo. É a final da Copa do Brasil. Passamos dos 3 minutos jogados, apenas o comecinho de jogo. Yuri Alberto ganhou ponta direita ao Wilton. Marca a falta, o Wilton veio nesta tarde para amarrar o jogo. Marca a falta do Yuri Alberto na ponta esquerda do campo de defesa do Vasco. É isso, Fabiani? É isso, ombro no ombro entre Yuri Alberto e Robert Renan, que outrora foram companheiros no Corinthians 2022, temporada em que o Alvinegro também foi finalista de Copa do Brasil. Placar de 0-0, Sérgio jogando Vasco pelo campo de defesa. Trabalha a bola Vasco, por enquanto, placar de 0-0. Fala, mestre Zaidan. Só para frisar que ele acertou nas 2 faltas, né? Não foi uma escolha dele marcar, as faltas aconteceram, né? Eu vi aqui, ó, Zaidan, no retorno da cabine da Bandeirantes, foi realmente nas costas, acertou o Wilton Pereira Sampaio. Falta pro Vasco já cobrada, Coutinho, ponta direita, Puma, no alto, Mateuzinho tira, corta a marcação, volta a entrada da grande área, ganha o Vasco, Mateuzinho tira mais uma, corta a marcação do Timão na entrada da grande área, vem pra mais uma vez, vem pra mais uma pressão do Vasco, placar de 0-0, aplaude o torcedor, volta, Thiago Mendes do campo de defesa de primeira pro domínio de Cuesta pela ponta direita, escapa da marcação, Paulo Henrique, tenta o lançamento para Andrés Gomes, corta a marcação do Timão, põe pra fora a zaga corintiana, placar de 0-0, descabra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Lateral pro Vasco bater, já cobrado o placar de 0-0, comecinho de jogo, quase 5 minutos jogados, você curtindo no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Na faixa, estendido 86.3, pegando legal, no tradicional Daio de São Paulo, em FM 90.9, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Timão, Yuri Alberto lançado, passe forte demais. Tá nos pés de Léo Jardim, inteiro de laranja no meio da grande área. Está jogando o Vasco 0-0, é a final da Copa do Brasil. Radinho ligado para vocês em todos os cantos do Brasil. Mateu vai ser goleiro do Timão, diz ele aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Valeu, Mateu. Pumita Rodrigues lançado nas costas de Mateuzinho, nas mãos de Hugo Souza. Inteiro de amarelo, bola nas mãos do goleiro. É isso, Minhassi? É isso, Hugo Souza, que hoje veste amarelo, inclusive, normalmente veste laranja, né? Mudou a opção para essa grande final. Sai jogando pro Corinthians, muito pressionado nesse momento pelo Vasco, Matéria. Grupo Souza, Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Lima. Hugo Souza tenta ser jogando pela meia direita, toca de cabeça no campo de defesa, Mateuzinho, a festa da fiel, torcida corintiana, a esquerda da cabine da Bandeirantes, não para o segundo, Corinthians empata em 0-0, sai jogando o Timão no campo de defesa, Gustavo Henrique, rasga para o campo de ataque, era para Memphis Depay, Robert Renan, sobe para tocar de cabeça, vem pela meia esquerda, de primeiro tapinha na bola de Andrés Gomes, na entrada da grande área, fez o domínio, Rayan para Coutinho desarmado, Amália ganha, Amália mete a bola pela meia direita no campo de defesa, José Martínez protege a bola, gira frente à marcação, volta para Mateuzinho quebra para o campo de ataque, nas costas de Robert Renan, quase o Yuri Alberto ganha dele, Robert Renan vem por baixo de perna esquerda, põe para fora, para subir o volume da fiel torcida corintiana no Maraca, que apoia o Coringão, Timão no campo de ataque, lateral já cobrado, Mateuzinho volta, jogador do campo de defesa sem pressa, André Ramalho recolhe do campo intermediário centralizado, vem Gustavo Henrique pela meia esquerda, mais uma vez pro domínio, se apresenta Ranieri volta, jogada para Gustavo Henrique, no corredor central de sua intermediária defensiva, ele gira o jogo pela meia direita para Ramalho, é para Suco de zaga, 0-0, placar do jogo, quase 7 minutos jogados deste primeiro tempo, responde o torcedor do Vasco no Maracanã, 0-0, vale o título da Copa do Brasil, Corinthians desce, Ranieri meia esquerda para Bidu perdeu, ganhou, Vasco ponta direita, pode pintar o cruzamento, levou na linha de fundo, Bidu no bote, limpo, cirúrgico, Bidu no bote, Yuri Alberto tenta o domínio na sequência, perde a bola, ganha mais uma vez o Vasco, Thiago Mendes se gira pela meia esquerda, se apresenta para fazer o domínio, Andrés Gomes pela meia esquerda, deixou para Pumita passou da bola aqui da grande área, para Coutinho, dominou, ameaçou, bater, chegou a marcação, José Martínez frente a ele, Coutinho volta o jogo. Recomeça o Vasco no campo de defesa. Robert Renan pela meia esquerda para Thiago Mendes. Martínez chega por baixo, tenta fazer o corte. Bidon também chega forte, perde a falta. Nuno vem por baixo. Bidon ganhou, Timão está jogando. Começo de jogo para você, Pretzel, e o jogo. Jogo parelho, só que o Corinthians tem uma diferença em relação à quarta, né? Adiantou demais a marcação, tentando impedir um toque de bola no meio campo do Vasco, e por enquanto vai dando certo. Zaidan. Rapaz, o jogo tá fraquinho, hein? Há um descompasso entre a festa na arquibancada e o que tá acontecendo no gramado. São 8 minutos e quase nada dentro de campo.
Placar de 0-0 na Bandeirantes. Fala Alexandre Pretzel, fala também Cláudio Zaidan, já conquistada, já também com o Ronaldo Giovanelli. Coutinho tentou chapelar, Ramalho não caiu na dele, volta o Timão. Michael domina no campo de defesa para a esquerda, trabalha a jogada pelo campo de defesa, ainda bela quarta zaga, se apresenta Bidon. Bidon por dentro tentou, se precipitou, Ranieri, passe errado. Vem na cobertura, tranquilo, Cuesta recua. É para Léo Jardim gira para a esquerda, calma, jogada para Pulito Rodrigues. Sai jogando o Vasco no campo de defesa da Bandeirantes. Por enquanto, placar de 0-0. Vale o título da Copa do Brasil. A fiel torcida corintiana tá ligada, curtindo no microfone da Bandeirantes 0-0. Tá gostando do jogo, Quesada? Não, tecnicamente não, né? Poucos espaços, muita marcação, muitos passes errados. E os dois técnicos espelham muito bem, né, essa marcação para evitar que o adversário faça algum tipo de construção ofensiva. Tudo dentro do script, né? Mas realmente dá-lhe bola, né? O jogo tecnicamente fraco até aqui. E diferente que foi Sim, na arena. Importante. Fala, Ronaldo, fala, Ronaldo. Diferente que foi na arena no 4-3-3, o Corinthians pelo menos tá acordado na partida, né? Com 8, 9 minutos aí, pelo menos tá acordado, porque senão o Vasco já tinha feito a diferença aí, porque o Vasco aqui foi assim, e o Corinthians está acordado lá no Maracanã. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Placar de 0-0, 9 minutos jogados deste primeiro tempo no estádio do Maracanã, completamente tomado 0-0. 0-0, placar do jogo, vale o título da Copa do Brasil. Barros domina pelo círculo central do gramado, gira pela meia direita, mete a bola para Paulo Henrique. Paulo Henrique por dentro para Andrés Gomes. Andrés Gomes pela meia direita, flutua com a bola nos pés, chegou a marcação de Michael. Michael encosta, ele volta para a meia direita para Paulo Henrique. Paulo Henrique girou, foi um pouquinho mais atrás, é para Thiago Bindes. Thiago Bindes domina do círculo central do gramado para Coutinho. Coutinho um pouco à frente para Nuno Murira. Murira que recua, jogada na quarta zaga do campo de defesa para Cuesta. Cuesta por dentro para Coutinho, Coutinho para a meia direita para Paulo Henrique volta, jogada para Cuesta. Cuesta recolhe no círculo central do gramado, ele gira pela ponta esquerda, desce Vasco para o campo de ataque. Robert Renan cruzou a fronteira na canhota, perdeu a cabeça, buscou espaço, volta o jogo para Thiago Bindes. Trabalha o Vasco no campo de ataque, tentou inverter o lado na ponta direita, saiu com a bola e tudo no Moreira. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você. Final da Copa do Brasil, estádio do Maracanã, no Templo do Futebol. Relógio marca 10 minutos jogados do primeiro tempo. Vasco 0, Corinthians também 0. No platão esportivo da Bandeirantes, no QG. Boa tarde a você, meu xará. Fala, Pedro Cohen. Fala, Martelli, ótima tarde pra você. Vamos lá, Vasco e Corinthians brigam por mais um título da Copa do Brasil. Lista de maiores campeões tem o Cruzeiro, ex-campeão com 6 títulos, com 5 Flamengo e Grêmio. O Corinthians busca empatar com o Palmeiras, que tem 4 títulos, e o Vasco se empata com o Atlético Mineiro, que é bicampeão. Peças para carro, moto, caminhão, Anacata, marca líder em suspensão, se Anacata pode contar. Corinthians tem a posse de bola pela meia direita do campo de defesa. Mateuzinho tentou escapar à frente, a marcação do Nuno Molina, toque de mão. Falta marcada, pegou na mão, falta de mão, Fabiani. Falta a favor do Corinthians porque o Nuno Moreira estendeu o espaço do corpo utilizando a mão. O Mateuzinho reclamou e o pedido foi prontamente atendido pelo Wilton. Mais uma falta, campo de defesa a favor do Corinthians. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Na Bandeirantes vale o título da Copa do Brasil. FM 90.9, vem o torcedor do Timão. Bom lançamento, Gustavo Henrique para Mateuzinho, cruzou, vem por baixo, Robert Renan tirou. Robert Renan tira a bola no cruzamento para a área do Vascão, aí Fabiani. E tava lá Memphis Depay para conferir pro gol, junto de Yuri Alberto, a dupla de ataque do Corinthians, esperança de gols. O cruzamento do Mateuzinho ficou curto, bem o Robert Renan, a posse segue com o Alvinegro Paulista. Lateral pro Corinthians bater no campo de ataque pela meia direita, toma distância, Mateuzinho arremessa a bola nos pés de Ramalho, Ramalho inverte o lado do campo de ataque pela meia esquerda, é para Bidu, Bidu cruza a fronteira, vai-se embora, torcedor do Timão começa a fazer barulho, Bidu pela meia esquerda para Michael, Michael volta, jogada para Bidu, Bidu recolhe do seu concentrado, no gramado, enxerga Gustavo Henrique no campo de defesa na quarta zaga, sai jogando a zaga do Timão, 12 minutos jogados e 30 deste primeiro tempo no estádio do Maracanã, 0-0, primeiro jogo 0-0, nada definido na final da Copa do Brasil. Hugo Souza inteiro de amarelo, na entrada da grande área, sai jogando por baixo, mete a bola nos pés de Bidu, Bidu pela meia esquerda, solta lateralmente na canhota para Michael, Michael se apresenta, Michael lançou, Memphis Depay ganhou no corpo, no segundo lance vem Robert Renan. Por baixo, Robert Renan tira. Ative efeito estrela. Semana das Estrelas de 19 a 26 de dezembro. Prêmios que te colocam no topo.
0 Timão, 0 Vasco. Corinthians está jogando com a posse de bola. Timão gosta da bola, hein, Cláudio Zaidan? Gosta, mas tem dificuldade em fazer alguma coisa com ela, né? Ou seja, o jogo é muito precavido dos dois lados. Tem que sair um gol aí para mudar essa história. Um gol vai mudar radicalmente a postura dos dois times, né? Por enquanto, muita cautela, muita precaução e nenhum chute a gol, nenhuma jogada importante, nem do lado do Léo Jardim, nem do lado do Carlos Martelli. Pretzel, o jogo tá parado, tá sentindo o Bidu, foi atingido e o jogo é em Pretzel. 2 faltas para cada lado, Martelli. Para mim, no momento, é um jogo de medo. Sabe aquele negócio, quem fizer o primeiro ganha? Por enquanto é isso. Tem razão, viu, Pretzel? Tô com essa impressão. Jogo parado, tudo certo com o Bidu aí, ô Fabiane? Tudo certo, já levantou, Gustavo Henrique cobra a falta. Mateuzinho para Yuri Alberto, bateu no gol, passe esquerda do Léo Jardim. Lançamento, Mateuzinho devolveu de chapa, entrada da grande área, Yuri Alberto bateu, passou a esquerda do gol, Fabiane. Jogada trabalhada, porque é a segunda vez que o Gustavo Henrique encontra o Mateuzinho em velocidade pela ala. O Yuri bate no canto que estava Léo Jardim, que não se estica e vê a bola bater na rede pelo lado de fora, tiro de meta e vem chutão, nada de saidinha. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Esse HG Nakata pode contar. Placar de 0-0, 14:30 jogados na Bandeirantes. O futebol da Bandeirantes presente para você, trazendo a final da Copa do Brasil. Vale muito, vale demais pro Vasco que tem 0, vale muito pro Timão que também tem 0. Bidon por dentro para Ranieri para Bidon meia esquerda, Depay lançou, Yuri Alberto na cara do gol, Léo Jardim, depois mais se tira, tava impedido, hein? O Léo Jardim daquele sorriso irônico, teve que dar uma de líbero ali, mas saiu bem o Léo Jardim. Gostou da saída do goleiro do Vasco, Ronaldo Giovanelli. Olha, o começo até, não sei se foi esperado ou eles guardaram para esse momento. São 15 minutos, o Corinthians conseguiu dar um chute, consegue pressionar um pouco mais o Vasco, totalmente diferente. Quem viu o primeiro jogo aqui na Arena deve estar assustado assim como eu. O Corinthians hoje aqui é um outro time, uma outra forma. O Bidu, não, Ranieri faz uma falta no carrinho pra cima do Ryan. Wilton para o jogo na direita, falta pro Vasco. E aí, Quesada, e o jogo, Quesada? É um jogo de muita estratégia, né? De muita inteligência defensiva. O Coutinho não entrou no jogo ainda. Eu até ia falar, tá faltando o Garro, mas eu não sei se o Garro também teria esse espaço para ser criativo. Uma coisa é certa, esses dois times não vão jogar assim até o final da partida, porque é uma insanidade imaginar 90 minutos só nessa batida, só preocupado com a marcação. Falta pro Vasco bater na intermediária ofensiva na meia-direita. Se agita o torcedor Cruz Maltino, as arquibancadas. A zaga do Timão faz a linha de impedimento na meia-lua da grande área. Coutinho na bola. Felipe Coutinho toma distância. Coringão inteiro no campo de defesa. Quem sabe agora? Coutinho pra bola, placar de 0-0. Coutinho levantou, saiu na trave, subiu o toque do Ryan. Passa a direita do gol. Linha de fundo, tiro de meta pro Timão. Milhoce. E o Michael tá reclamando bastante com o Wilton, porque subindo nessa bola junto com o Thiago Mendes, ele foi derrubado, queria marcação de falta. Wilton diz, esse tipo eu não vou marcar esse tipo de falta. O Ryan cabeceou pra fora, tiro de meta, Corinthians 0-0. Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 19 a 26 de dezembro, prêmios que te colocam no topo. O Zaidan chamou, o Zaidan falou. Nesse lance da falta, aí o Wilton realmente amarrou o troço, né? Não tá querendo correr demais, porque o Ryan queria jogo, ele não queria parar com a falta. Ele poderia ter esperado um pouquinho e ter dado a vantagem. Preferiu parar o jogo, dar aquela respirada. Não correram demais, né, Marcelo? Tá calor no Rio de Janeiro, viu? Bidon tenta lançar para o campo de ataque na ponta direita para Yuri Alberto, tira a marcação. Inclusive, imagina o jogo às 4, hein? Ainda bem que foi às 6. Vasco está jogando no campo de defesa, placar de 0-0, domina pela meia direita, Paulo Henrique por dentro, se apresentou no Moreira, ele recua pela meia direita para Paulo Henrique escapou da marcação do primeiro, do segundo, perdeu, Mateuzinho retoma no campo de defesa, de primeira para José Martínez para Ranieri, volta o jogo no campo de defesa, na quarta zaga domina tranquilo, Gustavo Henrique para Bidu para Gustavo Henrique chapa a bola para seu companheiro de zaga, na meia direita para Ramalho tenta acelerar, o Dorival gesticula ali à beira do gramado, pedindo um pouco mais de abertura do lado direito de André Ramalho. 0-0 placar do jogo. Descobre o jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Mateuzinho ganhou pela ponta direita. Cruzou para Yuri Alberto na cara do gol. Dominou. Yuri Alberto vai fazer, bateu no gol. Gol!
jogada do lado direito com toda a calmaria do mundo. Num jogo em que o Corinthians estava espreita, estava esperando a falha da zaga do Vascão. Domina do lado direito, o Mateuzinho já tinha ensaiado 1, 2, 3 cruzamentos. No quarto ele aceitou, no quarto ele caprichou, no quarto ele achou. Na infiltração, Yuri Alberto, dos heróis improváveis, dos questionados, dos deixados de lado, daqueles que são colocados em xeque, em dúvida. Yuri Alberto ganha na entrada da grande área, leva pra meia, dá um tapa de perna esquerda, ajeita, sai na cara do gol. Chega Léo Jardim, um tapinha por baixo da bola. Perna direita nela, ganha de Léo Jardim, pega no pé da trave do lado esquerdo e morre no fundo do gol. Pra essa fiel torcida que é fiel demais, pra essa fiel torcida corintiana pulsar, estremecer e vibrar. Na marca dos 19 minutos jogados do primeiro tempo, na final da Copa do Brasil, Yuri Alberto, o protagonista da fiel torcida corintiana. Corinthians 1, Vasco 0, Fabiani. Podem falar o que for, que ele não é o mais técnico, que talvez ele tenha muitas lesões nesta temporada, mas o que ninguém nega, trata-se de um corintiano dentro de campo. E Yuri Alberto, o artilheiro do Corinthians em 2025, e não só isso, o artilheiro do Corinthians no século, marca o primeiro no Maracanã, é festa da Fiel no Rio de Janeiro. Vasco vem pro rebote pela ponta esquerda, Ranieri tirou. Cláudio Zaidan, Corinthians 1, Yuri Alberto, Vasco 0, Zaidan. Um gol com participação de 4 jogadores, né? Menos importantes. O Cuesta foi lento, como um caminhão carregado na subida. E o Léo Jardim, para mim, saiu tarde. Agora os mais importantes. Mateuzinho, passe de primeira, passe formidável. E o Yuri Alberto, né? Porque embora ele tenha matado adiantando demais a bola, ele foi perfeito na finalização. E agora deve mudar o jogo. Chega de precaução do lado vascaíno, né, Martelo? Pretzel, precaução não mais, hein? Senão o título é do Timão, Pretzel. Exatamente, um golaço, porque a ideia de jogo do Dorival, o Mateuzinho aberto para jogar em cima do Puma Rodrigues, que é um lateral improvisado e que não marca bem. Todo mundo fora do lugar, cruzamento para o Yuri Alberto, toda a defesa fora do lugar e um golaço do centroavante do Corinthians, 1-0 Corinthians. É a festa da fiel torcida corintiana no estádio do Maracanã. Momento de calmaria no torcedor do Vasco. Lateral pro Vasco bater pela meia esquerda. Já vem para comentar também o gol que é Santo Ronaldo Giovanelli. Vasco no meio da grande área. Memphis Depay na entrada da grande área. Até ele ajuda na marcação. Jogo parado, árbitro não deu a falta não. Segue o jogo. Depay tenta o domínio do círculo central do gramado. Perdeu. Ganhou Timão. Corinthians desce para o campo de ataque na ponta esquerda na pressão. Bidu adianta, corredor da canhota. Abriu, pedalou, balançou, abandonou a ponta. Vem por dentro, voltou para Depay. Ameaçou bater o gol Depay. Pisa na bola, gira pela meia esquerda, falta, jogada é para Maicon. Maicon trabalha para a equipe corintiana. Maicon pela meia esquerda para Bidu. Corinthians joga a bola no estádio do Maracanã, linha de fundo, bem cruzamento, explodiu na marcação, toca de cabeça a quarta zaga do Vasco. Tira de qualquer jeito a zaga vascaína, tira mal. Ganha Timão. Corinthians insiste no campo de ataque pela meia esquerda, placar de 1-0. Corinthians está vencendo o jogo. Bidu escapou da marcação, volta o jogo. Fala, Fabiani. Informação, o Dorival mandou o André e o Rian pro aquecimento, o Martínez sentiu. José Martínez também, portanto, sente. Corinthians saiu mal. Contra-golpe agora para o Vasco. Águia domina pela meia direita, encarou a marcação, abandona a ponta, vem por dentro, ameaçou bater, girou bem à esquerda. Boa bola, Andrés Gomes bateu cruzado. José Martínez, sensacional, cirúrgico no carrinho, tirou. Salvo o cruzamento que aproveitou da grande área aí, Milhossi. Impressionante o que faz o Martínez, que sentiu há pouco, hein? Tá machucado dentro de campo e dá um carrinho salvador. O cruzamento de endereço. Gomes colocaria o Coutinho na cara do gol. José Martínez, herói do Corinthians no campo de defesa, Martelli. Ronaldo Giovanelli, 1-0 Timão. A gente cantou a bola aqui que estava diferente o Corinthians, estava querendo um pouco mais do que foi aqui na arena, né? Queixada. E o Corinthians sai um pouco mais, consegue fazer esse gol. Agora vamos ver a estratégia do Dorival. Até aqui, o Dorival em casa foi péssimo. Agora fora de casa, ele tem feito a diferença com esse time do Corinthians, hein, Queixada? Ronaldo, Martelli. E assim, eu vou destacar também o Ranieri, né? O Ranieri não, eu tava até com pressa falando, poxa, ninguém encosta ali no meio campo para tentar organizar o jogo, né? O Vasco fecha muito. Ranieri lá da esquerda encontra o Mateuzinho na direita
e ele faz um lançamento preciso pro Yuri, matador, fazer 1-0. O jogo vai ficar muito legal, aberto, e aquele placar mais, né, mais pobrezinho que a gente imaginava que pudesse acontecer, acho que não acontece mais. O Vasco vai sair pro jogo e o jogo vai ficar mais interessante. Motopeças de qualidade na carta, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também o Motopeças na carta, pode contar. Situação do José Martínez aí, Fabiani. Deixa eu só ver. Yuri Alberto lançado, Léo Jardim saiu para tocar de cabeça. Essa bola nas costas da zaga, hein? E o José Martínez, hein, Fabiani? Logo depois do gol do Corinthians, ele despencou no gramado e esperou o momento de cobrança de lateral a favor do Vasco. Ele se levanta, não houve necessidade de atendimento médico, mas o Dorival se precaveu e mandou 2 para aquecimento. Mateuzinho diz que o Bidon foi agredido na lateral do campo. O Bidon tá no chão, hein? Bidon tá no chão, diz ter sido alvo de uma cotovelada. O banco do Vasco levanta. Jogo parado, grande Alexandre Marques coloca aqui no meu retorno da live a repetição, hein? Deixa eu ver se eu vejo algo. Vou acionar os comentaristas do microfone da Bandeirantes, 24h30. Viu alguma coisa no lance? Alexandre Pretzel tá reclamando o Bidon. O Thiago Mendes faz a proteção, nada. Lance normalíssimo, foi nada. Fechou o clima. Fecha o tempo. Acho Memphis e Thiago Mendes, ex-companheiros de Lyon. Vixe. Aí, ô Zaidan, o xingamento é em francês? Agora o teatro é universal, né? O teatro do Bidon é universal. Não é? De Moscou a Santiago, essa encenação é conhecida, né? Hoje em dia, com o VAR, não adianta o cara querer forçar, né? Querer dizer que foi atingido no rosto quando não foi. E ainda provoca uma confusão. Mas o Corinthians está ganhando. E com isso ganha tempo e enerva o Vasco. Mas não aconteceu nada lá. Fora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Segura em consórcio vw.com.br, consulte as condições. Lançamento para o campo de ataque. Yuri aberto, o céu na cara do gol, falhou a zaga, Yuri. Isolou. Inacreditável o gol que perde o Yuri Alberto na cara do gol. Ele tinha a pressão de 2 jogadores do Vasco. Torcida reclamando da falha da marcação. O Yuri Alberto isola a bola. Acho que estava em posição irregular. O Léo Jardim tentou cavar, não, hein? Tudo legal. Valia tudo, Fabiano. Yuri Alberto isolou na cara do gol. Na primeira ele fez, também com a esquerda. Agora a bola pingando, com tempo e espaço, num vacilo tremendo da zaga do Vasco, que gerou uma bronca do Cuesta no Robert Renan. O Yuri teve muito tempo para finalizar, ele pega muito embaixo, vai longe do gol do Léo Jardim. Ô, Quesada, aí esse lance aí do Yuri. Demais, né? Mandou a bola lá pro Sambódromo, né? É impressionante. O Yuri é assim, gente, é genial e às vezes uma besta, né? Com todo respeito, né? Que coisa absurda perder um gol desse. Definiria o título do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços no Grupo Souza Lima. Barros perde a bola, Bidu toma dele, Bidu domina pelo campo de defesa na meia direita para José Martínez, sofre a falta, o Wilton para o jogo. Olha como tá nervoso já o torcedor do Vasco, hein? Falta. Fala, Bilhossi. Só para destacar, que o Dorival Júnior está maluco, é brincadeira, ele não desgruda do quarto árbitro desde aquela confusão em que envolveu o Breno Bidon. Tá muito agitado o técnico corintiano no banco e de novo agora com a falta marcada em cima do Martínez. O Timão vence 1-0 no Maracanã. Tá agitado erradamente, não foi nada aquela falta. Segue o jogo, o Yuri Alberto perdeu para matar a decisão agora. O gol do título no primeiro tempo. Podia ter dado amarelo para os dois, né? Um pela entrada que não foi tão forte assim e o teatro mal feito do Bidon. 27h30 jogadas para você ligado na Bandeirantes. É a final da Copa do Brasil. Bandeirantes do tradicional da de São Paulo. Eu sei que você, torcedor corintiano, tá ligado, né? Fibra 90.9, tá na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Em 86.3, Corinthians vence o jogo. Timão vence o jogo. O Yuri Alberto marcou 1-0 pro Corinthians, para cima do Vasco, 1-0. Timão tá levando 1 para Corinthians, 0 pro Vasco. Memphis Depay sobe para tocar de cabeça no seu concentrado do gramado, perde a bola, corta a marcação, volta para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique gira pela meia esquerda para Bidu. Bidu
cruza a fronteira, soltou para Depay de primeira para Bidu. Bidu vai embora pro Timão, Bidu adiantou, perdeu. Matheus Bidu perde a bola. Volta Thiago Mendes do cerco central do gramado, tenta descer para a equipe vascaína. José Martínez vai atrás dele. Mendes gira o jogo para a esquerda para Pumita. Rodrigues está improvisado, mas já está acostumado na lateral esquerda. Gira o jogo à frente. É para Andrés Gomes. Mateuzinho em cima dele, tentou fazer a falta, perdeu o passe errado. Ganha Timão. Maicon abre a jogada para a esquerda. Para Depay para Yuri Alberto com velocidade, passadas largas. Yuri Alberto pela ponta esquerda. José Martínez está no meio da grande área. Yuri Alberto cruzou. Rasteiro mal. Rasga Thiago Mendes, de qualquer jeito gira pela esquerda para Bidu. Bidu tentou lançar à frente, Matheus Bidu ganhou. Matheus Bidu abandona a ponta, vem por dentro, faz mais o giro, pedalou, balançou, girou, bateu o gol. Em cima da marcação, volta para o Timão. Corinthians com a bola nos pés. Timão vence o jogo para 1-0. 29 jogados, a fiel torcida corintiana não para de cantar 1 minuto no Maraca. Mas não para 1 minuto a torcida corintiana. Gustavo Henrique gira pela esquerda, mete a bola na canhota, se apresenta para fazer o domínio. Ranieri descendo para o campo de ataque, preferiu recomeçar, volta no campo de defesa. Sai jogando Corinthians no campo de retaguarda. Para de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, vem por de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Terra. Simule consórciovw.com.br e consulte as condições. Já um intervalo inteligente na Bandeirantes para todos os cantos do Brasil com Capriotti. Bidu cruzou para o meio da grande área para ninguém. Memphis Depay passa da bola, passa de Pumita. Rodrigues, ele só acompanha. Lateral pro Vasco bater no campo de defesa do lado esquerdo. Ronaldo Giovanelli, 1 Timão, 0 Vasco. Fala, Ronaldo. Agora tá indo na pressão também, tá usando muito bem a posse de bola o Corinthians, consegue envolver um pouco mais. O Yuri faltou um pouco de tranquilidade nesse exato momento para finalizar e fazer o segundo gol, mas o Corinthians é diferente. Eu acho que realmente o que foi dito durante a semana nos comentários, que o Corinthians se poupou, né, com medo dos cartões. Olha o Vasco chegando, Andrés Gomes laçado, ponta esquerda, Ramalho no carrinho, tirou os jogadores, perdeu um pênalti, escanteio ao Vasco, ponta esquerda, Milhossi. A arquibancada foi a loucura pedindo um toque de mão do André Ramalho nesse bote. Não vi nada, pertinho do lance, carrinho limpo do camisa 5 corintiano. Na sequência, escanteio, o primeiro do Vasco da Gama, que volta a ocupar o campo de ataque, Martelli. Os jogadores do Vasco vão pra cima do Elton Pereira Sampaio, quero ver a repetição, hein. Tá marcado, escanteio pro Vasco na ponta esquerda. Coutinho toma distância, Ramalho vai pro carrinho. Deixa eu ver. Pô, mas que audácia dos caras pedirem pênalti nesses lances, hein? Eu vou te falar, como disse o Zaidan, boa Queçada, como disse o Zaidan, com VAR não dá. Com VAR não dá pra vocês pedirem isso, né? Não, e mesmo que tivesse batido no braço, não seria pênalti, né? O braço estava no chão. Mesmo que tivesse batido no braço, não seria pênalti. E o escanteio pro Vasco bater na ponta esquerda. Coutinho levantou, segunda trave, o toque de cabeça no gol. Hugo Souza no centro do gol. Encaixa o goleiro corintiano. Que susto pra fiel torcida Milhossi. Na primeira vez em que é testado o herói da classificação essa final, Hugo Souza. O Thiago Mendes subiu no meio da zaga corintiana com muita liberdade, mas não conseguiu aquele cabeceio forte. A bola toca no chão, Hugo agarra e salva o Timão, que vence 1-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando, a bola rolando para você. Copa do Brasil final da Copa do Brasil, segundo jogo, Maracanã, relógio marca 30, agora 31 jogados do primeiro tempo. Vasco 0, Corinthians 1. Yuri Alberto marcou na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu, chega mais, fala Pedro Cohen. Hoje foi dia da abertura da Copa Africana de Nações e Marrocos venceu Comores pelo placar de 2-0. Brian Dias aos 55 minutos e El Kaabi aos 74 marcaram os gols da equipe de Marrocos. Curtindo o futebol da Bandeirantes, Vasco chegou, cruzamento na grande área, Gustavo Henrique tirou. Que bola do Coutinho nas costas da zaga, hein, Coutinho? Que bola do Coutinho. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, no Grupo Souza Lima. Para subir o volume do torcedor vascaíno no Maraca. Vem Vascão, na ponta direita, Paulo Henrique, que da grande área, girou, soltou na meia, para Nuno, bateu cruzado, travado, passa por todo mundo, Mateuzinho, mergulha Mateuzinho na segunda trave, persiga, escanteio, Vascão, Milhossi. E agora, depois de um tempinho mais quietos, o torcedor do Vasco volta a aparecer e cantar bastante no Maracanã, impulsionado pelo momento do time no campo de jogo. Coutinho vai cobrar o segundo escanteio do Vasco. Felipe Coutinho toma distância para fazer a cobrança de escanteio na ponta esquerda, Corinthians fechadinho lá para o meio da grande área.
Escanteio pro Vasco bater 1-0 pro Timão. Coutinho toma distância, 33 minutos jogados na Bandeirantes, trazendo pra você. Coutinho levantou, Yuri Alberto tá na segunda trave, foi ele. Hugo Souza deu um tapa na bola, tirou, voltou pra Bidu. Bidu lança, Memphis Depay dominou, Depay ganhou do primeiro, do segundo, 3 em cima dele, girou por dentro, boa bola pra Bidu. Pra Bidon na devolução, corta a marcação do Vasco. Bidon não foi no pé, ó, pedalada, hein? Que isso? Olha o Andrés Gomes pedalando a moda antiga. Passando o pé em cima da bola, mas volta o torcedor, perdeu a paciência. Legal a pedalada, mas solta a bola. Vem o Vasco pro campo de ataque na ponta esquerda. Pumita Rodrigues pressionado, José Martins chega a marcação. Pumita tenta levar pra linha de fundo. Cruzamento vai nas mãos, Hugo Souza. Um alto gigante amarelo da Fiel. Milhossi. Insistindo nos cruzamentos o time do Vasco. De um lado o Andrés Gomes, do outro Pumita. Chegam muito, mas não tem ninguém dentro da área. Hugo Souza mais uma vez sobe tranquilo pra salvar o time do Corinthians. Alexandre Pretzel, 1-0 Timão e o jogo Pretzel. Jogo normal. O Vasco obviamente teria que sair mais, porque está perdendo, mas o Yuri Alberto perdeu a bola do título no primeiro tempo ainda, hein? Corinthians muito bem no jogo. Tá gostando do jogo, Zaidan? Melhorou muito, né? O que a gente dizia, que saiu o gol, muda a história. Saiu, o Corinthians poderia ter feito 2-0. O Vasco só agora melhora com o Felipe Coutinho se movimentando mais, fugindo da marcação. Não estava aceitando a marcação. Se movimenta mais agora, o Vasco cresce no jogo. Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo no estádio do Maracanã, no microfone da Bandeirantes. Você, curtidor tradicional da Anhel da FM 90.9, o sorriso da torcida Corinthians. Mateuzinho, meu, tem cada lance de jogador que não dá pra entender nada, hein? O Mateuzinho ficou preso entre as pernas, um trança-perna em cima da outra perna, sem nem como descrever isso, um X de pernas. Ele e o Andrés Gomes. Aí o juiz para o jogo, dá falta pro Mateuzinho, é isso, ô Milhossi? É isso, mas detalhe pro Raniel, viu, Martelli, que se jogou no gramado agora, parece que sentiu alguma coisa na panturrilha, pediu ajuda pro Martínez, agora já tá de pé. Todos os jogadores do Corinthians à disposição, mas o Raniel sentiu alguma coisa nessa pausa. Timão vai cobrar a bola no campo de defesa. 35 minutos jogados deste primeiro tempo, o Corinthians desce, Matheus Bidu lançado, linha de fundo na ponta esquerda, mais na cobertura, Nuno Moreira. Moreira sai jogando no campo de defesa, ele tenta escapar, sobe a marcação do Corinthians, Barros encosta, perde a bola, Barros vai embora, Barros na entrada da grande área, sobe a marcação do Timão, torcedor do Vasco que é pressa 1-0 pro Corinthians, 35 minutos jogados do primeiro tempo, é a final da Copa do Brasil. Gustavo Henrique ficou na saudade, Rayan ganhou, Rayan ponta direita aqui na da grande área, pedalou, balançou ele, Ramalho, Rayan cruzou, passa da bola, Coutinho! E o Mateuzinho tira com o Bepão de bola. O Rayan não fechou o Coutinho pro gol, Milhossi. Deu toda a vida de que bateria pro gol. E por isso a zaga do Corinthians ficou confusa. O passe era perfeito pro Coutinho se ele tivesse 2 centímetros a mais de perna. Senão seria o gol do Vasco da Gama. Faltou perna pro camisa 10 do Vasco, Coutinho. O Corinthians agora respira. Por pouco não sai o empate. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Chance boa do Vascão que desce para o campo de ataque. Lançamento para Coutinho na ponta esquerda. Vem na cobertura José Martínez, hein? José Martínez. O que tá fazendo de cobertura é uma brincadeira. José Martínez tira a lateral cobrado para Vasco na ponta esquerda. Toma distância, arremessou Coutinho. Coutinho para Pumita. Pumita levantou para Rayan. Gustavo Henrique, o gigante zagueiro da Fiel, tira. Corta de qualquer jeito, afasta o perigo. Pro Timão que vê o Vasco na pressão. Pro Timão que vê o Vasco na pressão. O sorriso do torcedor corintiano é de Yuri Alberto que fez o gol 1-0. Mas tem que marcar bem o Timão. Corinthians vence o jogo, mas está na pressão do Vascão. Já vou para a live youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Em todos os cantos do Brasil, em todos os cantos do mundo. O Timão na Bandeirantes. Vem pro campo de ataque o Vasco. Robert Ferreira pela esquerda, solta, passe lateralmente na canhota para Pumita Rodrigues. Pumita Rodrigues impedido. Erro juvenil, impedido. Pumita caiu. José Martínez, é ele? Ele mesmo. Despencou e a gente tem que ficar atento no André e no Rian, que foram chamados há pouco pelo Dorival para aquecimento. Fez sinal, ele fez sinal aqui na minha frente, ó. O José Martínez fez o sinal. O que ele tá correndo mal assim, mas ele fez o sinal, viu? Não vai dar pro José Martínez. Que inclusive, vou te falar, tava cobrindo uma barbaridade de bolas aqui do lado direito da zaga corintiana. Mas não vai dar pra ele, viu, Pretzel? Eu colocaria o André. Aliás, eu pedi ao André já na escalação original. Apesar da lesão do Martínez, o esforço dele é tremendo. E defensivamente ele fez um jogo de entrega muito bom para a realidade de uma decisão. Ô Zaidan, foram 37 minutos intensos do José Martínez no Maraca.
Até porque o Mateuzinho, ora ele abre como um ponta, como no lance do gol. O Mateuzinho está muito bem no jogo. E ele fez 2 coberturas na área, impedindo o gol do Vasco. Essa segunda, mais notória, né? A salvação realizada pelo Mateuzinho. E aí o Martínez faz a marcação desse lado. O Martínez está fazendo isso muito bem. Só aproveitar, Martelli, um abraço para José Maia, o mito. Está ouvindo a gente em Jaú. E para Marcos Luzac, corintiano. Está feliz da vida com o timão, Martelli. 38 jogados, 1-0. O Ronaldo Giovanelli, mas só agora o Dorival mandou os caras para aquecer. Não tinha ninguém aquecendo. E o José Martins vai ter que voltar, Ronaldo. Tá tentando voltar. Vai, Ronaldo. Não, é porque o Dorival está preocupado com o esquema que ele entrou em campo hoje, com a forma que ele entrou, pressionando um pouco mais, adiantando um pouco mais a linha e diminuindo o espaço entre os blocos. Ele foi bem até aqui, são 39 minutos, onde o Corinthians conseguiu chutar 2 bolas no gol, fez 1, e na terceira oportunidade o Yuri colocou para cima. Agora, tudo que foi feito pelo Dorival até aqui foi sinal de que ele plantou tudo isso. Até aqui, primeiro tempo, ele plantou tudo isso aí. Porque ele não teve jogadores à disposição, cartões que preocuparam ele no primeiro jogo. O Corinthians não jogou nada no primeiro jogo na Arena, e aqui não jogou nada mesmo. Tá a cara do Dorival esse time aí e esse campeonato também, viu? Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo o jogo. Um abraço pra galera ligada de Minas Gerais. Alô, Gustavo Brusca, tá curtindo o corintiano de coração, tá querendo a vitória do timão. Grande Renata. Grande Renata Emerson, hein? Quem diria? Corintiana também de coração. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Fala, Fabiano, o destaque. Martínez de volta, ainda com dores, ainda mancando, mas está entre os 11 do Corinthians no gramado. Na Bandeirantes você curte a final da Copa do Brasil no estádio do Maracanã. Tá anoitecendo, hein? Tá anoitecendo. Cristo Redentor à direita da cabine da Bandeirantes segue iluminando a cidade maravilhosa. 1 pro Corinthians, 0 para a equipe do Vasco. Timão desce, Bidon por dentro para Bidu. Bidu volta a jogada centralizada. O Roberto, autor do gol. Volta a jogada para a esquerda. 40 minutos jogados do primeiro tempo. 1-0 para Corinthians. Marcou o capitão do timão. Marcou do Mira, pisa na bola do campo de ataque para a esquerda. Volta o jogo lá atrás. Recomeça Gustavo Henrique. Canta forte o torcedor corintiano. Vaias da torcida do Vasco. Insiste Timão. Ranieri falhou. Ranieri deu passe de graça. Coutinho no contragolpe. Abriu a jogada na ponta esquerda para a descida. Andrés Gomes e Ramalho. Ramalho, Andrés Gomes. Gomes pedalou, escapou, cruzou na segunda trave. Vai pitar o gol. Ranieri arruma o passe no meio de campo. Ranieri entrega a bola. Coutinho abre a jogada pela ponta esquerda. É rápido o ataque do Vasco. Na meia esquerda, Andrés Gomes para cima da marcação. Pedalou, balançou, escapou do Ramalho. Para meio, ele levanta na segunda trave. Lá, como uma flecha na segunda trave. Nuno Moreira sobe, testa pro gol no ângulo superior direito de Hugo Souza. Para a explosão de estádio do Maracanã. Na marca dos 41 minutos jogados do primeiro tempo. Vascão empata o jogo. Nuno Moreira. Vasco 1. Corinthians também 1, Bruno Mignozzi. Empurrado por um Maracanã que agora está definitivamente em chamas. 70 mil vascaínos tiram o grito da garganta depois de um cruzamento perfeito que cobre toda a zaga do Corinthians e termina no atacante português, que vem para colocar, quem sabe, um dos jogos mais importantes da história do Vasco. O placar igualado de cabeça. O Vasco empata o jogo 1-1 no Maraca, Martelli. Leandro Quesada, gol do Vasco. Vasco 1 também pro Timão. Fala, Quesada. Esse mano a mano, né, em cima dos dois zagueiros do Corinthians é terrível. Foi o Ryan a menos de 5 minutos em cima do Gustavo e agora o Gomes para cima do Ramalho. E aí o cruzamento, eu não entendi o que o Maicon reclamou. Ele sequer saltou ali com o Nuno. Empatado o jogo para botar mais fogo nessa decisão. O jogo tá legal. Saiu 1-0, agora o empate, Marquinhos. Uma festa bacana do torcedor do Vasco, sinalizadores acesos em todos os setores do estádio do Maracanã. 1-1, tudo igual, fala Pretzel. O Michael queria impedimento, ficou olhando para a lua, não tinha nada. O Nuno Moreira veio de trás, Andrés Gomes mais uma vez sendo destaque. O Vasco empata num momento importante para não virar 1-0 para o Corinthians. Zaidan, tiro de meta, Timão, fala Zaidan, 1-1.
Pois é, a gente havia registrado aqui que o Vasco melhorou no jogo, porque o Coutinho começou a escapar da marcação. Ele estava ali muito confortável, preso na marcação. Quando ele começa a se movimentar mais, o Vasco aparece no jogo. Agora, o Ramalho, o Ronaldo, que comandou muitas defesas na vida, sabe disso. O zagueiro não pode dar esse espaço, não pode ficar essa distância. Senão é uma coisa de não ter ninguém. O cara deu uma penteadinha para o lado e cruzou. O Ramalho em nenhum momento se aproximou para tentar interceptar o cruzamento ou impedir o cruzamento. E aí facilitou a vida do jogador do Vasco, que cruzou na medida para o Nuno Moreira. O Vasco havia melhorado no jogo. Resultado justo até aqui, Marcão. É por aí, Ronaldo. Um time que o zagueiro sai para dar o combate, dá o espaço, aí sai o cruzamento, quem tá para disputar a bola é o Maicon, que é um cara de meio de campo. Então tá tudo errado, o posicionamento já estava errado aí. Então você não pode ter essa desatenção no final do primeiro tempo. Para mim foi uma baita de uma... Porque tava todo mundo ali, tava os dois zagueiros, voltando o Bidu. Então você não pode deixar o cara cruzar, você tem que diminuir o espaço. O erro maior aí foi do Ramalho, que não encurtou, aí o cara cruza e pega o outro atravessando do outro lado. E o Michael praticamente levanta a mão porque falou, eu não tinha que estar aqui, tem alguém aqui no meu lugar, ou só eu. E saiu o gol. Um erro de marcação e o Corinthians toma o gol de empate. 44 minutos jogados deste primeiro tempo, 1-1, tá tudo igual, é Copa do Brasil, é a final da Copa do Brasil, emoção até o fim para você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, 1 pro Vasco, 1 pro Timão, 44, quase 45, daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Ricardo Caprotti, Coutinho escapa da marcação para a esquerda, volta jogada por dentro para Thiago Mendes inverte lado do campo lá pela ponta direita, é para Paulo Henrique chegou, dominou para cima da marcação, Vasco na pressão, Paulo Henrique escapou por dentro, não soltou, demorou, soltou depois para Coutinho perde a bola, Corinthians tenta descer o contra-golpe, Bidu, quase, hein? Quase entrega o Bidu, toca de cabeça Thiago Mendes, entrada da grande área, chega Ranieri tira a volta para Pubita, Rodrigues sobe a placa e Fabiani. Mais 3, vamos a 48. Corinthians desce pro contra-golpe, Yuri Alberto lançado, aposta a corrida com o zagueiro, chegou Robert, Tijana inteiro, toca de cabeça, tira, torcedor do Vasco gosta. Contra-golpe pro Vasco na meia esquerda. Vai de novo, Andrés Gomes. Vamos até 48, já passamos de 45. 45 minutos jogados deste primeiro tempo. O intervalo inteligente da Bandeirantes tem jogo pela frente. Tá tudo aberto, 1-1, tudo igual. Vascão desce, levantamento na linha de fundo. Vai chegar, Rayan chegou na bandeira de escanteio, pedalou, balançou. Volta a jogada pela meia direita do campo de ataque. Insiste com o Paulo Henrique. Paulo Henrique verte o lado do campo. Tá abrindo o campo, hein? Abre o campo. Na meia esquerda pra Coutinho. Coutinho e Mateuzinho. Coutinho levantou de novo. Ramalho não tirou, vai sobrar na entrada da grande área, girou, pedalou, balançou, Andrés Gomes, e a falta na sequência. Falta de ataque do Vasco, que susto, hein, Milhossi? É uma sequência de ataques do Vasco, é muito perigoso o time do Fernando Diniz. De novo, um cruzamento que foi até o Felipe Coutinho, depois volta para o outro lado e por pouco o Andrés Gomes não completa para a rede. Na sequência ele faz falta em cima do Breno Bidon. Corinthians aproveita para respirar porque a atmosfera nesse momento é do Cruz Maltino, Martelli. Prepare-se para decolar a temporada do NBA, está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo com o Disney Plus. 46 minutos jogados, explode o Maracanã na festa do torcedor do Vasco, empatou 1-1, tá tudo igual, gol de Nuno Moreira, o primeiro gol marcado de Yuri Alberto, Hugo Souza, quebra de perna direita para o campo de ataque, sobe Memphis Depay, sobe também a marcação, Memphis fica sentindo, mas a bola tá nas mãos do goleiro, é isso, Fabiani? É isso, na jogada inteligente do Barros, que opta por recuar pro goleiro e acalmar o jogo pro Vasco, que sai pelo lado direito. 46,5 vai terminar o primeiro tempo no microfone da Bandeirantes, tudo igual 1-1, já o intervalo inteligente com Ricardo Caprotti para todos os cantos do Brasil e do mundo, você curtindo, esse é o palco do jogo. O Maraca, o templo do futebol, a casa do inesquecível. Vem para o campo de ataque, insiste a equipe corintiana. Na meia esquerda, escapa da marcação. Memphis Depay volta, jogada para canhota, para Bidu. Bidu recua no campo de defesa para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique chama para o campo de ataque. Mais uma vez o seu companheiro de zaga na meia direita. André Ramalho pisa na bola, volta a jogada para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, último homem do timão, gira a jogada pela meia esquerda. Mete a bola nos pés do Bidu. 47 minutos jogados, vai terminar o primeiro tempo. Canta forte o torcedor do Vasco. Bidu cruza a fronteira pela meia esquerda. Entrega a bola de primeira, é para Bidon para Bidu, Bidu volta, jogada pela quarta zaga, vem Gustavo Henrique, eles estão querendo o fim do primeiro tempo, hein? Vai terminar o primeiro tempo, 47-30.
Um pro Corinthians, um pro Vasco, tudo igual na final da Copa do Brasil até o momento. Sai jogando no campo de defesa Gustavo Henrique. Ele gira pela meia esquerda para Bidu, Bidu pela ponta para Bidon. Bidon vai cruzar a fronteira, não vai. Wilton Pereira Sampaio aponta o centro de campo. Aplausos da torcida do Vasco. A final da Copa do Brasil está indefinida. Um pro Vasco, um pro Corinthians da Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu alô. Boa noite, Ricardo Capriotti. Alô, Martelli, boa noite. Temos uma final, temos uma decisão de Copa do Brasil. Finalmente saiu um jogo, né? Porque tinha tudo para ser modorrento como foi o da quarta-feira, mas aí o gol do Yuri Alberto mudou esse panorama. E o jogo tá bom, ficou boa a final. 1-1, intervalo de jogo, intervalo inteligente. Bandeirantes está no ar com a reportagem Bandeirantes em ação no Maracanã, pulsando, fervendo a atmosfera da final da Copa do Brasil. E é com vocês. Alô, Bruno Migliozzi. Fala, Luiz Fabiani. Olha, Capri, sentimento do jogo é que o primeiro tempo termina mais pelo lado do vascaíno do que pro lado do corintiano, viu? Que os jogadores do Corinthians deixam o campo cabisbaixos, indo pros vestiários, e a torcida do Vasco aplaude bastante. Comentamos bastante no pré-jogo sobre a ausência do Garro nos 11, agora ele é opção pro segundo tempo, quem sabe? Felipe Longo, Garro, Romero, Carrilho, Kaká, Andileri, Vitinho, Rian, João Pedro, André, Guinegão e Dieguinho, as opções de Dorival. Do lado do Vasco, viu, Capri? Boa tarde para você, para me brigar aqui na Rádio Bandeirantes durante o intervalo. Destacar que o momento e a atmosfera do Maracanã nesse instante são totalmente favoráveis. O torcedor do Vasco em algum momento ficou mais quieto, mais ressabiado, agora canta alto e faz realmente um alçapão o estádio do Maracanã. E claro que o corintiano também aqui presente fez muita festa, em algum momento até superou o torcedor do Vasco no grito. Sobre Fernando Diniz, que rapidamente voltou ao vestiário, Capri, não costuma mexer muito no segundo tempo, 2, 3 mexidas no máximo, é o que faz o técnico vascaíno, que volta satisfeito pelo desempenho, pela postura do Vasco. Finalzinho do primeiro tempo de um jogaço no estádio do Maracanã, Capri. Agora o Fabiani, percebi aí que o Yuri Alberto saiu meio que mancando um pouquinho ali, hein, no intervalo, deu uma mancadinha, ele parecia sentir alguma coisa ali na perna direita. Deu pra perceber aí o Yuri Alberto, a movimentação dele nesse final do primeiro tempo no campo ali, ô Fabiani? É uma cena incomum ao que rolou no jogo de ida, Capri, que o Yuri Alberto saiu mancando também no intervalo porque ele tem um desconforto no pubis, ou melhor, uma lesão no pubis, e forçou a barra para jogar a reta final da Copa do Brasil. Tanto o jogo de volta contra o Cruzeiro quanto as duas finais. Sim, o Yuri Alberto sentindo, mas deve jogar 90 minutos, está no cronograma do Corinthians. Hora de opinião, e que quarteto, hein? É um quarteto de peso para opinar nesse intervalo de jogo. 4 comentaristas gigantes para você não perder nada da análise dessa partida. Eu começo com você, Cláudio Zaidan. Me conta aí como foi o primeiro tempo. Fala, Zaida, boa noite. Boa noite, Capriotti. Boa noite. Se nós tivemos Fala, no primeiro Caboclinho, jogo uma pelada, um jogo fraquíssimo, né? Esse jogo começou no mesmo ritmo, na mesma toada, devagar, passos errados. E aí todo mundo aqui cantou a caçar a aposta. Tem que sair um gol aí, porque tá todo mundo cauteloso demais, precavido demais. E se não sai um golzinho, eles vão arrastar esse troço até os pênaltis, né? Aí a esticada do Mateuzinho, fantástica, o Yuri Alberto faz o gol, a defesa do Vasco falhou, aliás, falhou várias vezes. Aí o Corinthians faz o gol, o Vasco fica ainda mais desnorteado, com a defesa falhando, o Yuri Alberto poderia ter feito o segundo, mandou pra fora. O jogo começa a mudar. Coutinho, que estava simplesmente aceitando a marcação, estava ali encurralado, sem fazer nada, ele começa a se movimentar, os passes começam a sair, o Ryan sai do centro de ataque, começa a abrir pela direita para atacar ali em cima do Bidu, o Bidu apoiava, e o Vasco cresce no jogo. Começa a ter oportunidades e acaba saindo o gol, depois de uma bola em que houve uma lassidão, uma distância excessiva dada pelo Ramalho. Placar justo, o Corinthians começou melhor, foi melhor até a primeira meia hora ali, depois o Vasco equilibra as coisas e chega ao empate, placar merecido até aqui, vai ser um grande segundo tempo, e um abraço para o palestrino Luiz Alberto Pisani, ouvindo a Bandeirantes, Capriotti. Muito bom, quero te ouvir, Ronaldo Giovanelli, vamos lá, Ronaldão, me conta aí o primeiro tempo, como é que foi, Ronaldo, boa noite. Boa noite, Capri. Pra mim surpreendeu, porque se fosse aquele Corinthians que saiu da arena aqui, era pra já estar uns 4 pro Vasco. E teve a chance de sair na frente, fez um gol, depois o Yuri perdeu mais um. Mas a verdade é assim, o Corinthians
com uma outra atitude, com uma outra forma de marcar. O Bidu tá muito mais na frente, por isso que saiu e tomou o gol nas costas junto com o Maicon. O Maicon não é o cara para estar disputando a bola com o atacante dentro da área. Ah, mas foi o lateral que veio, eu não sei quem veio de trás. Mas a postura do Corinthians, para mim, agradou logo no começo do jogo. Sai na frente, toma um empate, agora tem que reagir. Não pode lembrar a equipe que jogou aqui na arena, né? Eu acho que pelo menos nas atitudes, os jogadores, posicionamento, teve erro sim. O zagueiro não pode sair no combate próximo à área e dar o espaço pro cara cruzar. O lateral sim espera o cara vir para dentro, sambar. Mas o zagueiro saiu da função dele dentro da área, que foi o caso do Ramalho, ele diminui o espaço. Então você não vai ter que cruzar, você vai ter que jogar para trás ou achar alguém. E ele não teve esse time. Então acabou saindo o cruzamento. E aí outro time errado foi o Michael levantando a mão, dando condição para sair o gol. Então tudo isso é posicionamento e erros. Mas o Dorival começa bem o jogo com uma equipe que foi totalmente diferente. Eu acho que o campeonato está em aberto. Eu achei que poderia, o Yuri tendo mais tranquilidade, poderia já estar saindo com 2-1, vai no caso. Porque o Vasco ia fazer o gol porque estava atacando bem. Agora não pode perder as oportunidades. O Corinthians teve 2 oportunidades, fez 1. Na terceira o Yuri rifou. E o Vasco teve uma grande oportunidade e fez um gol. Então, final de campeonato, são erros e acertos, Capri. Agora, o Corinthians veio totalmente diferente do que veio na arena. É um outro time. Eu gostei, pelo menos, do que o Dorival colocou pra gente aqui no primeiro tempo. Porque se fosse aquele time que jogou aqui na arena, já tinha entregado os pontos aí, Capri. Muito bom, já volto para te ouvir também, Ronaldão, agora com você, Pretzel, a sua visão desse primeiro tempo, intervalo de jogo, 1-1 no Maraca. Fala, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capri, um abraço para ti, para todo mundo. Eu acho que o Corinthians fez um bom jogo até os 25, e aí tem o lance capital do primeiro tempo, na minha opinião, é o gol perdido pelo Yuri Alberto, sozinho. Se ele faz o gol, e até foi um lançamento, nem foi um lançamento, foi um corte do Martínez, aleatório, ele nem tá olhando para frente, ele só afasta a bola, a defesa do Vasco muito mal posicionada, como sempre, aliás, seus 2 zagueiros. E o Yuri Alberto entra sozinho para fazer 2-0 aos 25 do primeiro tempo. Se ele faz 2-0, na minha opinião, mataria o jogo e o ambiente também. Seria realmente uma bomba em cima da torcida do Vasco. Então, para mim, essa foi a bola do primeiro tempo. 1-0 correto. O Dorival inteligente, abrindo o Mateuzinho como ponta para jogar nas costas do Puma Rodrigues, que não marca ninguém. E 3 vezes o Corinthians chegou, 2 para fazer o gol. A primeira o Yuri Alberto fez, a segunda ele perde um gol incrível. Depois o Vasco melhorou seu posicionamento. Quando o Corinthians quis jogar pelo meio, errou. Ranieri deu o passe errado e aí na pressão depois saiu o gol do Vasco no belo cruzamento do Andrés Gomes para o gol marcado pelo Nuno Moreira, que estava bem discreto no jogo, mas empatou a partida. Então, o Corinthians tem que continuar jogando nas bolas longas. Matheus Bidu pela esquerda, Mateuzinho pela direita. Porque quando quis jogar pelo meio, acabou perdendo a bola, ocasionando oportunidades para o Vasco da Gama. 1-1 num bom jogo de futebol. Mas para mim, Capri, a bola do campeonato era o gol do Yuri Alberto aos 25 minutos, quando ele perde uma chance incrível, Capri. Eu escrevi aqui no X, viu, o Pretzel, viu, Quesada? Yuri Alberto em dia de Yuri Alberto. Gol com pinta de craque, gol perdido com jeito de bagre. Nada mais Yuri Alberto do que isso. É uma boa Eu analogia. até hoje não consigo definir se o Yuri Alberto é craque ou se ele é bagre. Boa analogia, eu já comi bagre frito, viu? Não é ruim. Não é ruim, não. Fala, Quesada! Quero te ouvir também. Boa noite, Quesada! Boa noite, Capri. É a frieza de fazer 1-0 e depois aquele jeito estabanado que a gente já conhece. Esse sim é um atacante bipolar, não é? Porque ele consegue fazer coisas bestiais, mas às vezes ele é a própria besta, não é? Ele consegue perder um gol, inclusive o gol mais fácil eu acho que ele perdeu, né? Que foi o segundo gol, né? Mas enfim, acontece, tá 1-1. Eu acho assim, eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado, falando do Corinthians especificamente, o Corinthians tem que tomar cuidado ao deixar o Ryan mano a mano e o Gomes mano a mano com os zagueiros, né? Antes do gol de empate do Vasco da Gama, o Ryan ficou mano a mano com o Gustavo Henrique, deu um drible seco. Gustavo Henrique, quando viu, o Ryan já estava lá, praticamente invadindo a área do goleirão da equipe do Corinthians. E a mesma coisa aconteceu aí sim no gol, não é? O mano a mano do Gomes com o Ramalho. E aí o Ramalho facilmente driblado e o cruzamento. É verdade que o Maicon não é bem esse marcador, mas quem tá ali tem que atrapalhar o jogador que tá tentando fazer o gol, né? E aí me chamou a atenção que o Maicon sequer saltou para tentar disputar a bola com o português Nuno Moreira e depois ficou reclamando de algo lá que ninguém entendeu o que era, né? Não sei do que ele estava reclamando, mas enfim,
esse é o maior perigo do Corinthians, né? Deixar os zagueiros mano a mano com esses dois caras que têm características muito iguais que vão para o enfrentamento. Gomes de um lado e o Ryan do outro. E o Corinthians precisa entrar mais no jogo no meio campo, né? Porque o gol do Corinthians, vamos falar a verdade, foi um lançamento lá da defesa do Ranieri pro Mateuzinho e o Mateuzinho esticando a bola com muita precisão pro Yuri. Fora isso, pouca criatividade nesse meio campo do Corinthians. Então o Corinthians também tem que ficar ligado com isso, não é? Enfim, e o Martínez, eu sou um crítico do Martínez. Sem a bola, ele fez um grande jogo, né? Agora, quando a bola cai no pé para construir o jogo, realmente ele tem uma deficiência enorme. Eu acho que os dois times vão voltar iguais, com as mesmas formações, pro início do segundo tempo. É a minha previsão aí pro início do segundo tempo, Cabri. Valeu, Quesada, vocês voltam já, hein? Daqui a pouquinho, hora de segundo tempo, de muito mais emoção. Por enquanto, a decisão está indo para os pênaltis. Corinthians 1, Vasco da Gama também 1. O intervalo inteligente. Bandeirantes volta já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças. É confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil.
Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos, tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Pedro Martelli. Mateuzinho ganhou pela ponta direita. Cruzou para Yuri Alberto na cara do gol. Dominou. Yuri Alberto vai fazer. Bateu no gol. Tá aí o gol do Yuri Alberto, gol que vai garantindo o empate, não é? Porque o Vasco na sequência também fez um gol e por enquanto tá tudo igual no Maracanã. Os times já voltaram aí, Bruno Milhosa e Luiz Fabiani. Olha, Capri, Corinthians em campo e são os mesmos 11. O Timão vai sem alterações para a reta final da partida. Parece que o Fernando Diniz está fazendo mistério, né, Milhose? Nem sinal ainda, viu, Capri? Os jogadores do Vasco da Gama seguem no vestiário. Corinthians já tá no campo. Zaidan mudaria o Corinthians para o segundo tempo? Não mudaria não, Capriotti. Se o Martins tiver condição, ao contrário do que a gente previa, ele faz um ótimo jogo. Eu manteria o time. E você, Pretzel, mudaria ou deixaria assim mesmo? Assim também, porque não houve tanto perigo assim por parte do Vasco em cima dessa formação do Corinthians. Manteria assim. Quesada? Não mudaria por enquanto não, mas acho que o Garro tem que entrar no jogo em algum momento, né? O Garro tem que entrar, nem que seja 10, 15 minutos pro final do jogo. E aí, Ronaldão, vai assim ou mudaria se fosse o Dorival, Ronaldão? Não, o mais importante já mudou aí, foi a forma de jogar, da entrega dos jogadores do Corinthians em bloco, atacando, defendendo, porque o que ficou na cabeça do torcedor foi aqui a Arena, então acho que isso já mudou. Agora, daqui mais uns 15 minutos eu quero ver o Garro em campo. Não sei o que vai fazer o Dorival, mas eu quero o Garro em campo para ter uma qualidade maior para finalizações também, viu, Capri? Certo. Bom, no primeiro jogo o Vasco também demorou para voltar, né? Parece que o Vasco da Gama tem uma predileção aí pelo intervalo. Nós já estamos com 18 minutos de intervalo e nada do Vasco da Gama. Ô Martelli, você que tá vendo a festa aí do torcedor corintiano de camarote aí, como é que tá a torcida do Corinthians aí, hein, Martelli? Depois do gol, Capri, depois do gol do Vasco, não vou dizer que parou de cantar, não. Continuou cantando, só que aí é a lei da física normal, né? Então, mais ondas sonoras de mais gente. Então, como tem a maioria do torcedor do Vasco, aí ficou um pouco abafado. O torcedor do Vasco ensaiou um Vasco agora para ver se os caras voltavam, viu? Mas não voltaram, não. Tá um clima de apreensão aqui no Maraca, viu? Tá realmente estranho, viu, Capri? O Pretzel falou um negócio no começo do jogo, né? Pô, parece que os dois times estão com medo. O torcedor também tá, viu? O torcedor aqui também está com medo. É um medo de perder, mas ao mesmo tempo não ter aquela coragem para lá e tentar ganhar, sabe, Capri? Mas o legal foi o medo que apareceu na cabeça do Diniz
Porque ele mudou totalmente a forma de trabalho dele. Foi pro Mundial e mesmo assim saiu jogando, tomou sufoco. Hoje aqui ele manda quebrar. Então acho que o lado bom é esse. O Diniz aprendeu, não pode ficar ali na zona de desconforto. Voltou e com mudança ou sem mudança, Miliozzi? Os mesmos jogadores também a princípio, viu, Capri? Vai manter a escalação Fernando Diniz. Então vai ser um jogaço. Se segura aí, torcedor, porque tem mais 45 minutos de muita emoção no Rádio Esportivo do Brasil. E para contar toda essa história, os últimos 45 minutos da Copa do Brasil e do futebol brasileiro em 2025. Ele está de volta. Solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Caprotti, inverte em seus lados, Ryan bate na bola, começa o segundo tempo. Curtindo o futebol da Bandeirantes desta noite, agora no Rio de Janeiro, vale o título da Copa do Brasil. Vasco esquerda, agora Corinthians à direita, já vem Vascão na ponta esquerda, cruzamento para dentro, Ramalho vai no alto, tira, toca de cabeça, a quarta marcação do Corinthians está jogando no campo de defesa para meio direita, Mateuzinho lança para campo de ataque para Yuri Alberto, ele, Robert Renan, é melhor pro Robert Renan, hein? Firme, vem por baixo, põe para fora, os times são os mesmos, Fabiano Minhossi. Pelo lado do Corinthians, sem alterações. Vasco é o mesmo também. Começa o segundo tempo na Bandeirantes do tradicional Dial de FM 90.9 na faixa estendida de 86.3 para todos os cantos do Brasil. De novo, se acende o refletor, tem comunicação no telão. A torcida do Vasco acende mais alguns sinalizadores em vermelho no setor sul. Corinthians vem para campo de ataque, o Alberto para Depay. E vai pitar cartão, Depay a sair na cara do gol, cartão amarelo. Cartão amarelo pro Cuesta e o Alberto ia botar o Depay na cara do gol. É isso, Fabiani. Isso aí, Pedro Martelli na tabelinha. O Memphis Depay ia ficar cara a cara, falta tática esperta do Vasco, mas dá a chance do Corinthians cruzar. Cartão amarelo pro Cuesta, merecido, Pretzel. Merecida, essa defesa do Vasco é lenta, tem que jogar forçando mesmo. Foi, né, Zaidan? Claro, lance para amarelo, sem dúvida. Falta pro Corinthians bater no campo de ataque pela ponta esquerda, toma distância, vai pra cobrança, Memphis Depay e Maicon. Comecinho do segundo tempo e a final da Copa do Brasil, tá 1-1, tá tudo igual, mais 45 minutos de bola rolando. Timão tem falta para cobrar pela meia esquerda. Vai pra bola, Memphis Depay com a perna direita, a opção é o destro. A opção com a perna esquerda é Maicon. Jogadores do Corinthians lá pro meio da grande área, se caprichar a bola entra, Coringão. Se caprichar a bola entra, vai pra cobrança, Memphis Depay, vai pra cobrança, Maicon. 1-1, tudo igual. 2 jogados deste segundo tempo, apita Wilton Pereira Sampaio, vai autorizar a cobrança de falta para o Corinthians na meia esquerda, a fiel torcida quer o gol, Memphis passou, Maicon levantou, segunda trave, o toque de cabeça para o meio da área, vem Gustavo Henrique, toca por cima do gol. Não vale mais nada, falta de ataque, Fabiani. E o Ranieri olhou feio pro Nuno Moreira, porque foi só na experiência o português. Esperou o contato, o Ranieri deu nas costas, nada a marcar de acordo com o corintiano. Para o Wilton e para todo mundo com um pouco de sensibilidade, falta bem marcada a favor do Vasco. Ative efeito estrela, semana de estrelas de 19 a 26 de dezembro, prêmios que te colocam no topo. Comecinho do segundo tempo, quase 3 minutos jogados deste segundo tempo no microfone da Bandeirantes, 1-1, tudo igual. Gustavo Henrique está jogando no campo de defesa, põe pra fora sem brincar na bota, tava com ele Ryan, lateral pro Vasco bater no campo de ataque na meia direita, toma distância, vai pra cobrança, tem pressa, Paulo Henrique faz a cobrança pra Ryan volta a jogada no campo de defesa pela quarta zaga pra Cuesta, amarelado, primeiro cartão do jogo, Cuesta por dentro se apresenta, Thiago Mendes volta jogando pra Cuesta pelo campo de defesa na meia direita, de novo pra Mendes, se posiciona como se fosse um terceiro zagueiro, tá centralizado, Mendes da meia esquerda pra Robert Renan, Mateuzinho ganhou, foi na bola, Gizão não deu falta, voltou atrás e deu a falta, hein, Milhossi? Porque chega atrasado o Mateuzinho, nessa bola dominada pelo Andrés Gomes, já adiantando o time do Vasco, falta marcada, o Cruz Maltino tem a posse no campo de ataque. Barros no campo de ataque, no círculo central, chapa a bola à frente, buraco na marcação do Timão, Thiago Mendes adiantou, Ranieri não comete a falta e não desarma, volta a bola para o meio esquerdo, insiste a equipe do Vasco, para cima da marcação, Andrés Gomes pedalou, balançou, levou para a linha de fundo, boa fita, vem por baixo, José Martínez do carrinho, tira mais uma, Andrés Gomes insiste lá pela ponta esquerda, mais uma fita, bandeira de escanteio, Martínez em cima dele, tenta ganhar, Martínez ganha, Martínez pisa na bola, rasga de qualquer jeito para Yuri Alberto dominou no peito, tentou girar frente, a marcação, pede a falta, Wilton.
para o jogo da falta pro Timão, Fabiani. E aí o Yuri Alberto no pivô com esse duelo diante do Robert Renan. Foi assim na ida, está sendo assim na volta. O corintiano marcou um gol, mas é bem verdade que teve a chance de marcar o segundo e desperdiçou. Posse alvinegra dos paulistas. O que espera do segundo tempo, que é Sade e Ronaldo Giovanelli? O que eu espero é que principalmente o Yuri, né? Ele consiga dominar essa bola e fazer algum tipo de jogada. Ele toda hora vai pro lance esperando a falta, né? Então ele mata um monte de possibilidade do Corinthians. E do lado do Vasco da Gama, que o Coutinho entre um pouco mais no jogo, né? Porque o Coutinho é o cara provavelmente mais cerebral aí que tá em campo. E o que demonstra também, Pedro, é que o Dorival, esse era o time que ele queria pra final aí, pra brigar, pra estar jogando em campo, porque o Ranieri sentiu, muita gente sentiu aí, não sei se foi o Gustavo, mas ele segurou a turma aí, então acho que esse é o time que ele quer ver ganhando o título, vamos ver. Vasco com o Andrés Gomes na esquerda, levantou a segunda trave, Bidu no alto, tira igualzinho o gol. Bidu tira, toca de cabeça, volta pela meia direita para Nuno Moreira, pisou na bola, soltura, linha de fundo, chegou, pedalou, balançou, encara a marcação, Paulo Henrique chega a marcação do Timão, tá fechadinho o Ranieri, ameaçou fazer cruzamento, foi para cima da marcação, perdeu. Vem por baixo, Memphis Depay está jogando para a equipe corintiana, placar de 1-1, tudo igual aos 5 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando no estádio do Maraca. Bidu quebra para o campo de ataque para Bidon, Bidon levanta para ele aberto para ninguém. Pra ninguém. Semana das Estrelas de 29, ou melhor, de 19 a 26 de dezembro, prêmios que te colocam no topo. É Estrela Bet. Quase 6 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque a equipe do Vasco. Na Bandeirantes, é a final da Copa do Brasil. Cadê a fiel torcida corintiana ligada na Bandeirantes, querendo o segundo gol? 1-1, tá tudo igual. Vasco domina no campo de ataque para a meia esquerda, pisa a bola. Coutinho tá pedindo cruzamento para baixo errado. Mateuzinho domina, Mateuzinho para Ranieri, Ranieri para Yuri Alberto. 3 dedos na bola, Yuri Alberto tentou fazer a parede, não tinha ninguém. Vasco pressiona, hein? Vasco tá inteiro no campo de ataque, Corinthians não consegue sair. Prepare-se para decolar. A temporada do NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN, ao vivo no Disney Plus. Falta Vasco, campo de ataque meio esquerdo. O que aconteceu, hein, Milhossi? Dobradinha para cima do Cauã Barros, foi para cima do Martínez e do Breno Bidon. Acaba sofrendo a falta. O Vasco não perde a bola, segue no campo de ataque. 1-1, tudo igual. 6, quase 7 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Vem Ryan, pedala, balança, escapa da marcação, flutua por dentro para Barros. Barros gira o jogo pela meio esquerda. É para Andrés Gomes. Andrés Gomes um pouquinho atrás para Thiago Mendes. Thiago Mendes na linha lateral da grande área, meio esquerda para cruzar na boca do gol. Toque de cabeça fraco. Fraco nos pés de Hugo Souza. Fabiani, o Milhossi, peraí, deixa eu ver, Timão, contra-golpe, Memphis Depay, meia esquerda, tentou dominar, ganhou, Bidon, escapou, Bidon, já tá pressionado no meio de 3, se não soltar vai perder, perdeu. Se não soltar vai perder, perdeu, ele faz a falta. O Wilton Pereira não marca a falta, hein? Hugo Souza tentou puxar o contra-golpe, não deu certo. Perde a bola o Timão. Vem Pumita, meia esquerda, cruzou o Zulu. Tiro de meta pro Timão, e só isso. É isso, né, Milhossi? É, esse Pumita agora brigou com a bola. Pega muito embaixo, não foi nem o cruzamento, nem o chute. Manda pra galera na Maracanã. Só pra destacar, viu, Martelli? Na equipe do Vasco, agora há pouco, o Fernando Diniz começou a conversar com o Verguete. E se fosse o Verguete agora há pouco nessa cabeçada do Coutinho, teria problemas o Corinthians. Cabeceou com muita liberdade, mas fraquinho. Hugo Souza defendeu. Daqui a pouco o Verguete pode ser novidade no Vascão. Descobre jogo duro, Vasco com Tigre na obra, dá tudo certo, vai de Tigre. O Pretzel é uma opção, afinal de contas, mesmo com o gigante Gustavo Henrique, os cruzamentos são perigosos, inclusive foi de onde saiu o gol do Vasco, hein? Verdade, mas ele perdeu espaço até porque o Fernando Diniz queria um time mais móvel, né? Pra mim o desafio agora é o desgaste dos dois times. O Vasco costuma cair muito de produção. Saiu mal Timão, Nuno Moreira passou, tirou Maicon por baixo, de qualquer jeito, rasga o cartão do Timão. Meu Deus, opa, disputa, o Yuri Alberto, opa, o Wilton Pereira Sampaio da falta de ataque, o Yuri Alberto ia sair na cara do gol. É isso, né, Fabiano? É isso, mas foi um lance muito esquisito e o Dorival Júnior ficou revoltado, saiu da área técnica em desespero e toma amarelo. O técnico do Corinthians revoltado porque o Yuri teria uma chance clara. Ele tá nervoso, hein, Zaidan, desde o primeiro tempo. Uma falta claríssima, né? É muita encheção de paciência. O cara tem que olhar mais o time, o que está acontecendo no jogo. Reclama de todos os lances. A falta foi na cara dele, inclusive. Bobagem, né? Bobagem. Perde tempo, leva o amarelo, deixa o time mais nervoso. A entrada do Verrete é uma norma se o time não está ganhando. Então é natural que ele entre. E aí, o Dorival pode responder com uma jogada interessante.
ele pode tirar o Ramalho, levar o Ranieri para a zaga e entrar com o Garro. O jogo permaneceu 1-1 e o Verratti entrar, é uma boa saída. Chegou agora o Pumita, bateu o gol, o Souza fez a tranquila defesa, sai jogando o Timão. Placar de 1-1, tá tudo igual, 9 minutos jogados, Vasco pressiona. Hugo Souza já teve que quebrar varas, porque o ataque ele quebra de perna esquerda. Michael sobe para tocar de cabeça, melhor pro Vasco. Pior na sequência, Bidu ganha, Bidu lateral esquerdo, cruza a fronteira, com falta. Pisão, falta para cima do jogador corintiano no meio de campo, hein, Fabiani? Eu não sei qual é o idioma, mas o Memphis Depay foi lá cobrar o Wilton Pereira Sampaio, pediu um amarelo pro Barros, que faz a falta tática para cima do Bidu. Nada disso, só conversa, só advertência, o Corinthians tem a bola. Grupo Souza, anima eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza, anima. Gustavo Henrique cobra a falta rápida para Matheus em linha de fundo, cruzou, tira a Pumita, bota em linha de fundo. O Timão ganha o escanteio, achou uma bola do campo de defesa lá no ataque, em Fabiani na direita. E para um time que parece adormecido, pode ser um presente dos deuses. A jogada do gol, Gustavo Henrique tentando o Mateuzinho, pode se repetir. Escanteio Corinthians, o primeiro a favor dele no jogo, Memphis e Maicon, um destro e um canhoto na bola. Escanteio pro Corinthians bater na ponta direita, toma distância, Memphis Depay chega com ele junto a ele, Maicon, jogadores lá pro meio da grande área, esperança da fiel torcida corintiana, que tá posicionada atrás do gol de Léo Jardim. Wilton Pereira Sampaio vai lá no meio da grande área para passar alguma orientação. A expectativa, você ligado no microfone da Bandeirantes, 1-1, tudo igual. Timão no campo de ataque, escanteio pro Corinthians bater, Maicon toma distância, tudo igual, Corinthians na final da Copa do Brasil. Passamos de 10 minutos jogados do segundo tempo. Capricha aí, Maicon, capricha Memphis Depay. E o Wilton vai lá falar de novo, hein? Agora como fala? De quem? Bidu e Thiago Mendes. Enquanto isso, o André Ramalho e o Yuri Alberto vão conversar no cantinho, provavelmente combinar a jogada. Escanteio pro Corinthians bater, toma distância, vai pra cobrança, Maicon autoriza o Wilton Pereira Sampaio, vai, autoriza, seu juiz está falando com 3 jogadores do Vasco, como demora o Wilton. A não ser que seja algo do VAR, hein? É nada. Mandou bater o escanteio. Maicon saiu da bola. O Wilton manda esperar, cara, é impressionante. Ô Wilton, fecha o tempo de novo lá na área. Fecha o tempo de novo lá na área. Gustavo Henrique, o gigante, o Wilton não consegue botar ordem mesmo, mas parando 3, 4 vezes o jogo. Mas ele não é juiz de boxe, cara. Não tem que separar os dois. Tem VAR lá. Bate o escanteio. Se os caras querem se agredir, as áreas deles, cara. É isso. Tá aí o VAR pra isso, ó. Avisa uma vez, ó. Não quer agarrar, manda seguir. Se eles se agredirem, se baterem, se estapearem, o VAR vem e chama. Se não, ó, vira isso, amarra o jogo. Aí chama 3, 4 jogadores. Vai, seu Wilton. Escanteio pro Corinthians bater. Toma distância, Memphis Depay, conforme eu disse. Michael foi lá pro meio da grande área. Depay toma distância para fazer a cobrança. Memphis Depay, autorizado, levantou, subiu. Subiu o zagueiro mais alto, que ele dá um toque com as duas mãos. Léo Jardim tira e aí ele dá falta de ataque. O Dorival tá louco da vida, hein, Fabiano? Ele tá quase invadindo o campo, porque o Wilton palestrou os jogadores, falou, isso é falta, isso não é. A bola nem chegou na área, ele já tava apitando, marcou a falta e de fato tava um empurra na área daqueles feios de ver no futebol. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Final da Copa do Brasil, jogo de volta, estádio do Maracanã, relógio marca 12 jogados do segundo tempo. Vasco 1, Nuno Moreira, Corinthians também 1, Yuri Alberto. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, fala Pedro Cohen. Estão jogando Vasco e Corinthians, mas tem novidade no Palmeiras. O River Plate anuncia a contratação de Aníbal Moreno, que agora jogará pela equipe argentina até 2029. Bandeirantes. Vem pro campo de ataque o Vasco, vinha do lado de ataque direito, falta marcada, posse de bola pro Timão. Ronaldo Giovanelli, você falava, na minha época, e aí? Era perigo de gol, mas já passou 5 minutos. Vambora, bora, toca. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Leandro Quesada, 13 jogados e o jogo fala Leandro Quesada. Num determinado momento aí, há mais ou menos 5, 6 minutos, o Dorival tá vindo pro time mais pro ataque, né? O Corinthians tá muito na defensiva, tem que tentar atacar mais em bloco, né? E tá mais presente no campo do Vasco da Gama, no campo defensivo do Vasco da Gama, porque a pressão é toda do Vasco nesse início de jogo. E em relação ao Verratti, a gente fez um jogo juntos, né? Ele entrou e fez o gol da virada do Vasco contra o Fluminense no primeiro duelo da semifinal. E agressão. E Thiago Mendes e Yuri Alberto. Thiago Mendes e Yuri Alberto, tá quente o clima.
O Michael vai lá tentar defender. Yuri, amarelo Thiago Mendes. Parabéns, viu, Wilton? O homem que precisava de 5 palestras para supostamente controlar o jogo. 6, 7 palestras e não controla o jogo. Cartão amarelo para os dois lados. Clima quente. Eu quero ouvir você. Fala, Fabiane. Só o testemunho aqui do campo. Eles disputam a bola pelo chão. O Yuri cai junto com o Thiago. Sobra um braço do Thiago que vai sim no rosto do Yuri. Não dá pra dizer se foi intencional, mas tem esse braço. O Yuri levanta revoltado mas e cadê devolve o VAR? a abraçada Cadê no o VAR? Thiago. Até agora o VAR então, não apareceu. Cadê o VAR? Ronaldo, eu não duvido que o Marco Aurélio Fazecas trabalhe. O Memphis está parecendo uma presa. Ou melhor, ele está numa caça e o Thiago Mendes é a presa, hein? O olho fixo. Ô Zaidan, eu quero te ouvir sobre tudo isso, Zaidan. Não, a culpa não é do árbitro, não. A culpa não é do árbitro. Você tem uma disputa, o Yuri sofre a falta primeiro, porque o jogador atinge a nuca dele, e quando os dois caem no chão, tem aquele empurra pra lá, empurra pra cá, cartão amarelo, tá tudo em casa. Aí depois fecha o tempo, né? E aí vai um tirar satisfação, aí entra gente do banco, e o Dorival, precisa parar com isso. O Dorival tem 40 anos de futebol, ele tá deixando o time mais nervoso, né? Porque toda hora ele vai pra cima do árbitro, ele já tomou um amarelo, ele pode ser expulso, e aí ele pode fazer falta ali à beira do campo. Calma, baixa a bola, o árbitro não tem culpa disso aí não. Os caras é que passam do limite, foi um lance de jogo, normal. Perdão, Zaidan. Ô, Pretz, eu tô achando que acho que o Mendes e o Depay devem ter carregado alguma coisa quando jogaram juntos, viu? Porque é um ódio dos dois. Deixa eu ver a chegada do Timão. Que tem Bidu. Bidu na entrada da grande área para Yuri Alberto, para Memphis. Ele furou. Memphis fura a bola, vem pro contragolpe. O Vasco. E agora, hein? E agora, hein? Vasco acelera a ponta direita. Paulo Henrique chega. Raniel para cima da marcação. Paulo ameaçou cruzar. Fintou como se não fosse nada. Raniel rolou para Rayan. Rayan escapou na ponta esquerda. Pomita pediu. Rayan prendeu, soltou por dentro para Coutinho. Ele levanta para ninguém. Pediu a falta. O Wilton não marca. Vem cruzamento na segunda. Trave Mateuzinho tira de bike. José Martínez rasa de qualquer jeito. Que isso, hein? Que pressão. Vasco pra cima da marcação do Timão. Vem lançamento à frente, tira Raniel, bate, vai sobrar para a meia esquerda. Estão pedindo um toque de mão. Nada. Hein, Pretzel? O ódio dos dois, um pelo outro, Pretzel. Mágoas passadas, isso pode acontecer em qualquer relacionamento, né, meu caro? Agora, eu concordo com o Zaidan. Segue o jogo, amarelo para cada um e vambora. Placar de 1-1, tá tudo igual. Relógio marca 16 minutos jogados deste segundo tempo do microfone da Bandeirantes. É a final da Copa do Brasil. Quente o jogo, quente demais o jogo do Maraca. Vem pro campo de ataque, insiste Pomita, desarmado por José Martínez. Que jogo. José Martínez para Bidon. Que lance! Bidon a la Zidane. No meio de dois se escapou, são 4 contra 2. Bidon abriu jogada direita para Mateuzinho. Mateuzinho para Yuri, para Memphis Depay. Golaço! 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 Toque de mão para tirar o fôlego da fiel torcida corintiana. Uma aula de futebol, um show de futebol. Bidon recebe a bola no campo de defesa. Lá Zidane, ele gira no meio de três, clareou. Tinham 3, clareou. Tinham 3. Ele olha para o campo de ataque. E aí, vou fazer o quê? Ergue a cabeça, mete a bola na ponta direita. Chegou, o Mateuzinho dominou. Depois de campo aberto, ele cruza, solta a bola nas costas da zaga. Yuri Alberto, linha de fundo. Ele é centroavante, mas é solícito. Chapa a bola pro meio da grande área. Chega de trás, Memphis Depay. Memphis Depay com gol aberto, bota pra dentro do gol. Um golaço no Maracanã pra fiel torcida corintiana pulsar, estremecer e vibrar. Pra tirar, lavar a alma desse povo que sofreu durante um ano. Pra lavar a alma da fiel torcida corintiana. Corinthians, uma aula de contragolpe. Bidon, Mateuzinho, Yuri Alberto Depay. Corinthians à frente na final da Copa do Brasil. Timão à frente. Corinthians 2, Memphis Depay. Vasco 1, Fabiani. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição e teu futuro é Breno Bidon, que com um giro fantástico deixa 3 marcadores para trás e aciona Yuri Alberto no cruzamento cirúrgico para aquele que foi contratado para decidir e decide, pelo menos até aqui de carrinho, o Memphis Depay. Marca o segundo do Corinthians, do jeito mais Corinthians possível, com a canela
Corinthians à frente no Maracanã, segundo tempo, Pedro Martelli. Para a explosão da fiel torcida corintiana. Só barulho que o torcedor corintiano faz aí. O lance sendo revisado pelo VAR. Alexandre Pretzel, gol do Timão. Pretzel. Confirmado. Gol legal, tem nada. Gol legal, jogadaça do Bidon. Foi muito bem, Martelli. Lá Zidane na escapada, gol de contra-ataque com uma defesa desarrumada. O Barros não conseguiu fazer a falta. 2-1 Corinthians, cirúrgico. Zaidan. Jogada de cinema, né? A jogada do Bidon e depois o Mateuzinho participou dos 2 gols, né, cara? Ele que mete a bola no Yuri Alberto, plena condição, nenhum impedimento. Como vocês disseram aí, contra-ataque de almanaque, lance perfeito, Corinthians na frente. E aí agora aquela história de deve entrar o Verratti, agora é certo, né, Marcão? O Vasco tá perdendo por 2-1. Dá pra falar, Quesada. Que foi um golaço, hein, Quesada? Foi um golaço, uma trama linda, uma narração perfeita. E quem rouba a bola é o Martínez, né? Quando a gente critica, a gente também tem que voltar atrás. O Martínez está fazendo um grande jogo no quesito roubar a bola. Ele roubou a bola do Pumita, e aí toda a jogada construída, o Zidane, Bidon, Mateuzinho, Yuri e o Memphis para fazer o segundo gol do Corinthians. Um golaço, uma trama perfeita, um belo gol do Timão, o segundo do Corinthians no Maraca. Ronaldo Giovanelli, tá com o coração, tá bom, Ronaldo? Não sei, hein? Dá uma checada no Ronaldo lá, hein? Não, desmaiei um pouquinho, mas voltei aqui, porque a galera tá aqui. Tá bom. Mas a verdade é que o Corinthians, ele consegue anular algumas partes do Vasco, mas o jogo não terminou ainda. A atenção tem que acontecer, porque no primeiro tempo, no finalzinho, houve erro de marcação e o Corinthians deixou a desejar. Olha o Vasco. Vasco vem pro contragolpe lançado, ponta esquerda, cruzou. Rasga a marcação, a zaga do Timão parou. A zaga esperou o escanteio, ou melhor, impedimento que não veio. Veio o escanteio, hein, Milhões. E por isso a bronca do Hugo Souza na zaga, que agora retoma a atenção, porque o Vasco tem escanteio. Acredita no empate, Felipe Coutinho vem pra cobrar. O escanteio para a equipe do Vasco bater pela ponta esquerda, antes a mudança do Vascão, vem Verratti. Sai o 88, Cauã Barros, vem 99, Verratti centroavante. Que isso, ofensivo, hein? Não tem o que fazer, final de Copa do Brasil, não tem o que fazer, 21. Já Carrilho no Corinthians. Verratti está em campo, a força aérea do Cruz Maltino, jogadores do Timão na frente da grande área, escanteio pro Vasco bater pela ponta esquerda, toma distância, vai Coutinho pra bola, 2 pro Timão, 1 pro Vasco, 2 pro Timão, Coutinho levantou, na segunda trave pra Verratti no alto, Ramalho tira, quarta marcação, mas volta pela meio direita, insiste na linha lateral da grande área, aí pra cima da marcação, pedalou Banufto, tentou o lançamento à frente, não deu pra cruzar, voltou a jogada pra Moreira, perdeu Bidon, ganhou Bidon, contra-golpe agora pro Timão, Bidon cruza a fronteira, parte em passadas largas da meia esquerda, pediu Martínez, Bidon levantou, inverteu o lado do campo, mal a bola do Bidon, e o Dorival, agora volta, né, Dorival, tá pedindo pra voltar, caiu o jogador do Timão, Fabiani. Caiu ali no meio do campo, me parece o Ranielli, já confirmo pra você, Martelli, o ângulo aqui não favorece. Isso. É ele mesmo, Ranielli deve deixar o campo para a entrada do Carrilho, já tá à beira do campo, recebendo instruções do Dorival Júnior, o peruano 19. Gostou da mudança, Zaidan? Vai vir aí o Carrilho, pelo jeito não vai dar mesmo pro Verratti. O Carrilho não é um jogador ruim, longe disso, não é muito experiente, tal, mas ele não marca como o Ranielli. E se é para, já que o Ranielli que vai sair, eu colocaria o André. As circunstâncias do jogo, Corinthians na frente, o André para mim seria uma alternativa melhor do que o Carrilho para o lugar do Ranielli, meu caro Martelli. Concordas, Pretzel? Eu acho que sim, eu prefiro o André também. Agora, o Diniz é maluco, né? O Thiago Mendes com o amarelo segue em campo, ele tirou o menino Barros que não fez a falta no Bidon. E abriu o meio de campo, abriu totalmente. O Vasco agora é o seguinte, com calma, o Corinthians encaixa mais um contra-ataque e faz o terceiro gol. O Diniz agora foi por tudo ou nada. Placar de 2-1, Corinthians está vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. No FM 90.9, na faixa estendida, pegando legal em 86.3. Coringão à frente, 2 pro Timão, 1-0. 1-0. É no agregado, 1 à frente o Corinthians. 2 pro Timão, 1 pro Vasco. Timão marcou com o Yuri Alberto e Depay. Vascão marcou seu gol
com Nuno Moreira. Já na Bandeirantes, Leandro Queçada e Ronaldo Giovanelli falam. Na Bandeirantes, 23 minutos jogados deste segundo tempo. É a final da Copa do Brasil, tá dando timão. Vem pro campo de ataque mais uma vez. O Vasco do Mira recolhe no campo de defesa. Tenta ser jogando mais uma vez com o Thiago Mendes. Mendes pela meia direita para Paulo Henrique para Rayan. Fernando Diniz pede para passar. Paulo Henrique, Rayan, pedalou no Branco. Escapou da marcação, abandona a ponta da ponta direita para meia. Rayan trabalha para Coutinho. Coutinho pressionado pela marcação. Inverte o lado do campo na meia direita. É para Paulo Henrique pisa na bola à frente. A linha lateral dos técnicos. Levantou, segunda trave para Pumita. Testou de cabeça nas mãos. Hugo Souza. Firme o goleiro do Timão. Miriossi. E rola a bola o time do Vasco, né? Buscando de novo esse cruzamento para quem sabe encontrar o Verrete. Tá com marcação cerrada. Abraçado com o Gustavo Henrique a todo instante. Hugo Souza segura, faz a defesa. Timão tá na frente no Maraca 2-1. Peças para carro, motocaminhão, Aracata, marca líder em suspensão. Pode contar. Ronaldo Giovanelli, Carride em campo, Corinthians 2, Vasco 1, fala Ronaldão. Foi para fortalecer o meio de campo, onde aqui deixou muitas brechas e o Vasco começou no contra-ataque fazer um estrago para cima do Corinthians, mas não finalizando tanto. Hoje aqui continua a mesma forma, só que como eu falei no primeiro tempo, o Corinthians, uma outra característica, uma outra forma de marcar, uma outra entrega. Muitas vezes, todo mundo, outras vezes falaram que era por causa do cartão, mas hoje aqui a entrega ela é para título. Vamos ver o que vai acontecer até o final, Pedro. 2 pro Corinthians, 1 pro Vasco, tenta descer pro campo de ataque, o Vasco, Pumita, Rodrigues antecipado, firme, chega André Ramalho, pede a falta, diz não deu Bidon pra Memphis pra Bidon pra Memphis pra Bidon, os dois ficam trocando passes, Memphis ganhou para o jogo, Wilton Pereira Sampaio, tá sentindo o jogador do time, o Carride em campo, fala na Bandeirantes, a leitura do jogo, Leandro Queçada. Agora do lado do Vasco, Martelli, vai ser o Verrete Ball, né? Todas as bolas no Verrete. E o Carride é o cara para tirar essa velocidade também do jogo, né? Cadenciar. O Vasco vai desesperar e no contragolpe pode ser que pinte o terceiro gol do Corinthians para definitivamente, né, matar esse placar e ficar com o título, encaminhar o título nesses minutos finais. Vem pro campo de ataque, o Vasco domina pela meia direita na Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes, fiel torcida corintiana, tá dando timão. 2 pro Corinthians, 1 pro Vasco, Rayan escapou da marcação, bateu no gol. Passe esquerda do Hugo Souza. E vai sem embora a linha de fundo, Hugo Souza só observou, tiro de meta pro Timão. Milhossi. Na primeira participação de Rayan, que hoje completa 100 jogos com a camisa do Vasco, revelação do Brasileirão 2025, não assusta tanto, mas é o suficiente para levantar a torcida. O Vasco tenta mostrar que tá vivo no Maracanã. Semana das Estrelas, de 19 a 26 de dezembro, prêmios que te colocam no topo. Estrela Bet, vai de Estrela Bet. Tiro de meta para a equipe do Corinthians, bater, toma distância, Hugo Souza. Toma distância, Hugo Souza, para fazer a cobrança de tiro de meta na Bandeirantes, no FM 90.9, a fiel torcida corintiana. Não descola o ouvido do rádio da Bandeirantes, trazendo para você a final da Copa do Brasil. Tá dando Coringão 2, tá dando Timão 2, Vasco 1. 26, quase 27 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Sai jogando o Vasco pelo campo de defesa, trabalha a jogada, tá livre de marcação. Robert Renan cruza a fronteira, vai-se embora pro Vascão. A torcida do Corinthians canta forte, o famoso Porapapá. Robert Renan cruza a fronteira pela meia esquerda, tentou soltar na canhota, deu certo. Chegou pro domínio, Mateuzinho escapou. Andrés Gomes ganhou pra cima do Mateuzinho, pra cima também na marcação do Carride, levou, soltou pra Raia, entrada da grande área, bateu no gol. Travado para a marcação, sobrou pro Pumita no gol. Sensacional, Mateuzinho! Se agiganta Mateuzinho no carrinho, corta a trajetória da bola. Era o gol do Vasco, era o gol de Pumita Rodrigues. Vasco insiste, bola aqui que cruza para meio da grande área para Verrete. Ó, Verrete Ball, Queçada. Ó, Verrete Ball. Vasco insiste. Rayan abre a jogada para a meia esquerda para Pumita Rodrigues. Desce mais uma vez a equipe do Vasco com Andrés Gomes. Coringão fechado, hein? Coringão fechado. Vai fazer o que, Andrés? Andrés desarmado, corta a marcação. Insiste a equipe do Vasco. Gira pela meia esquerda, se apresenta para fazer o domínio. Tentou lançar. Coutinho pediu, Coutinho voltou para Thiago Mendes. Thiago Mendes para Robert Renan. Renan levantou na segunda trave, passou por todo mundo, passou do Verrete, sobrou na ponta direita. Paulo Henrique bateu no gol travado. Por baixo, tira de qualquer jeito. Maicon afasta pro Timão. O Bumba Belboi de Martínez na sequência, na pressão do Vasco, hein? Falhou a zaga, falhou o Thiago Mendes. Nossa, o Wilton Pereira Sapada, falta. Que susto pro torcedor do Vasco, hein, Fabiane? E o Yuri Alberto ficou pedindo um toque de mão do Cuesta. Ele desiste da jogada porque aposta no cartão vermelho do zagueiro vascaíno. Posse do Vasco que já ataca. Vem Vasco pro campo de ataque, Andrés Gomes pra linha de fundo. Ganhou do Carrilho, cruzou. Alguém tem que marcar o Andrés Gomes, hein? Michael põe escanteio.
Alguém tem que marcar o Andrés Gomes, hein, Milhossi? Tá deixando várias vezes o Mateuzinho nas saudades, mas corre muito o lateral corintiano para cobrir esse ataque vascaíno, que tem escanteio. O Felipe Coutinho vai colocar a bola na área mais uma vez. Escanteio pro Vasco bater, quem sabe o Vasco no campo de ataque na ponta esquerda, toma distância, Coutinho para fazer a cobrança, placar de 2-1, 28 minutos jogados desse segundo tempo de bola rolando, é a final da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio autoriza para cobrança de escanteio na meia esquerda, vai para cobrança de escanteio, Felipe Coutinho se fecha o timão, Coutinho levantou, aberto no alto, Gustavo Henrique tira, corta Gustavo Henrique, rebote do Vasco, na meia direita, aqui na grande área, insiste Paulo Henrique, recua para novo cruzamento na segunda trave, vai subir para tocar de cabeça pela linha de fundo Coutinho, o baixinho Coutinho, o baixinho pela linha de fundo, tiro de meta pro Timão Milhossi. Disputa de bola com o Yuri Alberto, né? Ficou reclamando o Coutinho, disse que seria um novo escanteio, mas é realmente tiro de meta. Para destacar, Maicon, atirado no gramado, sentindo alguma coisa, jogador do Corinthians. Não sei se vai dar para ele não, sentindo a posterior da coxa direita, Martelli. E aqui nos reservas do Corinthians, eles estão aquecendo atrás do gol, bem ao meu lado. O Rian olha fixamente para o campo e vem chamado daqui a pouco. Está se direcionando para cá o analista de desempenho do Corinthians, o Raoni Garro. Conte com alta performance, a segurança que sobra. O tecedor HG Nakata oferece-se, HG Nakata pode contar. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando para você. Final da Copa do Brasil, estádio do Maracanã, palco, e a casa do inesquecível, relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Vasco 1, Corinthians 2 na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, Pedro Cohen. Hoje foi dia de futebol europeu também, pela Premier League, o Aston Villa venceu o Manchester United por 2-1 e também no Campeonato Espanhol, o Atlético Madrid fez 3-0 no Girona e o Barcelona 2-0 no Vila Real. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes no anoitecer do Rio de Janeiro, no anoitecer do Maracanã, por enquanto 2-1 para Timão. Corinthians está vencendo o jogo, já vai mudar o Timão. Passe errado do Memphis Depay, Ferretti ganha no círculo central, abre a jogada pela meia direita, tenta descer para o campo de ataque, Ryan por dentro, se apresenta Thiago Mendes, vai embora Thiago Mendes pela meia direita, meteu a bola de primeira para Paulo Henrique, pode cruzar, olhou, caprichou, levantou, segunda trave, Ramalho no alto, firme, Ramalho tira, rebote do Vascão, Coutinho tenta levantar para meio da grande área, corta a marcação do Corinthians, sobra pela meia esquerda, insiste Andrés Gomes levantou de novo, Ramalho tirou para trás, apitou o escanteio para Vasco na ponta direita em Milhossi. Porque a bola desvia no Martínez, que está dobrando marcação, Martínez e Bidu em cima do Bequete. Não tem um momento em que o argentino está marcado por um só jogador, escanteio para o Vasco, Nuno Moreira vem para cobrar dessa vez. Fala, Fabiane. Vai mudar em dose dupla o Corinthians, a ver se antes ou depois do escanteio, porque não é só o Garro, o André, garoto da base, pedido por Zaidan, Quesada e Pretzel, tá também na beira do campo. Escanteio para a equipe do Vasco bater pela ponta direita, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes do FM 90.9 na faixa estendida 86.3, aguenta, calma, torcedor corintiano, segura a emoção, torcedor do Timão, levantamento, primeira trave, corta a marcação, tira o Yuri Alberto, sai todo mundo em peso, Memphis Depay subiu para tocar de cabeça, ganha antes dele José para o Yuri Alberto, chegada forte no Yuri. Wilton para o jogo, falta de mão meia esquerda. E aí os repórteres da Bandeirantes vão trabalhar, duas de cada lado. As mudanças no Maracanã. Jogadores esgotados aqui no Maraca. Jogadores cansados, Marco é um deles. Acertando posicionamento ali o Mateuzinho e o Carrídio. Fecha o tempo de novo com o Depay. Depay e Cuesta. É ele, o Cuesta já tem cartão. Paulo Henrique. Vai mexer o Corinthians, vai mexer o Vasco. Descobre jogo duro, Vasco Tigre na obra, dá tudo certo, vai de Tigre. Mudanças, falem. Sai, começando pelo Corinthians, o 27, o Breno Bidon. O homem do gol do Memphis Depay, Breno Bidon, 27, dá lugar ao 8, o Garro. E sai o 7, Maicon, que dá lugar ao 49, André. Vai mudar também o Vasco, Milhose. É isso, em instantes as mexidas do Vasco da Gama, vai subir a plaquinha neste momento. E demora um pouquinho, por enquanto ainda sinalizando as trocas do Corinthians. O Nuno Moreira está saindo com a 17 e está entrando na vaga dele o número 19, o GB, Gabriel, moleque da base do Vasco, teve poucas oportunidades. Entra o GB 19 na vaga do Nuno 17. Vem aí mais uma no Vasco da Gama, parece que é o Coutinho. Tô vendo 3 aqui, me parece que vai entrar, viu? Se a miopia não me trai, Tietê, então. Ele. É isso, entra Tietê, sai Felipe Coutinho, sai o 10, vem o 3, Tietê. Zaidan e Pretzel. Eu até conversava aqui com o Mozart Conceição, corintiano, ele estava dizendo que o Corinthians cansou. É verdade, mas o Vasco também, né?
E o Coutinho particularmente, né? O Coutinho já estava pregadaço, por isso que ele sai, o Vasco perde qualidade. E o GB é atacante, né? O Tietchan entra no meio campo, o GB entra como atacante. É o que o Vasco pode fazer. O banco do Vasco não dá muitas opções para o Diniz, não. O Yuri Alberto estava sentindo em campo, o Garro gira na entrada da área, ele sofre a falta. O Wilton não estava vendo o jogo. Eu não sei se... Aí ele para na sequência. Eu não sei se ele vai dar a falta pro Corinthians. É choque de cabeça, você tem que parar, é verdade, na sequência. Ou se ele vai dar bola ao chão pro Vasco. Mas ele não estava vendo o jogo. A preocupação principal agora é saber se o Yuri Alberto tá bem, viu? Né, Pretzel? Exatamente. Agora o Wilton pede a maca pro Yuri Alberto. Quando ele foi indicado para apitar o jogo, só porque ele é da FIFA e já tem 2 Copas do Mundo. Porque como ele é ruim, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ele atrapalha o jogo, ele tá indeciso, é um chato apitando e ele não sinaliza direito também nesse momento. Então vamos ver o que ele vai marcar, mas parece que o Roberto tá sangrando até, é o que parece, não dá pra ver direito, é o que parece. Quesada. Foi um lance na disputa pelo alto, né? Acho que não teve intenção nenhuma, fizeram um sanduíche ali no jogador da equipe do Corinthians, o Cuesta e também o Thiago Mendes. Ele deu bola ao chão. Ele não viu a falta. Ele parou o jogo depois e ele não viu a falta. Exato, era uma falta, um passo da área no Garro. Exato. Agora, essas paralisações ajudam o Corinthians, né? O tempo vai passando, faltando pouco tempo aí para o jogo terminar, né? Então o Vasco também tem que evitar esse tipo de coisa, porque isso só ajuda o Corinthians. Corinthians tenta descer para o campo de ataque. Fernando Diniz está na linha ali da área, tentando a área técnica de qualquer jeito, botar a bola rapidamente para dentro de campo. Placar de 2-1, tá vencendo o jogo. GB tá em campo, teve mudança no Vascão. Tietchan também. 2 pro Corinthians, 1 pro Vasco. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes não tem igual na Bandeirantes. Tem um chamado pelo banco do Timão. Será que ele vai fechar a casa com mais um zagueiro? Vem Vascão, é falta do Carrilho na quina da grande área, no limite. No limite pra cima do GB na quina da grande área, na esquerda era quase pênalti pro Vasco aí, Milhossi. O garoto entrou na ousadia, foi pra cima do Carrilho, que chega atrasado. De camisa 19 em camisa 19, a falta, Martelli, é muito próxima na linha do bico direito da grande área. Falta perigosíssima. Mas pra mim não foi falta, não. Pra mim não foi falta, não. Foi a malandragem, aquele negócio de você... Ele pulou. Toma um carrinho, você vai com o pé arrastando no chão. Agora a malandragem vale. E vocês ficam questionando. Não fica reclamando com o juiz, não fica simulando. Simulando também ganha, ainda mais na final. Ganhou uma falta aí. Choca e Angileri no Corinthians já. Falta pro Vasco bater na quina da grande área, exatamente, pintou amarelo, pintou cartão pra Carrilho. Carrilho tá amarelado pela equipe corintiana. Carrilho amarelado. Falta. Ryan. Para a equipe, é o Ryan na bola, exato, do Vasco. Vai pra bola, Ryan, na quina da grande área, na ponta esquerda. Falta pro Vasco bater. 36 minutos jogados do segundo tempo. Ryan pra bola, partiu, bateu em cima da barreira. Voltou pra Ryan, ele dominou, emendou pro gol. Passa a esquerda por todo mundo. Tiro de meta pro Timão e só isso, Milhossi. Mas estão reclamando demais com a arbitragem, acusando um desvio em alguém nesse meio do caminho. Por enquanto a arbitragem mantém a pedida. Tiro de meta a favor do Corinthians. Olha a pressão pra cima do Wilton, hein? Olha a pressão pra cima do Wilton. Aqui quando teve o choro, teve uma reclamação que teve um desvio no segundo tempo, o juiz deu escanteio aqui e não pegou em ninguém. Então aqui estão tentando de tudo. E não tem como não crucificar o jogador numa final, dele questionar, dele tomar um tapa no nariz, dele falar que é falta, dele reclamar, tá sangrando, porque o juiz acaba caindo nessa. Agora, quando a bola não pega em ninguém e o juiz dá escanteio, o que aconteceu aqui, você tem que arriscar também toda hora. Questionar a arbitragem. Eu acho que até aqui tá equilibrado. Tem que reclamar. Tem que ir pra cima do juiz, que o juiz é fraco. Muda. Teve mudança. Yuri Alberto vai embora, entrou 47. Isso, o João Pedro Choca entrou na vaga do 9 Yuri Alberto, 47 Choca em campo, e o 26 Angileri na vaga do 21 Matheus Bidu. Corinthians encerra suas substituições no jogo. Fechou a casa, né, Quesada? Fechou a casa. Dá pra entender. Agora, se toma o gol, como é que faz, né? É o risco, né? Tá garantindo aí a vitória por enquanto. E no lance aí, reclamação do Vasco, que só prejudica o Vasco. O Ryan chutou, a bola não bateu em ninguém, não foi escanteio, né? Não foi escanteio. Zaidan e Preto, uma mudança no Timão. Yuri Alberto foi embora.
Retrancona. É isso aí. Vocês resumiram na hora, né? Fechou. Retranca. Gol marcado e o passe pro segundo gol. Grande atuação do Roberto, apesar do gol perdido no primeiro tempo. Ô, Quesada, quando o momento pediu, ele tava presente, o Roberto. Ele não pode falar isso. Não pode negar que quando precisou, ele rendeu. Não, tudo bem. Mas a gente, se o Corinthians for campeão, vamos esquecer o gol que ele perdeu, né? Não vai lembrar do gol que ele fez. Mas assim, num jogo tão complicado, tão difícil, não pode perder aquele gol que ele perdeu. Até porque fazer gol, o atacante tem que fazer gol, né? O atacante que não faz gol, aí não adianta também, né? 38 minutos jogados desse segundo tempo. São 6 minutos para você, torcedor corintiano. 6 minutos até os 45. Estádio do Maracanã tenso com a torcida do Vasco, a torcida corintiana ao lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. Já vai começar a cantar mais forte. O estresse e a pressão. A ansiedade vai tomando conta do torcedor do Vasco. Vem para o campo de ataque o Corinthians. Wilton Pereira Sapal para o jogo marcar a falta atrasada. Ele apita longe do lance, marca uma falta e dá cartão, viu, Milhões? Pro Mateuzinho. E agora foi muito esquisita a marcação, porque o Garro já tinha a bola, ele não apitou, esperou uma sinalização do Bandeirinha e aí ele volta e dá o cartão amarelo pro Mateuzinho. Falta em cima do Andrés Gomes. Essa eu achei que pegou mesmo a favor do Vasco da Gama. Ó, tô vendo o lance aqui com a repetição. Pretzel. Pra mim não foi falta. Vai na bola, Mateuzinho, nada de falta e nada de cartão. Não adianta, ele é fraco, cara. Mas tem que simular. Pretzel, tem que simular. Esse escudo FIFA é uma piada. A gente ficou debatendo o ano todo aqui, não pode simular. Tem que simular. Os árbitros são fracos, velho. Então não é porque... 5. É 5? Bora. 5, Ronaldo. 5 minutos para a fiel torcida corintiana soltar o grito. 5 minutos aqui no estádio do Maracanã, no toque da Bandeirantes. Você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. A grande final da Copa do Brasil. Dinheiro em jogo. Uma conquista gigante desportiva em jogo. Na Bandeirantes, a final da Copa do Brasil. Maracanã, relógio marca 40 jogados no segundo tempo. Vasco 1, Nuno Moreira. Corinthians 2, Yuri Alberto e Memphis Depay. Plantão esportivo para Pedro Cohen. No futebol europeu de hoje, pela Bundesliga, o Bayern de Munique visitou o Heidenheim e venceu pelo placar de 4-0. O outro jogo foi mais 0-5-0, São Paulo 0. Descabra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Já vou pra live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você ligado no microfone da Bandeirantes, por enquanto tá dando timão 2-1 pro Coringão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ligados, fala Zaidan. O Diniz armou um 4-2-4 aí, né? Até por isso ele fez aquelas mudanças no meio campo. Ele tá com 4 atacantes, mas não tá acontecendo nada, hein? O Hugo não teve que fazer nenhuma defesa extraordinária, bola na trave, nada disso. Alguns cruzamentos que você tem que ter atenção, mas o Vasco não está conseguindo ser perigoso, mesmo com 4 atacantes. E o problema do Corinthians agora é que ele não tem um cara rápido para contra-ataques. Quem está mais à frente é o Garro, né? Mas está aguentando tranquilo a pressão. O Vasco não é perigoso até aqui. Angelelli domina no campo de defesa para a meia esquerda no corpo. Angelelli ganha tiro de meta pro Corinthians. 3 minutos para a fiel torcida corintiana. 42 jogados, tiro de meta pro Corinthians bater Milhossi. E agora o Corinthians não tem pressa alguma. Hugo Souza, com toda a calma, sabe que o relógio joga a favor do tetracampeonato do Corinthians, que vai segurar a bola e repor no campo de defesa. Martelli. Fala, Pretzel. O Verrete recebeu o cartão amarelo por reclamação no lance anterior. Verrete amarelado, portanto. Obrigado, Pretzel. Cartão amarelo pro Verrete. 42 e 30 jogados do segundo tempo. Vai mexer, o Vasco vai mexer, vai pra mudança o Vascão. Aí fala Milhossi. Trocando, sai o 2, o Pumita. E vem o camisa 7, David. Mudança da equipe do Fernando Diniz. Vem mais uma, sai o número 46 da equipe do Vasco, que é o Cuesta. E vem o 9, Matheus França. Já foram a 5. É o desespero, né, Ronaldo Giovanelli? Não sei quem vai marcar nesse time, viu? Não sei quem marca no time. 43 minutos jogados. Timão vem para o campo de ataque. Depay viu o Léo Jardim adiantado. Tentou por cobertura. Passa a esquerda do gol. Ousado Depay, hein, ô Fabiane? Tentou um gol de placa, Martelli. Público e renda. 62.420 pagantes para uma renda de R$ 13.214.612,50.
Placar de 2-1 pro Timão, é o finzinho de jogo na Copa do Brasil. Calma, torcedor corintiano, 1 minuto e meio. Calma, torcedor corintiano, 1 minuto e meio para os 45 minutos jogados deste segundo tempo. É a final da Copa do Brasil. O torcedor do Vasco também. O torcedor do Vasco sente que o tempo vai passando. O torcedor corintiano sobe o volume. Essa fiel torcida corintiana que quer o fim do jogo. Vascão insiste. Vem levantamento para o campo de ataque na ponta esquerda. Próxima bandeira de escanteio. Ganhou o Tomiro GB. GB voltou na queda da grande área para Tietê. Corinthians se fecha. Tietê à frente, ganhou. Bateu no gol rasteiro, rasga por baixo, a marcação do Timão, tirou, voltou, Paulo Henrique, entrada da grande área, levantou na segunda trave, passou por todo mundo, Mateuzinho tocou de cabeça, chegou na linha de fundo, Carrilho encara a marcação, pressão do Vascão, levantamento, segunda trave, passa também do Matheus França, quarta de cabeça, vai voltar pela linha de fundo, Martínez na bola, tiro de meta pro Timão. Assim. E o Gomes aproveita para cair no chão, rolar, depois da dividida o Martínez nem olha para o atacante colombiano que agora já levanta, queria um pênalti, não encontra. Reposição de bola para o Corinthians, cada vez mais próximo do tetracampeonato. 44:30, só mais 30 segundos fora os acréscimos para a fiel torcida corintiana que canta forte aqui no estádio do Maracanã. O silêncio vai tomando conta dos outros 65 mil torcedores do Vasco. O tempo passa para você ligado no microfone da Bandeirantes. Aquele abraço Rio de Janeiro, a Bandeirantes presente no finzinho do jogo. Só mais 7 minutos de Copa do Brasil. Retomamos, portanto, a contagem 7, torcedor corintiano. 7 minutos. Apenas 420 segundos para a fiel torcida corintiana. Alexandre Pretzel, finzinho de jogo, Pretzel. Fernando Diniz não tem zagueiro agora, então tem que ter calma o Corinthians para matar o jogo. Não precisa fazer isso que o Angileri fez agora. Com muita calma, posse de bola para liquidar a fatura. O Vasco é um time desesperado, então. Zaidan. Jogo parado aqui, aí Zaidan. Não adianta esticar a bola, né? Porque o Corinthians não tem mais ninguém rápido na frente. Garro e Memphis são os que estão mais à frente. Mas o Corinthians está suportando bem. O Vasco está sendo ineficiente. Tem 200 atacantes, mas não chuta no gol ainda. Placar de 2-1, Corinthians está vencendo o jogo. Fala no microfone da Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, já fala na Bandeirantes, 46. Vem pro campo de ataque o Vasco, Ryan escapou da marcação, pedalou entrada da grande área, falta! Na meia-lua, falta pro Timão, se desespera, não queria falta não. O Garro se... Nossa, o Ryan acaba falta. Não, pera, mas pegou mesmo? Pera aí, eu não vi aqui falta. Cadê o Coutinho pra bater essa falta, hein, Ronaldo? Mais uma vez, o Wilton tá querendo um empate pra ir pros pênaltis, porque isso aí, ninguém encostou em ninguém aí, que é isso, velho? E aí, Quesada? Pra mim não foi falta não, o jogador do Vasco pula. Ele sai da marcação e depois ele pula. Meu Deus do céu, gente. Na frente dele. Eu gritei aqui. O Ronaldo viu bem. Agora, cadê o Coutinho? Não pode chamar de volta? Cadê o Coutinho, hein? Chama o Coutinho. Cadê o Coutinho? Chama o Coutinho. Foi melhor deixar pro Vasco bater. Deixa o Wilton bater. Na Bandeirantes é falta pro Vasco cobrar, 47 minutos jogados, vai marcar no microfone da Bandeirantes, é falta perigosa. Ryan. A falta de Ryan pra bola, tem mais um destro ali, deixa eu ver. Matheus França pra cobrança, 4, 5 jogadores cobrindo o canto esquerdo, Hugo Souza. Ryan pra bola, bateu no gol. Hugo Souza espalmou. Tietê dentro da grande área, bateu em cima da marcação. Volta pro Vasco, insiste o Vasco, Ryan, inverte o lado do campo na ponta direita, Paulo Henrique pedalou, balançou. Angileri na marcação, Paulo Henrique. Calma, tarda muito, leva pra linha de fundo, tentou cruzar, Gileri não cai na dele, ele cruza rasteiro, passou por todo mundo, rasga André, volta a jogada pro Vasco, pressão do Vasco, Ryan domina centralizado, girou pela meia esquerda, boa inversão pro cruzamento na segunda trave, Gustavo Henrique, o gigante da fiel torcida corintiana tira. Rasga agarro de qualquer jeito, que pressão do Vasco. Teve a chance o Vascão, aí Milhossi sobe o volume, o torcedor Cruz Maltino. Impressionante, porque estava faltando um milagre de Hugo Souza no jogo, um chute muito forte do Ryan. Hugo vai buscar, o Vasco segue no ataque. Vem Vasco de novo, cruzamento para o meio da grande área, corta a marcação, Timão respira, Timão tá na pressão, sofrendo, mais um cruzamento, Tietê, segunda trave, é o gol, pra fora do gol! Quase o Vasco empata o jogo na segunda trave, incrível! Tiro de meta pro Timão.
E só isso, Minhossi. Porque o Verguete foi o último a tocar essa bola. Acredite se quiser, num bolinho montado na segunda trave com o Hugo Souza. Verguete, a zaga do Corinthians, realmente na base do abafa. Tenta o Vasco da Gama um empate. A bola se perde em linha de fundo. O Timão tem a posse. E o relógio ao seu favor no Maracanã, Martelli. 4 minutos e a torcida corintiana. 4 minutos só, mais 240 segundos para a fiel torcida corintiana. Soltar o grito. O Pretzel teve a chance. Teve a chance o Vasco em Pretzel. Teve a chance, mas a defesa do Corinthians muito segura, né? O desespero do Vasco. É o que o Zaidan disse, tem 6 atacantes, nenhum meio-campista e só bola na área. Então o título na mão do Corinthians. Ele deu mais um? Foi isso? Uma impressão minha. Deu amarelo pro Gustavo Henrique. Vi a sinalização do Gustavo Henrique no campo de defesa. Parou no 7, né? Parou no 7, vamos até 52. Deus. Hein, Zaidan? Finzinho de jogo, agora. Zaidan. Deu mais um, sim. 8 minutos. 8 minutos. Vamos até 53, bota mais um na conta. Não, mas o que é isso, Zaidan? Bota mais um na conta. Bota mais um. Mais um minuto para a fiel torcida corintiana. Agora sim, 49. Vamos até 53. É a pressão do Vasco. O Vasco domina centralizado na entrada da grande área. Rayan escapou, ameaçou bater o gol. O GB dominou, voltou um pouquinho mais atrás da pressão. Timão sustenta. Vem para o campo de ataque. Paulo Henrique na ponta direita para Rayan. Sai na marcação, Ginelli. Rayan levantou mal na primeira trave e corta a marcação. Tem que sair o Corinthians, hein? Sai Corinthians. Também vai sair com quem, né? Tá com o Choca, Gustavo Henrique, Ramalho, Ginelli. Quantidade de zagueiros do Timão. Vem pro campo de ataque o Vasco. Mais um já se foi. A torcida corintiana. Mais um já se foi. Só mais 3. Insiste o Vasco. Desarma Carrilho. Vamos ver se o Wilton deixa seguir. Entrada da grande área. Ameaçou bater o gol. Soltou na ponta direita. Pô a bola para Paulo Henrique. Linha de fundo. Cruzamento. Se atira contra a bola. Vai voltar. Tietê girou pra GB. Armou, limpou. Fintou no meio de 3 para fazer o gol. Perdeu. Sobrou chute. Isolou. Inacreditável, Corinthians sustenta o resultado, o Vasco não faz o gol, Milhossi. No momento em que os reservas do Corinthians todos já de pé, pedindo o final do jogo, a bola sobra pro GB. De sem pulo ele manda por cima o torcedor do Vasco em silêncio. Enquanto isso a festa é alvinegra paulista no Maracanã. Restam instantes para o tetracampeonato corintiano, Martelli. Mais um minuto para a fiel torcida corintiana, só mais um, relógio marca 51. O relógio marca 51. Só mais 2, fiel torcida corintiana. 120 segundos. Só mais 2 de sofrimento para essa massa corintiana em todos os cantos do país e do mundo. O Timão a 2 minutos do título da Copa do Brasil do Tetra. Vem GB que na grande área, na ponta direita. Tá totalmente esgotado o Corinthians. No sacrifício, na raça da fiel torcida corintiana. De novo o Timão vai sofrer. E você vai curtir na Bandeirantes. Insiste Tietê para a esquerda, bola para GB. GB dentro da grande área, girou, voltou para Tietê. Tietê recua um pouco atrás, lançamento para GB na linha de fundo, não vai chegar, chegou, GB soltou na entrada da grande área, dá para bater no gol, isolou, Matheus França. Tiro de meta pro Timão, Milhossi. E a cada chance perdida do Vasco, uma parcela da torcida se irrita mais e mais, já começam as lágrimas também no Maracanã. E claro, só um recorte, porque a festa do Corinthians é muito grande nas arquibancadas, mais uma vez, reposição de bola para Hugo Souza, o Timão tá vencendo 2-1. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de 5 mil reais da contemplação para adquirir o novo Tela Simula em consórcio vw.com.br, consulte as condições, é possível. Subiu a placa. Mais um. Renove o seu check-up, torcedor corintiano. Olha o Timão vindo pro contragolpe, Carrilho. Abre a jogada pela volta esquerda para Memphis Depay. Memphis Depay tentou encarar a marcação, pedalou, balançou. Vamos até 54. Depay levou para a linha de fundo. Já estamos com 52. 1 minuto e 40 para terminar o jogo. Depay na linha de fundo, desarmado, perde a bola, contragolpe. Contragolpe pro Vascão, vai fazer a falta. Angileri não fez. Lateral pro Vasco bater no campo de defesa ao lado direito. O sofrimento dessa torcida corintiana que viajou e nesta noite, no anoitecer do Rio de Janeiro, vai cantando todo o poderoso Timão, querendo o fim de jogo. Uma Copa do Brasil num ano desacreditado, cartão vermelho. Diniz, foi ele? Não, o Rayan empurrou o Dorival Júnior. O Dorival foi pra cima do Rayan, assim que a bola saiu. Mas o menino deu um empurrão no Dorival na área técnica. Desequilibrado o Rayan e o técnico do Vasco mais ainda. Né? Acabou o jogo, Wilton Pereira Sampaio. Corinthians campeão da Copa do Brasil.
Tetracampeão, Corinthians, 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 Corinthians. No anoitecer do estádio do Maracanã, o Timão faz a festa, solta o grito. Deságua em emoção a fiel torcida corintiana para lavar a alma deste povo que incorpora o preto e branco e muitas vezes ignorou a raça, cor, o amarelo, preto, branco, numa raça não de vontade, mas uma raça que é escolher ser corintiano. A fiel torcida corintiana comemora em todos os cantos do Brasil, é tetracampeão. Você corintiano, faça festa em todos os lugares do mundo, abrace o seu pai, abrace a sua mãe, dê um beijo carinhoso naquele que você gosta. Esse sofrimento que é ser corintiano. Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil, um time desacreditado, um time que teve um ano abaixo daqueles que tiveram no topo, tentando derrubar, tentando prejudicar o clube, mas jamais essa massa operária da fiel torcida vai deixar derrubar, enquanto houver um torcedor corintiano andando em todos os cantos do mundo, jamais terminará o Corinthians. Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. Vejo aqui à minha frente uma festa dos torcedores e jogadores do Timão caídos no chão, o palco sendo montado. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Deu Timão na estátua do Maracanã. Corinthians 2, Vasco 1. Toda a festa da fiel torcida corintiana que vai tomar todos os cantos do Rio de Janeiro. Para entoar agora nesse momento a Raul Maraca é nosso. Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil, da Bandeirantes, tudo do jogo. Chega mais alô no anoitecer do Rio de Janeiro. Fala, Ricardo Capriotti. Parabéns, Martelli, grande narração para um título gigante do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nada mais Corinthians do que a conquista dessa maneira, na raça, na garra, na dor, no sofrimento, no sangue escorrendo do nariz do Yuri Alberto e de 4.000 corintianos enlouquecidos na arquibancada do Maracanã, empurrando o time à vitória. Corinthians, campeão da Copa do Brasil 2025, o time que não era acreditado por ninguém, o time que o torcedor olhou com desconfiança no início da temporada, mas esse time foi campeão paulista e encerra a temporada com um título gigante, o tetracampeonato da Copa do Brasil. Pode comemorar, torcedor corintiano, porque é muito gigante, é muito relevante, um título de expressão para esse time, que está afundado em dívidas, que foi colocado no buraco por muita gente, mas que o torcedor não permite jamais ser colocado na falência, porque Corinthians e falência, Corinthians e fundo do poço não combinam. O Corinthians, que é do povo, é do título, é da festa, é da comemoração, é da superação e é de celebrar com seus milhões de torcedores nessa reta final de 2025 o título da Copa do Brasil. Reportagem Bandeirantes em ação, a atmosfera no Maracanã é do Corinthians, é do Timão. Fala Bruno Migliozzi, fala Fabiani. Ahá, uhu, o Maraca é nosso. É isso que entoa a fiel torcida do Corinthians nas arquibancadas do jornalista Mário Filho. A chamada terceira invasão. Foi assim em 76. O Corinthians não conquistou em título. Em 2000, o primeiro título mundial da história do futebol. E agora, em 2025, o tetracampeonato da Copa do Brasil. E se tem alguém que merece gritar é campeão, é o torcedor. Maltratado há anos por dirigentes, maltratado por infelizes funcionários do clube, com infelizes condutas, mas agora nada impede o corintiano de ser feliz. Está liberada a felicidade no Maracanã. Pelo menos dos lados do Corinthians, Migliozzi, e o Vasco. Porque no Vasco segue o jejum danado, né, Capri? De novo, bate na trave e não consegue encerrar uma espera que já dura 9 anos. 14 pensando em títulos nacionais. No momento, Capri, em que os jogadores do Corinthians se unem aqui ao canto em que tem a torcida corintiana, fazem festa. Vem aí o Poropopó, que marca essa campanha de corintianos e os jogadores já estão por aqui posicionados. A festa vai longe hoje no Maraca, Capri. Vai longe no Maraca, vai longe no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil e no mundo, porque tem milhões de corintianos celebrando o título, milhões de corintianos comemorando mais esse título do Corinthians. É o título da Copa do Brasil. São 8 horas e 7 minutos, noite de domingo,
21 de dezembro de 2025. Marque essa data aí no seu calendário, na sua agenda, mas principalmente na sua memória e no seu coração, torcedor corintiano, porque é data de título gigante do Corinthians, é data de título importantíssimo. Já tem o apito final, mas eu quero aqui um destaque do Cláudio Zaidan para essa conquista do Corinthians, para esse título do Timão. Time desacreditado, mas que comemora com um título gigante. Zaidan, campeão da Copa do Brasil. Quero te ouvir, Zaidan. Título gigante, Capriotti, e justo. O Corinthians foi melhor, o Corinthians é melhor do que o Vasco. O primeiro jogo foi horrível, deu ao Vasco a esperança pela decisão no Maracanã, mas o Corinthians jogando de maneira acertada, mesmo sem brilho, sem excepcionalidades, é melhor do que o Vasco. E não houve interferência da arbitragem no resultado do jogo, então o placar é justo, o título é justo e é imenso. Para o Dorival, como o Pretzel dizia no Concentração, Dorival vai acumulando títulos da Copa do Brasil, 4 clubes diferentes, 4 títulos da Copa do Brasil, isso é um feito extraordinário. E o Corinthians se garante na fase de grupos da Libertadores, ganha uma grana excelente que o título da Copa do Brasil proporciona, e o mais importante, o troféu, a conquista esportiva, o título nacional. O Corinthians foi campeão brasileiro em 17 e depois disso foi muito pouco. O Campeonato Paulista, ele é pouco para o Corinthians, né? Ganhar um título nacional, difícil de ser vencido, de ser conquistado, é um feito e tanto. E ainda com essa projeção para a próxima temporada. O Corinthians já está na fase de grupos da Libertadores, isso significa mais contrato, 3 jogos como mandante, estádio lotado, mais arrecadação, mais facilidade para contratar jogador, porque quando você está na Libertadores, você atrai com muito mais facilidade jogadores. Um título formidável, e muito mais do que o Paulista no começo do ano, salva a temporada. Foi um Campeonato Brasileiro muito ruim, mas na Copa do Brasil, merecidíssimo, com todos os problemas externos, com as limitações do elenco, mas o Corinthians mereceu. Legítimo campeão, e é um título imenso, Capriotti. Fala, Pretzel. Merecido, Capriotti. Parabéns à torcida do Corinthians, ao técnico Dorival Júnior, ao elenco, porque esse time, sim, nos pontos corridos, ele não consegue suportar 2 turnos, no mesmo nível. No mata-mata ele se mostrou realmente muito copeiro. 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols marcados, apenas 3 sofridos. Dorival Júnior é o rei da Copa do Brasil, 4 conquistas por 4 times diferentes. Então parabéns ao Corinthians. Jogou como campeão hoje, jogou de maneira inteligente, aproveitou os espaços do Vasco, fez 2-1, matou o jogo na hora que tinha que matar e até não sofreu tanto, mesmo depois de fazer 2-1. Título merecido do Corinthians, Capri. Fala, Quesada. Capri, o Corinthians prova ao pessoal das melhores faculdades de administração do Brasil e do mundo que o futebol é diferente de se administrar uma empresa, embora a gente defenda todo santo dia aqui na Rádio Bandeirantes que o clube seja administrado como uma grande empresa, né? Definitivamente o Corinthians não é assim. Aí no 11 contra 11 as coisas se superam porque o futebol, repito, é diferente de tudo que a gente conhece. No ano terrível, tenebroso da história do Corinthians, uma dívida de quase 3 bilhões, o processo de impeachment doloroso do presidente Augusto Melo, uma guerra política sem precedentes, né? Muita gente querendo, dentro do clube, derrubar outras pessoas em nome de interesses pessoais, apesar da Tadala, das joias, do cartão corporativo, não é? O Corinthians consegue uma vitória realmente histórica, se transformando em um dos maiores campeões da Copa do Brasil. Esse momento é um momento de comemorar, não é? Mas saber que no ano que vem é preciso consertar muita coisa para não ter um ano de sofrimento como foi esse, principalmente no miolo de um Campeonato Paulista e de um final de Copa do Brasil. Esse miolo é que realmente foi complicado, com eliminações na Sul-Americana, na Libertadores, um Campeonato Brasileiro terrível, mas uma camisa forte que iniciou e terminou o ano com 2 títulos importantes. E incrível, né? O melhor paulista da temporada, apesar de todos os problemas que a gente vem anunciando ao longo da temporada. É isso. Será que o Ronaldão tá bem lá?
Será que o coração aguentou do Ronaldão? Quero Tô te aqui, ouvir aí, Ronaldão. Tô Aê, aqui, Ronaldão. Eu quero te ouvir aí, Ronaldão, porque você sabe como é que é comemorar um título desse tamanho, desse porte aí. E você sabe o que é que os jogadores estão sentindo nesse momento aí do título. Fala aí, Ronaldão. Então, Capri, o momento mais difícil aí da competição, acho que foi hoje, né? Porque o Corinthians passou por diversas coisas ruins. E isso fora de campo. Eu não vou falar fora de campo. Eu acho que nem merece falar dos bandidos fora de campo do Corinthians. Acho que o Ministério Público tem sido mais corintiano de quem está dentro do Corinthians. Essa que é a verdade. Aí nós temos o Fran, aí nós temos o boneco de Olinda. Então o Corinthians não vai mudar. Não adianta colocar SAF, colocar 1 bilhão, colocar... Então não adianta. Eu não vou falar disso agora. Eu quero falar das pessoas que trabalharam para fazer o Corinthians ser diferente e conseguiram. Eu preciso enumerar. Primeiro, o Dorival Júnior, que eu critiquei muito. E ele conseguiu fazer a leitura de um time ruim dentro de casa, que foi a tônica do Campeonato Brasileiro. Aqui lá, chegava em casa aqui, eu vi aqui o Ceará deitou, todo mundo veio aqui, o Bahia veio aqui deitou, todo mundo deitou. Todo mundo fez a diferença dentro de casa. E ele colocou um time no final que ele acreditou para essa final. E eu confesso aqui, como é que o Garro fica no banco, né? Como todo mundo fez. Como é que o Garro fica no banco? Como é que não acredita no Garro? Mas tinha um propósito, tinha uma leitura. E essa leitura, ela se transformou no começo do jogo no Maracanã, porque aqui em casa ninguém jogou nada. Ninguém. E até o próprio Dorival foi engolido pelo Fernando Diniz, que não queria sair jogando, ele quebrava a bola. Aquela primeira bola que todo mundo esperava para marcar, para sair o gol, não teve mais com o Fernando Diniz. E ele aprendeu no Mundial com o Fluminense. Então, são aprendizados. Agora, se o Corinthians não aprender depois dessa, num ano tão difícil como foi, de jogadores meia boca, a gente dependeu de jogadores meia boca para ganhar o título e ficar à mercê de uma contusão. Ah, eu tô sentindo, eu não aguento mais, não sei o quê. Aí, uma hora um jogador, outra. E veio pro final do campeonato, no jogo derradeiro, cheio de cartões, e ele fez o time jogar. Então é o Dorival. Acho que o Dorival tem essa estrela do campeonato da Copa do Brasil. Ganhou com o São Paulo com gol de mão lá do Lucas, empurrando todo mundo para dentro do gol. Essa é só para quebrar o gelo. Mas a verdade é que ele pesquisou o time inteiro. Ele judiou do torcedor em casa, mas ele conquistou. Então ele pode, no final das contas, Capri, falar assim, Ronaldo, olha... desculpa interromper, o Mateuzinho vai falar com a gente. Então um abraço a todos, obrigado e vai Corinthians. Obrigado, Capri, um beijo. Valeu, Ronaldão! Torcedor corintiano desde a infância e agora vestindo essa camisa, conquistando um título nacional. Qual que é a emoção de chegar a esse ponto à frente de uma fiel torcida que vem apoiando vocês o ano inteiro? Cara, é difícil de falar sobre sentimento agora. Tá tudo uma loucura ainda. É um ano que parecia que nunca ia acabar. E graças a Deus a gente pôde terminar o ano com um título dessa expressão. Vai coroar tudo que a gente passou esse ano, cara, que não foi nada fácil. E, cara, sinceramente, eu nunca fiquei tão nervoso igual nesses últimos 4 jogos, cara. Justamente por isso, pelo que a gente passou e estar perto de um título tão importante para o clube, tão importante para nossa torcida e tão importante para nós jogadores, em saber de uma incerteza se valeria a pena ou não. Mas Deus faz tudo certinho e hoje, após muita luta, muito cansaço, 21 de dezembro, campeão da Copa do Brasil. Mas esse estádio que você começou a jogar profissionalmente pelo Flamengo, até mais sequência, você saiu de lá muito desvalorizado e veio pro Corinthians também sob desconfiança. O que mudou no Mateuzinho, que jogava nesse mesmo Maracanã há alguns anos e que hoje levanta a Copa do Brasil por aqui? Cara, assim, acho que desvalorizado não, mas eu passei por um momento difícil em 2023, que eu quebrei a perna, fiquei 7 meses sem jogar. Então quando eu voltei não consegui voltar no mesmo ritmo dos outros companheiros que estavam o ano todo jogando. E mesmo assim eu aceitei uma nova jornada na minha carreira, mesmo sabendo que o Flamengo sempre disputaria. Eu sabia que seria importante para mim e claro, toda mudança nunca é fácil. E vim para um clube que eu disputaria a posição com um cara que já foi seleção brasileira, Copa do Mundo e um ídolo da torcida nunca é fácil. E eu vim para quebrar barreiras. E hoje, sendo campeão, cara, é difícil. Eu não consigo falar, só tenho que agradecer por tudo, pelo clube, por todos os funcionários, por cada jogador. E é isso. Meu gostinho, 4. Claro que tem, claro que tem.
Claro que nesses últimos dias meu nome estava envolvido em algumas polêmicas aí com o jogador lá do Cruzeiro. Mas uma coisa que os jogadores do Vasco fizeram, que talvez ninguém tenha percebido, acabou o primeiro jogo, eles falaram, estamos em casa, o jogo é nosso, a torcida fez cartaz falando que ia ser campeão. Eles fizeram um mosaico ali, vamos ser novamente com uma taça da Copa do Brasil em 2025. E no final, o campeão é o Corinthians. E eu nunca fui vice pro Vasco. Olha o Mateuzinho aí, Capri. O campeão é o Corinthians e eu nunca fui vice pro Vasco, citando provocações do clube carioca, que venceu, empatou o jogo da ida e teve uma reação de fato muito otimista para a volta. Mateuzinho feliz da vida. Ô Milhose, os jogadores do Vasco estão sendo premiados agora, não é? Estão recebendo as medalhas aí, não é, Milhose? Isso, Capri, nesse momento os jogadores do Vasco recebem as medalhas, a grande maioria mantém a medalha no peito, viu, Capri? Medalha de prata, o Vasco vice-campeão da Copa do Brasil, algo que não acontecia há muito tempo. No momento aqui o Verratti, o Thiago Mendes estão recebendo as medalhas, daqui a pouco a premiação do Corinthians, Capri. Já os jogadores do Corinthians vão comemorar, e uma comemoração justa, merecida, de um time que lutou bravamente nessa reta final da Copa do Brasil, que teve todos os problemas, acho que ficou claro, não é? Zaidan, Pretzel, Quesada, os jogadores meio que unânimes aí em falar em problemas ao longo do ano, e acho que quando a gente fala em problemas, passa pelas questões políticas que o clube viveu, impeachment de presidente, passa por atraso em salário, por problemas financeiros, e passa também, claro, por todas as dificuldades aí do Corinthians não poder contratar, ter transfer ban, tá com questões aí de punição na FIFA, isso tudo junto, misturado, e o Corinthians ainda levanta uma taça como a Copa do Brasil. Acho que tem muito disso aí nesse discurso dos jogadores aí ao final da partida, hein, Zaidan? Claro. Não é fácil, né? Trabalhar nessas condições, nunca é fácil. Zaidan, desculpa, vou ter que te interromper de novo. O Yuri Alberto tá vindo pra cá. Claro. Glória a Deus, cara. Seu primeiro título nacional aqui pelo Corinthians. Boa, é uma importância muito grande. Após um ano difícil, todas as nossas vitórias na Copa do Brasil sempre foi por falhas, dizendo, né? Por falhas dos adversários, e nunca a gente recebia esse grande mérito. E hoje a gente poder estar aqui, ser campeão novamente, vencendo todos os jogos fora de casa, cara, isso aí é de uma importância muito grande. E eu poder ajudar, me entregando, dando assistências e fazendo o gol, novamente poder entregar esse título para essa torcida que merece demais, é muito gratificante. Eu só agradeço, cara, agradeço todo o carinho, entendo também as cobranças, mas vão por mais e que o ano de 2026 seja ainda mais abençoado. Você nunca baixou a cabeça, né, Yuri? Bom, graças a Deus por isso, cara. A minha família, a minha equipe, meus companheiros me ajudam demais. E esse meu jeito, cara, facilita muito para que eu consiga ficar de pé e me entregando cada vez mais para trazer ainda mais alegria para eles. Yuri, foi uma despedida do Corinthians? Cara, tá nas mãos de Deus. Eu tenho um contrato até 2030 agora, graças a Deus. Agradeço a todos e, cara, eu também quero enaltecer ao soldado, que ele conseguiu, de forma que trouxessem todos os funcionários que tiveram a disponibilidade de poder estar aqui hoje, e eles vão comemorar com a gente. Não sei se eles estão na torcida, se eles estão lá no camarote, só quero agradecer a todos que vieram e a todos que proporcionam esse nosso dia a dia de um ambiente saudável, um ambiente bom pra gente poder estar bem feliz dentro de campo. Gente, obrigado. E Yuri Alberto, sempre muito educado, Capri. A resposta, aliás, para o bom entendedor, né? Eu perguntei, essa parte dessa emoção é uma despedida? E ele diz, eu tenho contrato até 2030, o futuro a gente não sabe, mas o que eu tenho de informação, de fato, o Corinthians trabalha com a possibilidade quase que iminente de negociar o Yuri Alberto nessa janela, e o destino pode ser a Roma da Itália. Muito bom, Yuri Alberto, não é? É isso, Yuri Alberto é 880, é craque ou é bagre. Mas no balanço geral, aí no balanço final do Yuri Alberto, que vai ficar mesmo aí se ele for embora na história do Corinthians, é de um cara que muito mais positivo, que marcou muito mais gols decisivos do que os gols perdidos dele, não, Pretzel? Não, sem dúvida, o Yuri Alberto é goleador, né? É goleador, ele merece essa conquista. Acho até que ele jogou descontado, como o Fabiani já tinha dito. O primeiro jogo para mim ficou claro isso aí, contra o Cruzeiro também, praticamente não conseguia correr direito.
Então hoje ele foi decisivo. Ele perdeu aquele gol. Se o Corinthians não ganha, muita gente ia falar do gol perdido. Ganhou, tá tudo certo, mas ali ele já podia ter matado a final. Mas ele faz um bonito gol e dá o passe pro Memphis liquidar a fatura. Então ele merece muito registro. É um jogador que tem o perfil do Corinthians, cara que se entrega demais, né? Se ele melhorar a finalização, ainda melhor, dá tempo ainda porque ele é bem jovem, mas merecido o título com a presença dele, Capri. E repor um jogador desse porte, desse nível aí é difícil, né, o Quesada? Muito. Tem o Guinegão aí, mas não tá ainda no nível do Yuri Alberto, né? Não, precisa de rodagem, precisa que alguém confie nele, né? Quando ele estava no melhor momento, o técnico simplesmente o sacou, até porque não dava para mexer com o milionário Memphis Depay e também com o Yuri Alberto, até porque é mais fácil nesse momento vender o Yuri Alberto, né, do que qualquer outra coisa. O problema de você perder o Yuri Alberto é não conseguir fazer o dinheiro necessário para trazer um jogador de alto nível, né? O Corinthians não consegue ficar nem com 50% do valor de uma possível venda do Yuri Alberto, por exemplo, para a Roma aí que tem interesse, né? Então esse é o grande problema. Porque você vai perder o Yuri, acontece. Só que você tem que ter uma compensação financeira para que o Corinthians use essa grana e contrate alguém. Agora precisa ver ano que vem como é que vai ser essa questão de contratação com os vários transfer bans aí que o Corinthians poderá sofrer. E eu estava vendo aqui um perfil do Ultra Calcio Mercato dando a informação que um outro jogador do Corinthians está na mira da Roma, tá? É o Memphis Depay. Então aí já é um segundo problema para o Corinthians, né? Perder o Yuri já é um problema. E se não fizer a reposição, e aí perder Yuri e de repente perder também o Memphis Depay, aí o problema fica ainda maior, né? Oi. Uma informação para agregar nisso que você trouxe que vem da Itália, só para o torcedor corintiano saber, se um clube da Europa quiser tirar o Memphis Depay do Corinthians, ele vai tirar. Por quê? A multa rescisória, de acordo com o contrato ao qual a Rádio Bandeirantes teve acesso, para clubes estrangeiros é de 5 milhões de euros. Que, convenhamos, para Roma seria 1/6 do investimento no Yuri Alberto. Não é nada. Então, se for do interesse de um clube europeu, o Memphis Depay de fato deve deixar o Corinthians. Importante essa informação que o Quesada trouxe. São 10 milhões de euros, só que o Corinthians fica com a metade, ou seja, o jogador pode abrir mão da outra parte, né? Então vai vender, né? Então agora... pelo custo do Memphis. Informação importante essa do nosso repórter, o Fabiani, o Capriotti, porque é o seguinte, foi o maior contrato que o jogador fez na história de todos os tempos, que ele ganha um salário enorme, absurdo, e tem um facilitador, que é uma grana que para um clube europeu não significa nada, pagar 5 milhões, né? Então, quer dizer, tudo foi muito bem feito pelo staff do Memphis, parabéns ao staff do Memphis, que fez um contrato realmente incrível, que só o beneficia, né? Inclusive, podendo sair aí por uma quantia, uma bagatela, né? Um valor super pequeno, e o Corinthians ficaria só com 5 milhões de euros. Ô Zaida, o Yuri Alberto... dá pra definir o Yuri Alberto, é craque? Não, é craque, você pode perguntar, mas eu deixo a pergunta pra você também. O Yuri Alberto é craque ou é bagre, Zaida? Nem uma coisa nem outra, né? Claro que ele não é craque e claro que ele não é bagre. Ele é um jogador de uma entrega que é contagiante, né? Contagiante. O Yuri Alberto não tem bola perdida, ele disputa cada lance, ele se entrega de maneira integral ao time, ao jogo, e é um cara que faz muitos gols, né? Ele tem alguns lances em que ele chega a mostrar uma técnica muito boa, aí num lance muito parecido ele comete um erro técnico, ele domina errado, finaliza errado. Ele não é craque, lógico que não. Craque, aliás, na minha forma de avaliar essas coisas, não havia nenhum craque hoje em campo, nem o Coutinho, craque não. Agora, é um jogador muito útil, faz gols, tem uma história importante no Corinthians, e perdê-lo, tecnicamente, seria ruim. Pode ser ótimo pro cofre do clube, mas pro time é muito ruim perder um cara como o Yuri Alberto. Ele é um bom atacante, e obviamente isso não é bagre, da mesma maneira que não é craque. É assim que eu vejo o Capriotti. Boa. Você quer perguntar, Zaida? Por favor, eu te interrompi aí. Não, eu queria só ressaltar aqui a reação de alguns jogadores, valoriza esses jogadores, né? É uma reação espontânea. Um campeão e um vice-campeão. Quando o jogo acabou, o Martínez começou a chorar. O cara descarrega toda a tensão naquele momento, numa dúvida, né? Mas é uma reação muito positiva, né? De alguém que vive aquilo. E que foi muito importante nessa partida. Ele e Mateuzinho jogou demais.
inclusive teve participação em 2 gols. E o outro que chorou copiosamente, o Verratti. O Verratti é um veterano, acostumadíssimo com as emoções do futebol, as derrotas, as vitórias, os triunfos, os fracassos. E perdeu lugar no time, é banco, veio do banco no segundo tempo, mas ele chorou copiosamente. Não sei se há algum motivo adicional, mas imagino que foi pelo resultado do jogo. Isso valoriza muito esses caras, Capriati, porque, sabe, não é aquela reação meramente profissional, que também é normal, mas isso mostra o nível de entrega desses caras aos times que eles defendem, né? E o Corinthians levanta a taça no Maracanã, celebra e comemora o título da Copa do Brasil. Corinthians, campeão da Copa do Brasil 2025, sobe o hino do Timão! Corinthians, campeão da Copa do Brasil 2025. Me conta a festa aí, Fabiani. Celebração completa e uma cena curiosa, Capri. Logo no momento que os jogadores levantam a taça, o capitão Romero é levantado pelos companheiros, não só por ser o capitão, mas porque se tratou do último jogo, apesar de não ter entrado em campo, com Ángel Romero vestindo a camisa do Corinthians. Ele se despedirá no dia 31 de dezembro, dentre outros atletas, o ídolo que deixa o clube. E aí, Milhose, quero o seu olhar também aí, a reportagem Bandeirantes com Milhose no Maracanã. Fala, Milhose! Para valorizar, Capri, a figura de Dorival Júnior, que também foi muito celebrado e abraçado pelos jogadores. Como entende da competição, como entende da Copa do Brasil, chega mais uma conquista e no momento a cena para familiares que ainda estão na arquibancada. A festa é bonita e agora a taça chega ao técnico. Dorival, José Martínez vão levantar mais uma vez. A festa é total no Maracanã, a taça vai pro torcedor, Capri. É isso aí, vai lá pra galera, vai pra torcida, vai pros braços do povo. O Quintinal marcou 8h30, hora oficial do Brasil, desse dia emblemático e especial pro torcedor corintiano, esse 21 de dezembro de 2025. Dia em que o Papai Noel passou antecipadamente pro torcedor corintiano. Sobe o som da galera no Maraca, a fiel corintiana no Maracanã. Romero, foi sua despedida do Corinthians? Eu quero comemorar esse momento inédito. A gente queria muito esse título, depois a gente fala do futuro. Você é muito... Dá pra dizer que esse foi o título mais especial da sua carreira diante do momento? Sem dúvida. A gente passou por um momento muito turbulento nesse ano. E comemorar esse título aqui com a nossa torcida. O grupo fez uma coisa inédita, de trazer todos os funcionários do CT do Maracanã. Isso há muito tempo aqui, nunca vi isso. E eles estão aqui com a gente, além da família, estão aqui e eles merecem. Eles são campeão. Eles colocam tudo para a gente estar nessa situação. E hoje, eles merecem esse título. E essa torcida maravilhosa que acreditou na gente sempre. Você sentiu que houve soberba por parte dos jogadores do Vasco? Não. Eles jogaram muito. Um time qualificado, muito qualificado. A gente sabia da dificuldade que aqui a gente ia enfrentar, mas o nosso time nesse momento é fugido, desculpa a palavra, mas a gente sabe da importância desse título para a torcida e a gente veio
convencido que a gente ia levar para São Paulo. Romero, a sua emoção é porque você sabe que você está na história? Por tudo, né? Por tudo que eu vivi aqui dentro do Corinthians. É muita coisa, né? Muita coisa já. Em entrevista eu falei isso. Eu criei minha família aqui, foi criado, meus filhos são apaixonados pelo Corinthians. Tudo que eu vivi aqui me deixa muito emocionado, né? Porque a gente passou por muita coisa, eu passei por muita coisa aqui. E quem conviveu comigo esses anos sabe da dificuldade que eu tive. Mas sempre acreditei, sempre falei que ia fazer história aqui. E hoje é o meu 7º título com essa torcida maravilhosa, com esse escudo que pesa pra caralho. E é um encerramento com chave de ouro? A gente não sabe, eu tenho 10 dias de contrato, né? Até dia 31 são 10 dias. Ainda não sei, ninguém me falou nada, a gente está comemorando esse título. É o que mais queria, fechar desse jeito. A Copa do Brasil foi terminado agora, né? Dia 21 de dezembro. A gente não podia falar de negociação, você viu que ninguém até agora renovou, só começaram as conversas e vamos ver o que a gente define. Mas meu futuro eu sempre deixo nas mãos de Deus, ele sabe aonde eu vou jogar o ano que vem. Obrigado, Ángel Romero. Tom de despedida, mais um que esconde o jogo, mas sabemos que não será jogador do Corinthians no ano que vem. Aliás, Fabiani, esses 77 milhões de reais que o Corinthians vai receber pelo título da Copa do Brasil, dá para pagar todos os transfers ban que o Corinthians tem aí e tentar remontar o time pro ano que vem, ou esse dinheiro vai para outras contas, hein? Memphis Depay. Aproveita. Memphis, why is it so special for you to play for Corinthians? Explain why Corinthians is for you. Because for me, special. Because there's people that are working a lot, that providing for family, you know, that suffer a lot. Fala sobre as pessoas que sofrem, cuidem da família. I think that's why it's so special. I think por isso que é muito especial. The club is in a let's say honestly, the club is in a shit situation. A lot of things happen behind the scenes, but every time the torcedores, they give me the energy, they give the players the energy to fight, to come to the training, because we need to prepare for a new game every weekend. I think that's so special, and I wish I could win more titles with this team and bring them out of this difficult position. But for this, some things need to happen, and let's see. Everybody talk a lot in the media. A lot of things are false. They lie a lot about me, about my salary, because they want the fans to hate me so that I leave. But we won 2 titles in 1 year. So what they gonna say? The fans love me and I love them. I fight for them. They deserve everything. And the people in the board, they need to wake up. People, I know exactly who I talk to and they know exactly who they are. Just leave this beautiful club alone. Go make shit somewhere else. Because this club needs to elevate. This club needs to fight for Libertadores. This club needs to fight for Brasileirão every single year. Because the fans deserve that. So whoever wants to fuck Corinthians, bora. Go out of this club, go out of the board. You know, this club needs structure. And I come to bring structure, but I need more help. Thank you. Thank you, Memphis. Tá, então, palavra de Memphis Depay, só queria palavras fortes. Destacar essa última frase do Miliose. Os diretores que estão ferrando com o Corinthians, uma palavra melhor, que vão embora. Essa é a frase dele a Bandeirantes. Ele falou muito sobre a força da torcida, o ano duro. Eu reforço aqui todos os jogadores destacando nesse discurso. Ano duro, ano difícil. Os jogadores expondo publicamente os problemas que o Corinthians atravessou, atravessa e vai continuar atravessando. E o Memphis, mais uma vez, exaltando aí a força da torcida, a força do grupo, mas apontando também
para os problemas internos do Corinthians, para os problemas administrativos do clube. Mais um, não é? Mais um. E ele um depoimento forte, porque ele é um estrangeiro, um gringo que está aqui no futebol brasileiro, que provavelmente nunca enfrentou na carreira uma situação como essa e está enfrentando agora, do ponto de vista administrativo, tendo que responder dentro de campo com todos esses problemas. Me fala aí, Zaidan, o que te pareceu aí o discurso do Memphis após o título, hein? Breno Bidon, Capri. Breno Bidon. O Zaidan já fala, vamos ouvir o Bidon, Breno, vai. Rapidinho aqui com a gente. Você é um jogador de meio campo, joga razoavelmente longe do gol. Essa jogada que você faz no gol do Memphis, pra você vale mais do que um gol? Te agrada mais? O que me agrada mais é o título. Poder ser campeão com essa camisa é inexplicável. Graças a Deus é o segundo título nosso no ano. Tá vivendo isso aqui no Maracanã, não tem o que falar, é Deus. Então, muito grato por isso, por tudo que vem acontecendo na minha vida. Graças a Deus eu pude fazer uma boa jogada ali e ser campeão, graças a Deus. Você acha que você tem uma boa possibilidade de sair nessa janela de transferência? Eu nem tô pensando nisso agora, campeão. Breno Bidon, descontraído, eu peguei pesado na pergunta mesmo, Capri. Essa hora os caras não vão responder sobre o futuro. Se você perguntar, vai tomar uma cerveja hoje? Eles vão abrir um sorriso e falar, uma não, algumas. Mas perguntar talvez a resposta seja a mesma, Capri. Hoje, perguntar do futuro Mas aí, esse é o som que eles estão esperando, viu? Diga, Zaidan. Vamos aproveitar e perguntar para quem vai responder, não vai dar voltas, né? Que é o Fabiano. Fabiano, aquela pergunta do Capriotti, se os 70 milhões, 70 e alguma coisa, resolvem para livrar o clube do transfer ban e poder contratar, ou se vai para outro lugar. E aí eu acrescento uma segunda pergunta, se o título definiu a permanência do Dorival. Zaidan, primeiro, a segunda, não dá para garantir que o Dorival vai ficar no Corinthians, porque, como eu tenho falado, o superior dele, que é o Fabinho Soldado, tem grandes possibilidades, para não dizer iminentes possibilidades, de deixar o Corinthians ao final do ano. Portanto, a reavaliação do trabalho do Dorival parte do zero. Peraí, por questões políticas, Capri. O Soldado vai deixar. Porque, então, aí dê os nomes aí de quem quer o Fabinho Soldado fora do Corinthians, porque os boleiros defendem o Fabinho Soldado, não é? E não é algo orgânico, digamos assim, essa defesa dos jogadores. Claro, eles gostam muito do Fabinho, mas houve sim uma instrução interna por parte da assessoria e que eles abraçaram e entenderam que o momento do Fabinho é difícil, por isso que em mais de uma oportunidade eles citaram aqui elogios ao trabalho do Fabinho Soldado. Agora, a permanência dele ela é incerta porque tem muita gente que quer mandar no futebol do Corinthians. E à medida que muita gente quer mandar, quem de fato manda tem que sair. Dou nomes, conselheiro Fran Papaiordano é um deles, vitalício do clube, sonha em ser diretor de futebol e está desagradado com Fabinho Soldado. O Internacional é um provável destino. E aí, voltando à pergunta do Zaidan, a avaliação do trabalho do Dorival volta para estaca zero, né? Que será outro profissional ou outro conselheiro avaliando o trabalho do técnico do Corinthians. Quanto a transfer ban, prioridade máxima no financeiro do Corinthians em dezembro é pagar o transfer ban. Valor que hoje é de 40 milhões de reais, mas pode virar um pouco mais a depender do resultado de alguns processos no CAS da FIFA. Por exemplo, o Matias Rojas, ele venceu a causa contra o Corinthians e não cabe mais instância, mas ele optou por não pedir o transfer ban. Se amanhã ele pedir, já sobe para 80 milhões de reais o valor para derrubar o transfer ban. Portanto, essa é a disputa nos bastidores, mas o Corinthians prioriza e deve sim pagar o transfer ban agora em dezembro. Política, sempre ela, metendo o bedelho aí nos clubes, não é? É isso. É o que eu sempre digo aqui, viu, Zaidan, Pretzel e Quesada. Se o Corinthians não limpar a área com esses conselheiros, com essa gente aí que atrapalha o clube há décadas, não vai dar certo. Não vai dar certo, não é? Então é isso aí. Boa sorte ao Corinthians, que o Corinthians tome a melhor decisão possível. Fabinho mas Soldado, a política Capri. Sempre nela aí. Olha, falando nele, tá aí o Fabinho Soldado, vai lá. E aí, nesse momento tão importante, eu preciso sim honrar todos os atletas, toda a comissão, o presidente, o clube, mas certamente eu preciso honrar aquele que tem me sustentado até aqui, que é Deus, é aquele que eu não abro mão na minha vida. A minha vida é baseada nesses princípios e Deus tem a cada dia mostrado o caminho e eu sou muito feliz por hoje entender
esse propósito na minha vida que vai muito mais além do que só as conquistas. Fabinho, não teve um jogador que não citou teu nome. Ah, tem que dar parabéns pro Fabinho, parabéns pro Fabinho. Você tem esses caras, né? Eles gostam de você. Cara, tá tudo na mão. Da mesma forma que eles falam do meu nome, se eu falar aqui do nome de cada um, eu posso até errar, mas a relação ela é muito aberta, é muito séria, é muito alegre, é muito triste. Então, assim, aconteceram nesse caminho várias emoções, né? Que faz sim você ter um grupo, como dizem, né? A tal da blindagem, é assim que você faz. Então, o carinho enorme por eles, o carinho enorme pela comissão técnica fixa do clube, que a cada dia tem evoluído, a comissão do Dorival. É um momento de muita alegria e que precisamos realmente reconhecer que essa equipe fez história, né? Entrou para a história do Corinthians. Era isso que a gente trabalhava na semana, mostrar a importância desse momento, para que eles pudessem, é difícil, mas que eles pudessem se transportar, imaginar essa cena de hoje, de agora. A gente pedia para que eles pudessem imaginar como seria a gente conseguindo essa conquista, o que isso representaria para cada um de nós. E nós conseguimos, e graças a Deus é comemorar e aproveitar bastante. Fabinho, é um momento de celebração, mas o torcedor já olha para o ano que vem, porque agora tem uma Libertadores também pela frente. O que dá para imaginar para o ano que vem? O Corinthians pensa em reforçar, vai conseguir derrubar esse transfer ban, e você pessoalmente, você permanece para 2026? Todas as questões, né, de transfer ban, as outras partes que eu falei, né, que tem um setor competente trabalhando sobre isso. Quero parabenizar aqui o nosso presidente Osmar, que está fazendo aí um trabalho muito sério, que ele consiga, que ele possa ter ainda mais apoio. Existe uma pequena parte, eu não vou dizer toda, mas uma pequena parte ainda das pessoas de dentro do Corinthians que ainda pensam de uma forma muito individual, e isso só tem atrapalhado o clube. Existem tantas outras pessoas muito boas, é importante falar sobre isso, que trabalham diariamente, silenciosamente, e conseguem colaborar positivamente para que o Corinthians cresça. Então, essas pessoas merecem também o respeito do Corinthians, mas existe sim uma pequena minoria que isso precisa ser analisado, porque é uma parte que parece que só quer atrapalhar o clube. A gente não olha para isso, a gente olha para o trabalho, a gente foca naquilo que a gente consegue controlar, e feliz por isso, pela conquista, e agora que o presidente consiga planejar bem esse 2026. Eu já tive uma conversa com o presidente um mês atrás, ele sabe da minha intenção, agora é sentar na próxima semana e alinhar tudo aquilo que precisa ser alinhado com ele. Soldado, eu tenho contrato até 2026, mas eu te digo que eu tenho uma conversa com o presidente, eu já falei para ele sabe daquilo que eu penso. E vamos esperar na semana que vem. Agora é momento de comemorar, não é momento de falar sobre isso. É momento de curtir esse momento, esse feito tão especial nas nossas vidas. Sua vontade é de sair, Fabinho? Não é vontade. Eu tenho, como eu digo, a minha vontade sempre foi de permanecer. Mas eu te confesso que esse pequeno grupo, né, que atrapalha o Corinthians, esse pequeno grupo que às vezes se levanta silenciosamente, que ninguém bota a cara, né? Esse grupo atrapalha. E é algo que incomoda a todos. Então é por isso que nós vamos ter uma conversa com o presidente, entender aquilo que tem de planejamento para 2026, para que a gente possa aí tomar as melhores decisões. Você esperava que o clube fosse mais... Fabinho Soldado, Capri, atenção à seguinte aspa, né? Eu pergunto, você quer deixar o Corinthians? Ele fala, minha vontade é de permanecer, mas tem um pequeno grupo que incomoda muito e afirma, informação que a gente traz com exclusividade aqui, que haverá uma reunião entre o executivo Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile, onde ele deve confirmar a sua saída do clube de Parque São Jorge. Muito bem, muito bem. Eu quero... já são 8 horas e 46 minutos, daqui a pouquinho a gente vai ouvir os treinadores, mas... eu vou pegar aqui os votos dos nossos comentaristas para o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de Vasco da Gama 1, Corinthians 2, para a gente abrir então o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos lá então, atenção, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. Vamos lá, Zaida.
Eu quero o seu voto, abrindo com você aí, o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes e a Vitória Vermelho é quem está com a gente na mesa de som Bandeirantes. Grande abraço, a ótima Vitória Vermelho. Vamos lá, Zaidan. Um abraço para a Vitória. E para mim, 2 jogadores se destacaram neste jogo especificamente, né? O título passa muito pelo Hugo, nos pênaltis, passa pelo Gustavo Henrique, mas este jogo, para mim, os 2 melhores em campo, na minha opinião, foram Martínez e Mateuzinho. E o Mateuzinho teve participação direta em 2 gols do Corinthians, nos 2 gols marcados pelo Corinthians. Eu voto nele, voto no Mateuzinho neste jogo de hoje, o jogo que deu o título ao Corinthians, Capriotti. Mateuzinho é o voto do Zaidan. E eu quero liberar aqui o Cláudio Zaidan, desejando ao Zaidan, ao Manuel e a toda a família do Zaidan um Natal abençoado, espetacular. Que seja um Natal, uma noite de Natal, um dia de Natal especiais para você aí, Zaida, para toda a família. O Zaidan vai agora entrar na semana de descanso aí do Natal, mas estará aqui na semana do Ano Novo, então a gente vai poder desejar ao Zaidan um ótimo Ano Novo também, mas na semana do Natal, para você, para toda a família, um grande Natal aí, um Natal abençoado, e venha a semana que vem aí para estarmos juntos, tá bom, Zaidan? Ô Capriotti, muito obrigado, amém. Um abraço para você, para Vitória, para o Pretzel, Quesada, Fabiane, Martelli, pro Miliose, eles fizeram um trabalho extraordinário lá no Rio, pro Beto Rebeck, pro Roberto Dias, que estiveram conosco aí. Se tiver mais alguém, me desculpem que eu não sei. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes no mundo inteiro, e que o nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Um abraço. Amém, muito obrigado. Cláudio Zaidan, e o destaque final da opinião Bandeirantes aqui, não é? Dentro ainda da jornada esportiva Bandeirantes, a gente já vai para o apito final. Mateuzinho, ao voto do Zaidan para o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. E para você, Quesada? Mateuzinho é um grande voto, né, Capri? Realmente, uma assistência, uma pré-assistência. Agora, a gente não pode deixar de esquecer aí o Memphis que fez gol, o Bidon que fez a jogada do segundo gol, chamado por Zidane, né? O Martínez que roubou a bola também no lance do segundo gol. Mas eu vou de Yuri, viu, Capri? Pelo gol e pela assistência. E poderia ter sido maior a participação dele se ele fizesse aquele segundo gol, né? Se ele não tivesse perdido o segundo gol. Então, só para complicar, tá? Vou de Yuri, tá bom? Yuri Alberto, tem um voto pro Mateuzinho, tem um voto pro Yuri Alberto. E aí, Pretzel, me conta aí o seu voto. Olha, Capri, eu vou votar num jogador que eu não curto, mas ele foi um grande jogador hoje, pelo nível do jogo e pelo tamanho da entrega dele. Mateuzinho, pra mim, o melhor em campo. Achei que eu nunca votaria nele numa decisão, mas hoje ele mostrou que mereceu. Mateuzinho, melhor em campo. Mateuzinho é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, de Vasco da Gama 1, Corinthians 2. Corinthians, campeão da Copa do Brasil 2025, e na Bandeirantes é assim, nós contamos mais uma vez a história do futebol brasileiro para todos vocês, a história desse gigante, do Esporte Clube Corinthians Paulista, comemorando mais uma vitória maiúscula no estádio do Maracanã, no estádio Mário Filho. Mais uma vez a torcida corintiana comemorou no Maracanã um título importante, e tem sido assim ao longo da história, e nesse ano mais especificamente, mesmo com todas as dificuldades, as durezas, os atrasos dos pagamentos, transfer ban, problemas administrativos, polícia, Ministério Público, impeachment, mas nada disso dentro de campo resolve, porque o Corinthians supera tudo isso nos momentos de agonia, de aflição, de problemas. O Corinthians sabe como ninguém sacudir a poeira, dar a volta por cima e fazer o torcedor sorrir, feliz, comemorar o Natal antecipado com o Papai Noel passando, dando um título de presente pro sofrido torcedor corintiano. E agora, no apito final que vem aí, a gente vai falar muito mais desse título, muito mais dessa conquista do Timão, e também ouvir os personagens, mais personagens dessa vitória corintiana. E claro, o outro lado da tristeza também, a gente vai registrar aqui, porque é o outro lado lá do Vasco da Gama, o Fernando Diniz. Quero ouvir o Diniz, hein?
Nossa, o que será que o Diniz vai falar depois de perder esse título no Maracanã para o Corinthians? Tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vem aí o apito final, tem o gabarito também, tem as notas, o Pretzel e Questão. Rede Bandeirantes de Rádio. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ele aceitou, no quarto ele caprichou, no quarto ele achou, na infiltração, Yuri Alberto, dos heróis improváveis, dos questionados, dos deixados de lado, daqueles que são colocados em xeque, em dúvida. Yuri Alberto ganha na entrada da grande área, leva pra meia, dá um tapa de perna esquerda, ajeita, sai da cara do gol, chega Léo Jardim no tapinha, por baixo da bola, perna direita nela, ganha de Léo Jardim, pega no pé da trave do lado esquerdo e morre no fundo do gol. Pra essa fiel torcida que é fiel demais, pra essa fiel torcida corintiana pulsar, estremecer e vibrar na marca dos 19 minutos jogados no primeiro tempo, na final da Copa do Brasil. Yuri Alberto, o protagonista da fiel torcida corintiana. Corinthians 1, Vasco 0, Fabiani. Podem falar o que for, que ele não é o mais técnico, que talvez ele tenha muitas lesões nesta temporada, mas o que ninguém nega, trata-se de um corintiano dentro de campo. E Yuri Alberto, o artilheiro do Corinthians em 2025, e não só isso, o artilheiro do Corinthians no século, marca o primeiro no Maracanã, é festa da Fiel no Rio de Janeiro. Coutinho no contragolpe, abriu a jogada na ponta esquerda para a descida. Andrés Gomes e Ramalho. Ramalho, Andrés Gomes. Gomes pedalou, escapou, cruzou na segunda trave e vai pitar o gol.
erra o passe no meio de campo. Ranieri entrega a bola, Coutinho abre a jogada pela ponta esquerda. É rápido o ataque do Vasco. Na meia esquerda, Andrés Gomes para cima da marcação, pedalou, balançou, escapou do Ramalho. Para meia, ele levanta na segunda trave. Lá, como uma flecha na segunda trave. Nuno Moreira sobe, testa pro gol no ângulo superior direito de Hugo Souza. Para explosão de estátua do Maracanã. Na marca dos 41 minutos jogados do primeiro tempo. Vascão empata o jogo. Nuno Moreira. Vasco 1. Corinthians, também Bruno Milhozzi. Empurrado por um Maracanã que agora está definitivamente em chamas. 70 mil vascaínos tiram o grito da garganta depois de um cruzamento perfeito que cobre toda a zaga do Corinthians e termina no atacante português, que vem para colocar, quem sabe, um dos jogos mais importantes da história do Vasco. O placar igualado de cabeça. O Vasco empata o jogo 1-1 no Maracanã. Bidon a Zidane, no meio de dois, se escapou, são 4 contra 2. Bidon abriu jogada direita para Mateuzinho, Mateuzinho para ele, para Memphis Depay. Golaço! Golaço! Gol! Tirar o fôlego da fiel torcida corintiana. Uma aula de futebol, um show de futebol. Bidon recebe a bola no campo de defesa. Lá Zidane, ele gira no meio de três, clareou. Tinham 3, clareou, tinham 3. Ele olha para o campo de ataque. E aí, vou fazer o quê? Ergue a cabeça, mete a bola na ponta direita. Chegou, Mateuzinho dominou. Depois de campo aberto, ele cruza, solta a bola nas costas da zaga. Yuri Alberto, linha de fundo. Ele é centroavante, mas é solícito. Chapa a bola pro meio da grande área. Chega de trás, Memphis Depay. Memphis Depay com gol aberto, bota pra dentro do gol. Um golaço no Maracanã pra fiel torcida corintiana pulsar, estremecer e vibrar. Pra tirar, lavar a alma desse povo que sofreu durante um ano. Pra lavar a alma da fiel torcida corintiana. Corinthians, uma aula de contragolpe. Bidon, Mateuzinho, Yuri Alberto Depay. Corinthians à frente na final da Copa do Brasil. Timão à frente. Corinthians 2, Memphis Depay. Vasco 1, Fabiani. Deu passada, tá aí. Pedro Martelli, pé quente, narrando a vitória do Corinthians e o título do Timão. 2-1 sobre o Vasco, o Corinthians campeão da Copa do Brasil. E agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, a gente vai falar bastante, muito dessa conquista do Timão. São 9 da noite, marcou o quinto final, hora oficial do Brasil, com Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, com a produção do Pedro Coin, com a Vitória Vermelho na mesa de som, com o Caiame Martins na central técnica, com todo o nosso timaço, Luiz Fabiani e Bruno Milhozzi, a reportagem Bandeirantes no Maracanã. Aliás, por falar nos dois, quero um panorama aí agora do que está acontecendo aí na área de entrevistas do Maracanã. Já vamos ouvir o Dorival Júnior. Tem impressão que o Fernando Diniz já falou e nós vamos ouvir também. Me deem um panorama aí. Vamos lá, Milhozzi e Fabiani. Segue a festa dos jogadores por aqui, Capri. Eles estão atendendo a imprensa, inclusive Gustavo Henrique tá por aqui, um pilar nessa campanha do Corinthians. Vamos ouvir. Seria campeão no final do ano da Copa do Brasil. Oscilamos muito no Campeonato Brasileiro, mas essa Copa do Brasil acho que foi muito merecido tirar o nosso rival, tirar o Cruzeiro, ganhar aqui fora de casa, então mais que merecido o trabalho de todo mundo e o trabalho do professor também. Gustavo. Você imaginava virar quase um ídolo assim, geracional da torcida nesse ano, né? Tão importante pro time, um capitão também dentro de campo, fazendo gol, vibrando, chamando a torcida. Você imaginava isso com a camisa do Corinthians? Cara, a primeira coisa que eu pedi pra Deus quando eu pisei no Corinthians foi que ele me fizesse grande, porque eu tava vestindo uma camisa muito grande, muitos momentos difíceis, muitos momentos de trabalho, muita dedicação. Me senti muito bem esse ano, me senti muito confiante, muito maduro. Deus me honrou e eu só tenho a exaltar Ele pelo que Ele fez na minha vida, por viver esse momento. E agora é desfrutar com a torcida, com nossos familiares. E pouco tempo, porque ano que vem já começa muito cedo. Gustavo, o Memphis falou, o Soldado falou que o Corinthians ele só não consegue alcançar voos tão grandes porque tem um pequeno grupo de pessoas no clube
que atrapalha isso fora do CT. Como é para vocês, jogadores, encarar toda essa turbulência, se de fato você entende que essas pessoas que compõem a política do Corinthians atrapalham o resultado esportivo? Velho, eu acho que politicamente a gente tenta deixar o máximo de lado, é lógico que interfere, é lógico que a gente vê as notícias, né? A gente não é leigo, a gente também quer saber o que está acontecendo no clube. O que eu mais uma vez peço é que pessoas pensem no clube, pensem no bem do Corinthians. Tem pessoas sérias aqui dentro trabalhando, nosso grupo é um grupo muito sério, jogadores que buscaram de tudo, fizeram de tudo para buscar esse título, e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para que a gente coloque o Corinthians mais alto sempre. Gustavo. Obrigado, Gustavo Henrique falou com a gente agora na Rádio Bandeirantes. Capri, tem vários jogadores aqui, viu? É praticamente um open bar de entrevista que você sabe, nos tempos atuais, para jornalista isso aí é praticamente um milagre. Então, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui no campo com o Miliose, qualquer jogador que for falar, vou te interromper mesmo, vou ser grosso e os caras vêm pro ar, pode ser? Não, divirta-se aí, os caras Osmar não falam Stabile, nunca. Opa, vamos lá com o presidente do Corinthians, também não fala nunca, vamos lá, vamos ouvir. Uma torcida maravilhosa que trabalha em todo sentido para estar sempre junto para estar junto sempre com o time. Então, não tem como a gente não ser campeão. Vamos ser campeão agora, daqui um ano vamos ser campeão novamente, daqui 3 anos vamos ser campeão novamente. O Corinthians é isso. É um time grande, enorme, o maior do Brasil. E a gente conquistas virão, tenho certeza que outras conquistas virão ano que vem. Presidente, agora há pouco o Memphis Depay deu uma declaração pra gente, disse que apesar da conquista tem muita coisa fora do campo que atrapalha o Corinthians. Como é que você entende essa declaração? Como que você tem em relação com esse jogador que, fez essas críticas agora há pouco? Olha, cada um tem a maneira de pensar. Eu tenho trabalhado para resolver os problemas políticos do clube. Eu não sei quais são os outros problemas que tem, mas tudo isso a gente tem que resolver dentro do Corinthians. A gente precisa sentar, conversar e verificar onde está doendo, quais as dores que nós temos, para a gente ir resolvendo. O que eu estou fazendo isso, reestruturando todos os departamentos, organizando a parte financeira, colocando as pessoas no seu devido centro de custo, organizando o Corinthians, coisa que muitas vezes a gente fala em reestruturação, mas na verdade não é só reestruturação. Tem coisa que é estruturação, porque o Corinthians nunca foi tão organizado. E a gente hoje está organizando, você pode ter certeza. O próximo presidente que chegar aí vai receber um Corinthians completamente diferente que eu recebi. Presidente, o Fabinho... Perdão. Depoimento contundente em relação sobre algumas pessoas dentro do Parque São Jorge que acaba tumultuando o trabalho dele dentro do Corinthians e deixou até o futuro em aberto. Como você vê essa questão? Ele cobrou muita profissionalização dentro do Corinthians, principalmente no departamento de futebol. No departamento de futebol, não. Você deve estar equivocado no departamento de futebol, nem na direção do clube. Se tem alguém que fala alguma coisa, aí é problema desse alguém juntamente com ele. Eu não sei de nada, eu tentei blindar o futebol o tempo todo, não deixei ninguém aparecer lá no futebol. Quem cuida do futebol é o presidente, com dedicação, cuida das condições para tanto o técnico trabalhar como o executivo trabalhar. Então não tem, acredito não, tenho certeza que ninguém interfere nas decisões que a gente toma lá no futebol. Se tem algumas dores, é que tem que falar. Eu não conheço. Fabinho vai sair, presidente? Tem uma conversa contigo daqui a alguns dias e dependendo dessa conversa, ele sai ou fica. Aí eu não tenho essa informação. A gente vai conversar, se ele pensa dessa forma. Que cabe a mim esperar essa conversa e saber o que ele sente. Por enquanto, o que nós conversamos foi de que nós precisávamos tocar a Copa do Brasil e tocamos, chegamos aqui ao campeonato a campeão, e aí a partir de segunda-feira a gente toma as providências que terão que tomar. O Corinthians é grande, não depende de uma pessoa, de outra, não depende do presidente. Outros presidentes virão, eu tenho certeza absoluta. O Corinthians tem 115 anos e vários presidentes já passaram e muitos presidentes virão. Eu estou preparando o Corinthians para o bicentenário. Hoje nós temos 115 anos, nós vamos logo ter 200 anos de Corinthians e cabe a mim reestruturar, melhorar o Corinthians para que quem vem depois receba uma instituição muito melhor daquela que eu recebi. Presidente, você bem direto. Dentro do Conselho Deliberativo, o Comitê de Gestão de Futebol, ele tem voz ativa dentro do clube? Ele tem voz ativa para dar sugestões.
A comissão ela dá sugestões. Pode dar sugestões em vários futebols, principalmente futebol profissional, futebol de base, futsal, tudo que for do futebol, ligado ao futebol, ele pode dar sugestão. As comissões do conselho, elas não são administrativas, elas sugerem. Então, se sugerir alguma coisa, o presidente faz ou não faz, depende do que a gente entende melhor. Tanto é que há pouco tempo atrás o Fabinho Soldado foi chamado para fazer uma entrevista lá no Corinthians, e ele não foi porque o presidente entendeu que não deveria ir. Ô presidente, dá para dar certeza para o torcedor que o Corinthians vai pagar o transfer ban, que o Corinthians vai poder contratar jogador, ou ainda tem essa dúvida? Não, nós estamos trabalhando para isso. O Corinthians trabalha sempre para resolver seus problemas. Mas não dá certeza. O Corinthians, nós vamos fechar o ano, coisa que faz muitos anos que não acontece, que o Corinthians vai fechar o ano com direito de imagem tudo em dia, salário tudo em dia, 13º tudo em dia. E se Deus quiser a gente receber o dinheiro aí da premiação, nós também vamos acertar as premiações dos jogadores. Mas e o transfer ban, dá para dar certeza? O Corinthians trabalha para isso, eu tenho certeza absoluta que nós vamos contratar no começo do ano. Muito obrigado. Aí a palavra do presidente Osmar Stabile, viu, Capri? Falou sobre vários assuntos, dentre eles Fabinho Soldado, ao qual não quis responder. A gente teve agora há pouco o Fabinho falando que já tinha comunicado o desejo ao Osmar Stabile, ele diz não ter conhecimento dessa informação, Capri. Capri, já vou emendar no rebote do Miliose. O Dorival Júnior tá falando por aqui, figura importante também, já posicionada então para falar com a Bandeirantes. Vamos lá, vai. Na expectativa do que possa acontecer. Tá bom? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Memphis Depay. Eu acho que ele carregava muito a esperança da torcida corintiana de conquistar esse título, faz o segundo gol, decide pro Corinthians. Queria que você falasse um pouquinho como é que é o trabalho com ele no dia a dia. Eu acho que assim, primeiro, ele é profissional, é um cara que foi contratado para fazer isso aí que ele fez contra Cruzeiro, Palmeiras, agora novamente. Eu só tenho a enaltecer o trabalho e acreditar que a cada momento possa ser melhor. É um jogador de muito bom nível, todos vocês viram aí na tarde e noite de hoje, e um jogador que nos auxiliou muito. Eu vou pedir licença porque ainda tem a coletiva lá. Aí o Dorival, cheguei no final, Capri. Muita gente aqui para falar com a Rádio Bandeirantes. O presidente Osmar Stabile deu declarações importantes. Daqui a pouco teremos mais de Dorival em entrevista coletiva. Isso, então já a gente ouve o Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, mas ficou claro aí, não é, que o presidente do Corinthians, pelo jeito, se depender dele, não garante o Fabinho Soldado, hein? A política corintiana tá se sobrepondo, aparentemente, lá no Parque São Jorge, hein, Pretzel, hein, Quesada? Não, sem dúvida, né? E o presidente, estou preparando o Corinthians pro bicentenário, hein? Faltam 85 anos, hein? Ah, não dá, né? Por isso tem que pagar o transfer ban agora em janeiro, né? Ele não tem que pensar lá na frente, pensar agora. Nós estávamos comentando aqui, viu, Capri? O clube que vai arrecadar agora 77 milhões, num clube organizado e autossuficiente, isso aí seria um espetáculo com a vaga na Libertadores. E dia 24 de janeiro tem Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil. Quer dizer, Supercopa Rei. Exatamente, mais um jogo, mais uma renda alta, um cachê alto. Então tá na hora do Corinthians, pelo menos, respirar e ter um pouco de gestão, né, com essa entrada de dinheiro. Brasília esse jogo? Ainda não foi definido, deve provavelmente ser. Então é o seguinte, ó, gestão, é isso que falta. O campeonato tá perfeito, grande título, 4º título na história, tá tudo certo, mas as contas chegam. Obviamente uma parte do prêmio vai para os jogadores, obviamente, né, como premiação. Então o Corinthians precisa de gestão, cara. Tu já falou que precisa refundar o Corinthians, eu também, tu também, Quesada, e é o seguinte, essas declarações do presidente Stabile, tudo bem que quem tá lá agora é ele que assina, mas isso não vai ter muito resultado se não melhorar a gestão e a estrutura. Acho que a declaração do Memphis é muito forte para um jogador que vai jogar a Copa do Mundo, para um cara que já jogou no Barcelona, no Manchester United, sabe bem a realidade europeia, ele sabe o tamanho do clube que ele tá, mas a declaração é fortíssima após a conquista de um grande título. E a gente precisa contextualizar também, né, que quem trouxe o Memphis Depay foi o antigo presidente, né? Maicon. Foi depois eu falo. Augusto Melo, Maicon vai falar aqui. O peso dessa camisa, a cobrança que é diariamente de representar o Corinthians. É o maior clube do país e a gente tem que ter a consciência que estamos representando ele.
Sobre permanecer, eu pedi nas últimas semanas para não me falarem nada, porque eu estava focado aqui no título, focado nessa competição que era muito importante para mim, muito importante para o nosso grupo. Eu só queria gastar energia com isso. Agora a gente tem que ter tranquilidade, responsabilidade. Como eu falei, o meu desejo é permanecer, mas todo mundo sabe que não depende só de mim, não depende só do Corinthians também, é importante todo mundo saber. A gente tem que conversar e fazer o melhor, ter responsabilidade para fazer o melhor pelo Corinthians, que é o mais importante. Independente dos jogadores que estão aqui, acho que o mais importante é a torcida e a gente tem que manter ela feliz. Então a gente tem que ter responsabilidade para esse clube estar sempre vivo e sempre desse jeito, brigando por títulos e sendo campeão. Maicon, você tem 3 títulos pelo Corinthians. E venceu o Vasco fora, venceu o Cruzeiro fora e o Vasco fora. Qual é que é a colocação do Dorival para isso? Como é que você enxerga isso? O Corinthians, muita gente não acreditava jogando fora, vai lá e vence o Cruzeiro e vence o Vasco, que é campeão do Maracanã. Como é que passa isso, Dorival, para vocês, para jogar melhor dessa maneira fora de casa e conseguir o resultado? Acho que o Dorival nos deu muita tranquilidade para conseguir, sempre nesses jogos que eram difíceis fora de casa, a gente tem uma tranquilidade para fazer o melhor. Ele tem um mérito muito grande nisso, acho que a nossa equipe também, por ter acreditado no plano, ter acreditado que nós éramos capazes, e fomos capazes. Ganhamos no Mineirão, ganhamos aqui, ganhamos na Arena da Baixada, ganhamos em Novo Horizonte, ganhamos na Aliança. Acho que a nossa equipe teve um mérito muito grande, juntamente com todo o staff, que nos deu uma tranquilidade para fazer um grande jogo, principalmente fora de casa. Maicon, você agora é uma liderança do elenco, capitão na maior parte das vezes. O Memphis Depay, há pouco tempo, ele falou: as pessoas que estão quebrando o Corinthians, os diretores, que saiam, o clube precisa de estrutura. O Fabinho Soldado, logo depois, ele fala que vai ter uma reunião com o Osmar Stabile, porque um pequeno grupo de pessoas pode provocar a saída dele. Você, enquanto liderança, como você enxerga esse cenário no Corinthians? Até que ponto atrapalha e até que ponto isso pode condicionar a sua permanência no clube? A gente tem que ter tranquilidade para saber que o Corinthians é um clube que está passando por um momento difícil, mas que não é impossível sair dele. Acho que o tamanho do Corinthians é enorme e a gente tem capacidade de sair. Agora a gente tem que ter tranquilidade para fazer o melhor, para as pessoas capacitadas comandar o clube da melhor maneira possível, pensando no Corinthians sempre. Nós, jogadores, pensamos no Corinthians, a torcida pensa no Corinthians e nós esperamos que todos pensem no Corinthians. Acho que o Fabinho é um cara muito importante para nós, já falei algumas vezes, já todos os jogadores que dão entrevista falam que ele é um cara importante, nos dá uma tranquilidade, nos dá uma sabedoria para conseguir superar momentos difíceis. Eu falei algumas vezes que o clube não pode viver momentos tão turbulentos como viveu fora do campo. E a gente tem que ter responsabilidade para colocar o Corinthians no melhor momento. Eu acho que a diretoria que tem que saber que o Corinthians está acima de qualquer coisa e ele vai ter que sobreviver. E a gente vai fazer o melhor para que isso aconteça. Obrigado, Maicon. Mais uma liderança do elenco do Corinthians. Capitão se posicionando contrariamente à saída do Fabinho Soldado. Capri. É mais um, não é? Acho que todos os jogadores aí se posicionaram a favor do Fabinho, não foi não, Fabiane? Yuri, Gustavo Henrique, Maicon, entre outros. E até bom a gente dizer aqui, ô Capri, aquela aspa do Memphis que a gente está destacando, que ele diz dos diretores que estão ferrando com o clube que saiam. Obviamente isso não é direcionado ao Fabinho Soldado, né? Isso é direcionado às pessoas do Parque São Jorge. O Memphis Depay, ele é um cara que gosta muito de viver o extracampo do Corinthians. Então ele é conectado com o que ocorre no Parque São Jorge, ele busca muitas informações e é por isso que ele se posiciona de maneira tão contundente. Ou seja, se o Fabinho Soldado sair a contragosto dos jogadores e a contragosto do próprio Fabinho, porque ele falou que deseja continuar no Corinthians, vai ser por conta dos políticos do Parque São Jorge, dos conselheiros políticos, é isso, não é? Isso, exatamente. 100% na conta da politicagem e a gente deu nomes aqui, né, Capri? Eu sempre menciono o conselheiro Fran Papaiordano, que compõe o grupo União dos Vitalícios, quer a cadeira do futebol. E mesmo que ele não seja nomeado, como ainda não foi, ele já frequenta o clube, ele já frequenta viagens da delegação, ele já frequenta o CT, ele participa de decisões importantes. Se o Dorival caísse, por exemplo, ele ajudaria a escolher um novo técnico. Mesmo que ele não seja nomeado, caso se confirme a saída do Fabinho Soldado, e vai se confirmar, ele deve ser a nova cabeça por trás do futebol do Corinthians, ao menos até a contratarem um executivo. Aí a torcida, não é? A torcida já tem o nome de quem é o responsável por isso, a contragosto. Agora, o presidente tem que ser macho ali e bancar a convicção. Se ele tem a convicção de que o Fabinho Soldado é bom pro Corinthians, ele tem que bancar. Se os jogadores estão pedindo, ele tem que bancar. A não ser que ele vai mandar embora todos esses jogadores aí que estão pedindo a permanência do Fabinho Soldado e trazer outros. Aí tudo bem. Aí os caras não vão ficar,
então ele traz outro executivo aí, bota quem ele quiser no lugar aí para comandar o futebol. Agora, se não for isso, ele vai criar um problema no elenco, não vai não, ô Quesada? Vai. Agora sim, Capri, eu nunca vi assim um pós-jogo de um time campeão com tanta crítica, né? Tem um lado positivo, né? Os caras sabem onde estão. Geralmente a gente fala que jogador tá muito ali à parte do que tá acontecendo no clube. Os caras estão bem conscientes, né? Do ano difícil que foi, com atrasos aí de salário, com direitos de imagem, premiação, né? Que tava atrasada também, né? Então isso é legal, é a consciência coletiva. Agora, é bom colocar os pingos nos is, né? Com todo respeito ao Fabinho Soldado, não é ele que vai fazer a diferença no ano que vem. Você me desculpe você, corintiano, que acha que é isso, né? Não vai ser o Fabinho Soldado. O que o Corinthians tem que entender é o seguinte: vai ter dinheiro para pagar o Memphis, que é um cara importante quando quer jogar? Vai se vender o Yuri, vai conseguir pegar uma grana para contratar um outro jogador do mesmo nível ou melhor? Né? Essas são as questões. E aí, com todo respeito, qualquer dirigente pode fazer isso, qualquer diretor de futebol pode fazer isso. Pra gente também não achar que, nossa, o Fabinho Soldado vai embora, o Corinthians vai fechar. Não, vai ali ao Mirassol e contrata o Paulinho, que conhece mais de Corinthians do que o próprio Fabinho Soldado. Porque assim, a gente está elogiando o Fabinho Soldado em relação a quais contratações? Porque ele fez um monte de lambança também, contratou um monte de jogador ruim, gente. Héctor Hernandes, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar nesse cara. O Prédio, estudioso de futebol, também nunca ouviu falar. Nunca, entendeu? Então é assim, a gente também tem que tomar cuidado com isso. E outra, acho bacana o Memphis dar toda essa declaração forte, né? Os caras que estão ferrando o Corinthians, tá o Memphis. Foi o antigo presidente comandando o Fabinho, que alguns estão defendendo, que o contratou para pagar até o final do contrato 120 milhões de reais. Um clube que não tem condições de fazer isso. Eu sei que esse não é o momento de ficar falando sobre isso, porque o Corinthians é campeão, um legítimo campeão da Copa do Brasil. Mas já que é pra tocar na ferida, então vamos lá. O Corinthians não tem condição de pagar o que paga pro Memphis. Ou tem? O pós-jogo, tu tá correto. É o pós-jogo mais crítico que eu vi em toda a minha carreira. Acho que o Capiotti também nunca vivenciou isso. Os jogadores sem diminuir o tom, admitindo que o ano foi muito difícil, e acho que o Dorival também, na coletiva, ele vai adotar isso aí também. Bom, Capri, é o que eu acho, enfim. Eu acho que esse é o momento de comemorar também. A gente não está aqui, não está fazendo isso, não vamos estragar a festa de ninguém. Só que a gente tem um papel importante de não ficar enganando a fiel torcida. Ano que vem as coisas não serão fáceis, gente, né? E prometer título eu acho um tanto quanto perigoso, entendeu? Na empolgação, vamos ser campeão novamente da Copa do Brasil, vamos ganhar o Brasileiro, vamos ganhar a Libertadores. Calma, gente, que a coisa também não é assim, né? Não é assim, acho que é bom ter calma para também não criar um enredo que a gente sabe que não vai ser bem esse, né, na temporada de 2026. É isso mesmo. Atenção, 9h20, no apito final da Bandeirantes. Já, vamos ouvir Dorival Júnior. Daqui a pouquinho também um trecho da entrevista do Fernando Diniz, hein? Em instantes, 9h20. Deixa eu só saber lá do Miliose e do Fabiano e qual é a situação ali, se estamos na iminência de ter algum depoimento aí, alguma entrevista, ou se já tá todo mundo no interior do vestiário pro banho e daqui a pouquinho teremos a coletiva aí. Qual é a situação, hein, Fabiani? Capri, por aqui a cobertura do campo tá se encerrando, tá? Então a ideia é que daqui a pouco a gente vá para a coletiva do Dorival Júnior, que ele mais a nos falar. Boa. Então vou fazer o seguinte, vou pro intervalo rápido e na volta a gente vai falar muito mais, claro, né? Tem o gabarito do jogo, tem as notas da partida, eu sei que você tá esperando aí, não é? O Pretzel e o Quesada gabaritarem esse jogo. Então já voltamos com o Luiz Fabiano e com o Bruno Miliose lá no Maracanã. O apito final da Bandeirantes retorna em instantes. É rapidinho, não saiam daí não, hein? Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Acabou o jogo, Wilton Pereira Sampaio. Corinthians campeão da Copa do Brasil. Parabéns, Timão! Campeão da Copa do Brasil em 2025. 2 títulos no ano. Que fase, hein? A temporada fechou com comemoração.
campeão Corinthians! E essa fiel torcida merece. Mateuzinho ganhou pela ponta direita, cruzou para Yuri Alberto na cara do gol, dominou, Yuri Alberto vai fazer, bateu no gol. Bidon a Zidane, no meio de dois se escapou, são 4 contra 2. Bidon abriu jogada direita para Mateuzinho para Yuri, para Memphis Depay. Golaço! Ano que vem, a gente espera mais. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Valeu, campeão! Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro Stephen Curry. E o Astro Rei. A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h27, apito final da Bandeirantes. É o apito final. Nós temos o Fernando Diniz falando aí, não é, Pedro Cohen? O Fernando Diniz está falando aí na entrevista coletiva já. Será que a gente ouve um pouquinho aqui do Fernando Diniz? É possível? Conseguimos. Então vamos lá, sobe o Fernando Diniz um pouquinho aí pra gente ouvir o Mas treinador. mesmo a gente Vai, corrigindo, ainda assim o futebol é sempre uma coisa incerta como a vida. A gente não vai garantir título. Repito, assim, o jogo de hoje era, se tivesse um time para ganhar o jogo pelo que produziu, era o Vasco, não era o Corinthians. Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Aqui é no final. Sobre a eficiência do time, você destacou o número de chutes comparado ao do Corinthians hoje. Nas últimas 3 partidas, o Vasco só conseguiu fazer um gol comparado ao número de jogadas que conseguiu criar. Você acha que é algo a ser trabalhado? Você acha que foi um dos pecados cometidos pelo Vasco nesses últimos jogos, especialmente hoje na final? Obrigado. Então, esse é um tipo de questionamento que a resposta, você pode treinar e treinar muito e acontecer a mesma coisa. Qual é a diferença que você precisa treinar muito, a gente deixou de treinar e as coisas acontecem muito de um jogo para o outro. Há 15, 20 dias atrás a gente estava fazendo 5 gols no Inter e podia ter feito mais. E tivemos vários jogos com diferença de 3 gols, fizemos um monte de gol no campeonato. Simplesmente a bola hoje não entrou, o goleiro foi feliz, aí a bola bate na trave, a bola passa raspando. A bola que o GB teve de voleio assim dentro da área, e um monte de chute a gente teve dentro da área do Corinthians que foi travado. O Corinthians também soube se defender, esse foi o mérito do Corinthians. Mas não tem uma resposta exata para isso. Treinar, a gente treina sempre. E vamos treinar cada vez mais, mas isso não garante que no próximo jogo a gente vai fazer pouco gol ou vai golear como foi contra o Inter, ou fazer só um gol como foi hoje, ou não fazer nenhum como foi na quarta-feira. Boa noite, Diniz. Rodrigo Campos. Depois de até uma certa forma surpreendente para muitos, chegar numa decisão, passando bem na semifinal pelo Fluminense, merecendo vencer os 2 jogos, jogando bem o primeiro jogo contra o Corinthians na casa do adversário. Chega no Maracanã diante de 70 mil vascaínos. Faltou ao time hoje aquela figura do jogador que, nos termos do futebol, bota a bola embaixo do braço, chama a responsabilidade e entra em campo como eu vou ganhar o jogo. Faltou essa figura ao Vasco? Eu não acho que faltou isso. Acho que faltou a gente conseguir fazer o gol. Acho que o Corinthians teve um goleiro que, quando foi solicitado, hoje conseguiu fazer defesas importantes, uma defesa que soube se defender bem. O time, eu acho que teve um protagonismo grande, o time como um todo. Acho que os jogadores tentaram de um lado, tentaram do outro, tentaram chute fora da área, tentaram tabela, tentaram de tudo. Teve um monte de escanteio, alguns deles a gente jogada de saída quase conseguiu fazer gol. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu ganhar o jogo. Mas aquilo que mais importa, que é botar a bola dentro do gol e não deixar que a bola entre no nosso, a gente hoje não conseguiu fazer melhor que o Corinthians. Mas nas outras questões do jogo, a gente jogou muito bem. É um jogo que eu sempre faço essa analogia, porque é como viver. Às vezes você se cuida, você faz exercício físico, você não bebe, você não fuma, e o cara tem um câncer e morre. E tem gente aí que não se cuida, que engorda, que não se trata bem e vive. Mas a probabilidade do cara que se cuida viver mais é grande. O futebol é um pouco parecido com isso. O que o Vasco precisa acreditar no trabalho, porque quem se joga assim de maneira consistente, a chance da gente ter sucesso ela aumenta muito, e é o que a gente vai procurar fazer, procurar melhorar daquilo que foi principalmente esses 4 últimos jogos, que é uma coisa importante, de o time jogar bem jogos decisivos. E talvez um dos aprendizados é saber que campeonatos de pontos corridos, por exemplo, todo jogo é decisivo. Nesses fica muito claro, o jogo de Copa do Brasil, se você perde, você sai.
Mas jogos de Campeonato Brasileiro, não interessa onde está o time, se é um time mais tradicional, menos tradicional, você tem que encarar com uma decisão e ter consistência para você poder fazer boas campanhas. Diniz, boa noite. Jéssica Dias, do canal Band Esportes. Você acabou de falar no início, né, sobre a questão de reforços, pensar em 2026 para ter de fato esse time que é competitivo em todos os jogos, e sobre uma manutenção de base, né? A gente para olhar essa questão de poder financeiro e manutenção de base, a gente traz logo a figura do Ryan, que é um cara que junto com você a gente viu uma crescente, uma valorização do clube, entendendo que o mercado internacional logo mais deve tirar o Ryan do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu pensamento de ter ele por perto, ou é um momento sim para o Ryan alçar voos fora do Brasil. Como que fica isso no seu pensamento como treinador nessa questão de manter essa base para o próximo ano e continuar competindo em alto nível? O Ryan, obviamente, ele faz parte de maneira central. Então, um dos grandes pilares do meu trabalho aqui é o Ryan. Pouca gente tem um Ryan. É um jogador que decidiu muito jogo e a tendência do Ryan é crescimento. Ele tá se descobrindo. Se eu pudesse, se o Ryan fosse meu filho, eu falaria para ele ficar no Vasco mais um tempo, porque ele tem 19 anos. Se ele sair no final do ano que vem, ele vai sair com 20 anos, ele vai sair novo de qualquer jeito. Ia sair mais um jeito de jogar mais consolidado, provavelmente com convocação para a seleção, e sai mais forte para quando for para o mercado externo, que o destino deve ser o mercado europeu, ele conseguir ir e ter mais chance de se manter e construir uma carreira bonita por lá. É um jogador muito especial, é um jogador muito completo e é um jogador que, repito, ele está no começo da sua descoberta, da sua autodescoberta. Ele é um cara que tem tudo, tem todas as qualidades que um jogador precisa ter, principalmente um atacante. Sempre falo isso para vocês, ele é grande, ele é rápido, ele é técnico, ele é habilidoso, ele é canhoto, ele é muito preciso no chute, está cabeceando cada vez melhor. O que ele precisa é conseguir ser consistente e gostar desse imenso potencial que ele tem e botar para fora, porque o Ryan é uma joia muito rara. Boa noite, Diniz, Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Você disse que o Vasco jogou melhor no jogo de ida, realmente mereceu o resultado que não veio, e hoje, diante de quase 70 mil torcedores, veio até como favorito para esse jogo, tanto que o próprio treinador adversário, Dorival, montou um meio-campo bem fechado, com 4 volantes, pensando mais em sair no contra-ataque. Desde o início, deu para ver que o Corinthians, a principal jogada era bola em velocidade para o Yuri Alberto. Eu quero te perguntar se você conseguiu identificar essa única jogada do Corinthians logo no início e passou para os seus jogadores e eles não conseguiram executar a correção, ou se você não identificou dessa forma, se você achou, estava preocupado em outras situações. E aproveitando, perguntar especificamente sobre o Robert Renan, que é um zagueiro que o Vasco ainda precisa fazer a compra do passe. Você mesmo elogiou muito em relação a ser um zagueiro construtor, mas queria também que você avaliasse o desempenho dele nessa passagem como defensor, visto que em alguns momentos no confronto direto ele não foi tão bem quanto com a bola no pé. Obrigado. Então, se o Robert Renan fosse assim muito bem também no confronto direto, ele estava no Barcelona. Ele está aqui justamente para a gente ajudar ele a corrigir, porque com a bola ele é um jogador muito bom, mas assim de nível top, e essa é uma deficiência que o Robert tem, que ele vai corrigindo. Ele teve oscilações durante o ano, mas se pegar esses 2 jogos contra o Corinthians, jogo da final, ele foi muito bem. Os 2 jogos. Ele não perdeu quase o confronto direto, principalmente no jogo lá na Arena. Em relação a essa bola se a gente não tivesse corrigido, a gente tinha tomado um monte de bola, porque era uma jogada do Corinthians, de profundidade com o Yuri Alberto. Mas no lance do Yuri Alberto tem assim tanto detalhe, um dia eu mostro para você, tanto detalhe, tanto negocinho pequenininho que a gente errou para tomar o gol, e aí que a gente acha que não vai acontecer e acaba acontecendo. Era um lance que estava lá atrás, a bola veio no Mateuzinho, a gente fez uma abordagem, a gente não fez pressão na bola, a gente deixou circular para cá, a gente podia ter voltado mais rápido, todos os jogadores aqui para fazer pressão no Matheus para ele não fazer a inversão, a gente podia ter andado para trás mais rápido, o Léo ali talvez pudesse ter saído, então um monte de coisa assim, acabou tomando gol. O futebol é um jogo de erros, assim, mas foram detalhezinhos assim que aconteceram que levaram a gente a tomar o gol. Mas se a gente não soubesse dessa jogada, o Corinthians tinha feito um monte de vezes. Ele fez, dessa vez aconteceu, a gente errou. E o jogo a gente erra mesmo. Mas é uma coisa que a gente sabia, não sabia hoje.
A gente já sabia, a gente preparou também para outro jogo. Hoje a gente estava tão confortável no jogo que a gente achou que não ia acontecer e acabou acontecendo. Essa é uma das coisas, quando a gente vai ver o vídeo, a gente devia ter feito melhor. Todos. Então não foi muito bom, tá aí o Fernando Diniz, técnico do Vasco, falando, foi bom, vamos ouvir, de treinador para treinador, vai começar o Dorival Júnior, vai lá Milhozzi, ô Fabiani. Vai Fabiani. Pro Corinthians, de muitas contestações, e consegue coroar aí essa temporada com mais um título, e dessa vez você sob o comando. Parabéns. Obrigado. Primeiro assim, eu havia tido aquela saída da seleção e a minha disposição era de não trabalhar ao longo desse ano. Mas é engraçado que a maneira como aconteceram as conversas, e eu já havia conversado com outros clubes, que eu não estava num momento adequado ali para um novo trabalho em sequência. Primeiro contato que eu tive com o Fabinho, e contrariando inclusive a minha família, eu resolvi aceitar esse convite, porque eu achava que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo, em razão de tudo que havia acontecido dentro da seleção, as contestações que aconteceram, deboches, as brincadeiras, que às vezes as pessoas fazem sem se importarem com o lado pessoal do ser humano. E isso aconteceu. Foi muito pesado tudo aquilo. Muito pesado, porque as contestações foram muito grandes, as dificuldades muito grandes, e apoio realmente eu tive de poucas pessoas. E engraçado, mesmo conhecendo a minha história dentro do futebol, poucas pessoas naquele momento me estenderam as mãos. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que continuaram acreditando no meu trabalho, sem se importarem com o momento, com a situação, reconhecendo que antes de um profissional existe o lado humano de uma pessoa. E foi um momento muito pesado em todos os sentidos. E eu tinha aquilo internamente comigo, que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo. Por isso eu aceitei o convite do Corinthians, uma situação difícil, complicada como foi ao longo do ano. Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica, mais uma vez, até porque nós fizemos uma campanha em 2010 com a equipe do Santos, onde em uma edição da Copa do Brasil, 39 gols, foi a edição que mais gols aconteceram, e dificilmente acontecerá uma outra edição. E, ao contrário, nessa foi a que menos gols nós sofremos, ganhando de todos os adversários fora dos nossos domínios. E mais uma vez, muitas contestações, mesmo as pessoas sabendo de tudo que havia se passado com o Corinthians ao longo de todo esse processo. Então, a todos aqueles que confiaram, que acreditaram, meu muito obrigado de coração. Aqueles que foram céticos, foram brincalhões, foram zombeteiros, infelizmente eu só tenho que deixar aqui uma boa noite e um agradecimento, porque só nos motivou a crescermos, a melhorarmos e a buscarmos aí uma conquista como a de hoje, que venha valorizar todo o trabalho de uma comissão técnica, de uma diretoria, e acima de tudo o reconhecimento pelo que o torcedor fez por todos nós. Em todos os jogos, em todas as partidas, mesmo em momentos difíceis, sem resultados, essa torcida deu um exemplo do que foi Dorival Júnior por parte dos jogadores. Joga com raça que a Fiel tá com você. Por aqui, ó, Gustavo Henrique, Garro, Vitinho, Hugo Souza, dentre outros profissionais do Corinthians. Festa total na sala de entrevista coletiva.
Tomou aquele banhinho básico, né? O banho do técnico campeão, né? Banho de gelo lá no. Deu inveja, viu, Dorival Capricho? Porque tá um Júnior. calor danado aqui. Ah, posso imaginar. Olha aí, a festa do Corinthians lá na área de entrevistas do Maracanã. Boa, Fabiane. Registra em tempo real. Ele né? já vai voltar a Às falar. Vou mandar um 9h42. vídeo pra gente levar pro nosso YouTube depois. Boa, depois você manda aí que a gente vai subir pras redes sociais. Vai dar sequência à entrevista Vai lá. coletiva. Em vez de fazer isso aí, vocês tinham que pagar 1.000 cestas básicas e entregar numa instituição. E o senhor tinha que puxar a fila, presidente. Vamos lá, pessoal. Aí, estamos mas vou te falar, vocês não têm ideia. Agora é minha vez. Agora o presidente Osmar Stabile entra na sala e dá um banho de cerveja no Dorival. Tá isso, eu vou falar o que com o jogador? Boa noite, Dorival. Espero que o microfone ainda esteja funcionando por aí. Oi. Por quis o destino que seu caminho cruzasse de novo com o Maracanã, com Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, só que do lado oposto, né, da última história que você teve aqui em 2022. Como é que é você estar hoje aqui, de novo campeão, e do lado oposto da história? Eu acho que eu tinha uma dívida com eles. Foram 2 anos, foram 2 eliminatórias, e eu acredito que, como eu cruzava com todo torcedor do Corinthians nesse período todo, eles me cobravam essa situação. Eu acho que hoje, graças a Deus, eu consegui retribuir por estar ao lado deles. E é impressionante o que essa torcida fez, desde as últimas partidas que nós tivemos. O que aconteceu ontem na nossa saída do centro de treinamento. Eu poucas vezes vi uma situação como essa. E eu só tenho a agradecer e enaltecer a participação de todos eles. Esse título foi por eles, para eles, porque eles acreditaram até o último momento. Nunca vi uma torcida, nós sendo derrotados em casa, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, ainda que jogando bem, mas não esboçaram nenhuma vaia, nenhuma reação negativa. E isso foi nos dando força e nos mostrando que nós tínhamos um caminho importante. É interessante um detalhe, porque a minha primeira partida, né, chegando ao Corinthians, foi justamente, eu vim assistir aqui Corinthians e Flamengo. E naquele momento, se eu não me engano, exatamente, foi um 4-0. E eu fui aos vestiários e pedi licença ao treinador naquele momento, que era o Orlando, das categorias de base, do Sub-20 do Corinthians. Pedi licença e falei para eles que eles se preparassem, porque aquele ano não terminava naquele resultado, ao contrário, era um reinício, que nós iríamos melhorar a nossa campanha no Campeonato Brasileiro e chegaríamos à final da Copa do Brasil. Graças a Deus isso tudo acabou acontecendo e com merecimentos essa equipe aí nos entregou um resultado muito importante. Dorival aqui, Iago Rudá do GE, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores das últimas semanas, dos últimos meses, porque o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro com uma oscilação. Tem toda uma questão externa ao CT Joaquim Grava que não cabe a vocês. Como que foi lidar com o elenco, com a preparação de Copa do Brasil, já que teve um intervalo muito grande das quartas de final para a semifinal, e depois 2 semanas muito corridas, né? Um jogo super difícil contra o Cruzeiro no Mineirão, depois outra partida emocionalmente, né, com altos e baixos em Itaquera, e depois as 2 finais, um jogo aqui também muito difícil contra o Vasco. Como que foi lidar nos bastidores ali, manter o elenco concentrado e focado para buscar esse título de Copa do Brasil? Iago, assim, nós tivemos um ano complicado, em razão desses muitos problemas que eu coloquei a vocês. Não vou ficar aqui enumerando cada um deles, mas nós precisávamos ter tido uma correção dentro do nosso grupo de trabalho necessário, com características de alguns jogadores que nós não temos. Então nós tínhamos que nos adaptar àquilo que nós encontramos, mais aqueles jogadores que nós fomos buscar, prepará-los para que pudessem em algum momento serem lançados na equipe principal. No caso do André, do Guinegão, do Bahia, enfim, do Dieguinho, meninos que foram preparados para serem lançados, não foram jogados ao Léo na equipe.
Em razão desses muitos problemas, para vocês terem uma ideia, eu tive todos os jogadores à disposição, com raras exceções que ficaram no departamento médico, apenas nesses últimos 5 jogos, em que eu pudesse escolher, olha, eu vou levar A, não vou levar B, vou levar o D, não vou levar o F, em razão, por favor aí, ó, em razão de posicionamentos e necessidades. Em momento nenhum do campeonato eu tive isso. Nós tivemos muitas dificuldades, jogando com vários jogadores fora de posição, jogando com vários atletas fazendo duas funções, 3 às vezes, dentro de campo. Nós mexemos bastante com o elenco, criamos várias situações, nos entregamos. Nós mergulhamos por completo no Corinthians. Nós chegamos todos os dias 6h30, 7 horas da manhã. Saímos de lá 8 horas da noite. E isso toda a comissão técnica. Né? É uma entrega total de trabalho, porque nós precisávamos disso em razão das dificuldades que nós encontrávamos. Eu cheguei ao Corinthians em abril. Eu tive uma visita à minha família de 2 dias em Florianópolis. Nunca mais fui para lá. Porque a entrega foi toda para que alguma coisa positiva acontecesse. E graças a Deus não foi por um acaso. Uma equipe que vence todas as partidas fora de casa, uma equipe que faz uma campanha como nós fizemos, ela tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento, tem que ter consideração. E até a última rodada isso não existia. Todos já diziam que as finais da competição seriam disputadas por outras equipes, e não pelas equipes que disputaram. E eu acho que mais uma vez nós mostramos que você tem que confiar em você, no seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua entrega. Você tem que saber que se em algum momento alguém tente buscar uma correção da sua vida, são nas pessoas que você se aconselha e não nas outras pessoas. Porque senão já teríamos parado no meio do caminho há muito tempo, em razão dessa desconfiança que é geral. Então, eu só tenho a dizer isso, que o trabalho, mais uma vez, ele dá, sim, frutos, muito em razão da entrega, do comprometimento, da dedicação de um grupo que se dispôs a abrir mão de tudo para poder trabalhar em prol de uma equipe. E podem ter certeza que não foi por um acaso. Esse resultado é muito importante. Nos últimos 3 anos, você finalizar uma Libertadores invicto, você ganhar uma Copa do Brasil como nós ganhamos, com apenas 3 gols tomados e uma derrota, pode ter certeza, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. O cara tem que ter, desculpem a palavra, mas tem que ter muito para poder suportar tudo aquilo que aconteceu. A vontade é falar e me direcionar às pessoas que falaram, principalmente as que fizeram críticas onde eles se extrapolam o lado, partindo até para o lado pessoal, mas não tem problema. Para esses aí, boa noite e vão dormir em paz. Esses daí, Rabi, antes da minha pergunta até, Dorival. Você é um deles. Eu sou um deles. Aí você está falando da imprensa, torcida, rede social, assim, do que você está falando, né? De quem você está falando? Não, deixa para lá. Eu prefiro agradecer aqueles que participaram positivamente, que nos deram forças, que nos motivaram nos momentos mais difíceis e complicados, mesmo sabendo de todos os problemas que nós estávamos enfrentando dentro do Corinthians. Ainda assim, usaram e abusaram do lado negativo, mas eu prefiro enaltecer as pessoas que foram positivas e que nos estenderam as mãos nos momentos mais complicados. Tá certo, vamos lá. Agora, falando do jogo, eu queria que você falasse um pouquinho de futebol, das suas escolhas. Garro no banco, pegou alguns de surpresa, o Bidon jogando um pouco mais avançado, até se você puder comentar como ex-jogador a jogada dele no segundo gol, algo que está sendo muito comentado também aqui do lado de fora. E também queria que você falasse sobre essa parte estrutural do Corinthians. O Memphis desabafou contra essa parte estrutural do Corinthians. O Fabinho Soldado está aqui e a gente não sabe se ele fica, mesmo com contrato, muito também por causa da pressão política, como ele mesmo admitiu agora há pouco. Queria que você falasse sobre como que o Corinthians precisa se estruturar para 2026, se você gostaria de ter o Fabinho ao seu lado e também das suas escolhas para o jogo e do lance do Bidon, por favor. Bom, que eu gostaria de ter o Fabinho, acho que não tem nem o que falar. É um dos grandes profissionais que eu já trabalhei e com certeza vai crescer muito na carreira, na vida, pela pessoa que é, pela seriedade que tem e pelo profissionalismo que apresenta, além da competência.
O presidente tentou nos dar todas as possibilidades para que nós pudéssemos encaminhar nos momentos mais complicados, ou melhor, caminhar nos momentos mais complicados e difíceis, e está fazendo um trabalho muito sério dentro do clube, juntamente com toda a sua diretoria aí. Tivemos sim muitas situações que foram desequilibrantes ao longo de todo esse processo, mas o principal eu acho que é que nós não nos abrimos, nós nos fechamos, nos fortalecemos internamente, procuramos alternativas onde às vezes não existiam, fomos buscar opções, situações que nos ajudaram a que pudéssemos chegar a um momento como esse. Com relação ao Bidon, Garro, o momento, o Garro está fazendo um trabalho muito sério para readquirir a sua melhor condição, e não vinha ainda acontecendo, mas é um jogador muito importante para a gente. Foi um diferencial ao longo do ano anterior, teve uma sequência de problemas e isso tudo acabou dificultando a sua completa recuperação. Há uma semana atrás todos questionaram esse mesmo Bidon, todos questionaram o Yuri, todos pediam a saída desses jogadores, e a função do treinador é essa, não desistir do atleta em momento nenhum. Engraçado que hoje eles foram um diferencial para a nossa equipe e foram um fator resultante do nosso resultado. Se eu tivesse desistido desses jogadores, quem sabe nós teríamos tido muito mais dificuldades aqui dentro e não encontrado o resultado que nós encontramos. Dorival, aqui na sua frente aqui, Vinícius Lúcio, Central de Timão. Primeiramente, parabéns pelo título da Copa do Brasil. Seu quarto título do Corinthians por coincidência também. Você nesse momento iguala o Felipão como um dos técnicos mais vencedores da competição. Comparando os 4 títulos que o senhor venceu, qual que é o gosto de ser campeão com a camisa do Corinthians? Bom, primeiro que é um prazer poder ter vencido em todas as equipes que eu alcancei, que eu consegui ajudar a termos esse resultado expressivo. Segundo, eu acho que é um peso muito grande conseguir ganhar uma competição como essa com 3 equipes grandes de São Paulo, além do Flamengo aqui no Rio. Eu acho que não tem preço isso. Foram trabalhos muito sérios, com muitas dificuldades, cada um com as suas individualidades, mas todos eles de um valor muito grande, para mim expressivos, uma conquista que enaltece todo o trabalho de uma grande equipe que está por trás. Eu sou mais um membro de todo esse processo e eu acho que foi o apoio de todos eles que fizeram com que nós fizéssemos um trabalho como esse. Muito satisfeito com tudo que eu vi, o que vem acontecendo dentro do Corinthians, e 2 campeonatos ganhos, à exceção do Flamengo, que teve duas conquistas brilhantes, que foram Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Corinthians foi o maior campeão, o segundo maior campeão do país, com o Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Eu acho que isso daí é um momento marcante na história de um clube que vem passando por uma dificuldade muito grande, e mesmo assim, com o apoio do seu torcedor, com a presença do seu torcedor, que fez a diferença, nos faz manter aí vivos e sempre lutando e brigando por um espaço importante no futebol brasileiro. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto, fazendo uma linha do tempo breve em relação à sua carreira. Após assumir o Ceará, você tem uma grande conquista na sua vida pessoal, uma grande vitória. Após o Ceará, você vem ao Flamengo, conquista a Copa do Brasil, conquista a Libertadores, depois sai da forma que saiu, chega no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, chega à seleção brasileira, é criticado, até motivo de chacota por muitos, e no Corinthians conquista um título tão importante e ainda tem dúvida do torcedor. Da onde vem a tua força, a quem você se apega para ser esse treinador tão vitorioso que você vem sendo nos últimos anos? Eu acho que só tem uma palavra: se você não tiver uma família sólida e principalmente Deus no coração, você acaba ficando no meio do caminho. E essa força interior, ela vem justamente disso, de uma família que me dá uma sustentação importante
e de Deus Pai, a quem nós só temos a agradecer a ter me possibilitado um momento, de viver um momento como esse que eu venho vivendo nos últimos anos aí. São 20 títulos disputados, são 15 conquistas, são 5 vice-campeonatos, em trabalhos que eu praticamente iniciei muitos deles. Trabalhos que peguei equipes em situações muito complicadas e difíceis. Raras foram as vezes que eu tive uma equipe montada nas minhas mãos, rendendo. Nunca tive isso, talvez. Nunca tive possibilidade de contratar quem eu gostaria, quem eu queria. Sempre encontrei situações dentro dessas equipes ou indo buscar nas categorias de base. Eu dou muito valor ao trabalho que eu realizei ao longo desses anos, porque foram sempre muito difíceis e valorosos em cada equipe que eu passei. Tirando 7 equipes de zona de rebaixamento, coisa que poucos treinadores assumem às vezes. Eu nunca tive receio, enfrentei toda e qualquer situação, por isso eu me sinto preparado para os momentos que eu vivi, e que inclusive teria entregue, se Deus quiser, resultados também à seleção, no qual não tive a oportunidade de finalizar o trabalho que eu desejava. Desejo toda a sorte do mundo ao Ancelotti, muita luz no seu caminho, tive essa oportunidade, valorizo muito, porque não cheguei por um acaso. Mas talvez tivesse tido uma sorte se pudesse ter finalizado tudo isso. Dorival, aqui à sua direita, boa noite. 2 perguntas rápidas, Lucas Belonte, da Rádio Band News FM. Primeiro, você, já como citado pelos colegas, conquistou esse mesmo campeonato várias vezes. O que tem de especial na edição de 2025 da Copa do Brasil? E a segunda, bem rápida, foi a mais difícil de todas as taças que você levantou na carreira? Foi a mais difícil por tudo aquilo que nós vivemos ao longo do ano. Não foi simples, não foi um ano tranquilo. Então, tem uma complicação grande em razão de tudo que aconteceu dentro do nosso clube, de um modo geral, inclusive com muitas lesões, muitos problemas, o dia a dia, às vezes tendo escassez ali de situações, de atletas. Não foi simples. Foi sim, foi um dos campeonatos mais difíceis, mais complicados, pela desconfiança geral que existia. Porém, tem um outro lado, em que nós tínhamos a certeza que aconteceria. E o dia que eu cheguei aqui, contei para vocês logo no início, no primeiro encontro que eu tive com o elenco do Corinthians, eu mostrei a eles que nós jogaríamos a final da Copa do Brasil. E coincidentemente aconteceu aqui dentro desse estádio, no mesmo vestiário que nós estávamos naquela partida com o Flamengo. Então alguma coisa tinha de especial. Eu não vim aqui por um acaso, eu tinha essa necessidade de estar aqui. E quando o Fabinho me fez o convite, mesmo imaginando que eu faria uma parada que seria necessária naquele momento, eu contrariei a minha família para aqui estar. Então, sinceramente, para mim tem um valor muito grande essa conquista. E eu precisava dar uma resposta a mim mesmo, por tudo que havia acontecido nos últimos meses. Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Parabéns pelo título. Você falou sobre o Yuri umas perguntas atrás e também na coletiva passada sobre dar confiança para ele. E hoje ele praticamente é o herói do título, com um gol, uma assistência, enfim. Qual é essa conversa com o Yuri? Você sabia que ele podia ser o herói do jogo? Como foi esse preparo também mental? Que a gente sabe que o Yuri é um jogador que precisa ter um mental bom para desempenhar. Como que é para você essa conversa com o Yuri, ter o Yuri para você treinar? Obrigado. Olha, eu acho assim, os questionamentos eles acontecem sempre, as desconfianças são cada vez maiores e as pessoas querem mudança a todo momento e nem sempre é assim. Por isso a função do treinador. O treinador tem que acreditar naqueles jogadores que ali estão, tem que confiar naquilo que esteja fazendo. E engraçado que ontem, no treinamento que antecedeu, né, a final da nossa preparação, uma jogada semelhante, o Memphis faz o gol daquela mesma maneira. E eu estava ali fora ainda, eu falei, poxa, amanhã quem sabe a gente tem uma jogada parecida com isso, pelos movimentos que nós vínhamos trabalhando há anos. E foi um movimento, há meses. E foi um movimento muito bem organizado, orientado, com a infiltração, a bola metida, o cruzamento para a área e o aproveitamento. Eu acho que, mais uma vez, nos mostra que você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que repetir no futebol para que as coisas aconteçam. E hoje se confirma mais uma vez aquilo que nós fizemos ontem. Nós temos a jogada gravada de ontem, vocês vão ver, se acontecer de colocarmos aí,
uma jogada semelhante para que o Memphis fizesse a conclusão. E acaba acontecendo no jogo de hoje. Aqui. Boa noite, Dorival. Parabéns pelo título. Obrigado. Alana Fonseca, da Mazago Esportivo. O Corinthians ele termina a Copa do Brasil sofrendo apenas 3 gols. Eu queria que você explicasse a importância da consolidação defensiva do Timão. Obrigada. Olha, eu acho que é mais uma marca importante. 3 gols apenas numa edição. Como também eu falei aqui que nós fizemos 39 gols na edição de 2010 e jamais uma edição vai ter tantos gols como nós fizemos naquela ocasião com o Santos Futebol Clube, agora com o Corinthians. Eu acho que isso demonstra o equilíbrio que existe dentro do nosso trabalho já há muito tempo, uma organização segura e as opções ofensivas que nós sempre tivemos. Eu acho que para mim é muito importante um número como esse, ter também uma conquista com o Flamengo, com uma equipe que não perdeu nenhuma partida na Libertadores. Eu acho que isso daí demonstra o nível de profissionais que nós temos dentro da nossa comissão, que nos seguem já há algum tempo e que fazem com que esse trabalho se complemente, se complete e gere resultados em todas as equipes que nós passamos. Dorival, boa noite, parabéns aí pelo Obrigado. título. Dorival, esse ano mesmo, antes de assumir, você esteve aqui no Maracanã, acompanhou uma derrota dolorida, né, do Corinthians contra o Flamengo, e 3 dias depois você fez a sua estreia no comando do clube, vencendo o Novo Horizontino fora de casa, o início ali dessa campanha do tetracampeonato, né? Dorival, nos seus melhores sonhos, naquele dia aqui no Maracanã, vendo o Corinthians realmente não se encontrando dentro de campo, sendo facilmente dominado ali pelo adversário, você projetava que ia poder terminar a temporada com um título tão grande, tão precioso? E como é enxergar o Corinthians de dentro, Dorival? Você que vivenciou vários times vitoriosos, mas como é enxergar esse time dentro, essa sinergia com a torcida? Muita gente fala que se deixar chegar, fica complicado. E de fato, venceu aí alguns dos favoritos e é o tetracampeão de 2025. Obrigado. Então, eu disse anteriormente que naquele mesmo dia eu pontuei a eles que se preparassem que eles jogariam a final da Copa do Brasil. Logicamente que tomando 4-0, poucos talvez acreditassem, como aconteceu em um outro clube também da mesma forma. Poucos ali acreditavam. E eu acho que mais uma vez, com trabalho, com dedicação, com muita entrega, acaba acontecendo. Eu acho que isso daí é você acreditar em você. Por isso que eu falo, nós temos que nos preocuparmos quando as pessoas em quem nós nos aconselhamos cheguem e apontem alguns problemas que nós estamos tendo. Quando esses problemas são apontados por pessoas de fora, ignorem, continuem acreditando, continuem trabalhando, continuem se dedicando. Para mim só existe esse caminho, não existe outro. Por quê? Porque ninguém quer te ver bem. As pessoas, infelizmente, não querem te ver bem. Por isso geram tantas desconfianças, tanto o lado negativo, tantas incertezas, tantas dúvidas em relação ao trabalho das pessoas. Isso acontece com todos, principalmente dentro do nosso país, em toda e qualquer atividade profissional, não apenas dentro do futebol. Por isso que eu sempre acreditei muito naquilo que eu pudesse deixar, entregar e realizar. E me dediquei para que as coisas acontecessem. Obrigado, professor. Parabéns. Acho boa que noite. tá bom, Obrigado, né? pessoal. Acabou mesmo, né? Sob aplausos, Capri. Uma entrevista bastante reativa do Dorival Júnior, né? Ele não discutiu, não bateu boca como ninguém, nem é do perfil dele, né? Mas ele fala muito tempo em quem desrespeitou ele enquanto profissional, citando profissionais da imprensa, não nominalmente, é claro, mas atribuindo à imprensa e a outras pessoas do meio do futebol, quando ele deixa a seleção brasileira, né? Então acho válido o desabafo do Dorival, feliz com o título do Corinthians, certamente. Muito bom. Vamos ao seu destaque final aí, Fabiano. Já ouvimos todo mundo aí, hein? Jogadores, dirigentes, treinadores. Ouvimos todo mundo nesse apito final, nessa jornada esportiva que é histórico, né? Ouvindo aí, depois do título do Corinthians na Copa do Brasil, essa vitória sobre o Vasco da Gama por 2-1. Vamos lá então, amanhã tem muito mais, né? Amanhã tem mais repercussão dessa vitória do Timão aqui na programação da Rádio Bandeirantes, claro, evidentemente. Então vamos lá, Fabiane, o seu destaque final aí já, também dando aquela projetadinha no Timão, falando do futuro do Corinthians que, hoje é dia 21, dia 11 já tem Campeonato Paulista, daqui 20 dias
já tem Corinthians de novo em ação. Fala aí, Fabiani. Capri, a boleirada não vai ter muito tempo para descansar, né? A reapresentação do Alvinegro está prevista para o dia 6 de janeiro. Então são 2 semaninhas de férias aí e uma micro pré-temporada, 4, 5 dias até o início do Campeonato Paulista. O que a gente traz de mais fundamental aqui? O Fabinho Soldado praticamente atesta que estará deixando o Corinthians ao final da temporada. Que vai deixar o Corinthians ao final da temporada por conta de desavenças políticas que ele mesmo se incomoda e um incômodo bilateral. Ele com essas pessoas, que ele não nomina e nós dominamos aqui, o Fran Papaiordano, e essas pessoas com o Corinthians. Portanto, Fabinho Soldado deve ter feito hoje o seu último jogo como executivo de futebol do Corinthians. Situação diferente do Dorival, que ganha prestígio e deve seguir para a próxima temporada, independente da permanência do Fabinho Soldado ou não. Situação essa que todos os jogadores do clube se pronunciaram, favoráveis à permanência do Soldado, enquanto a diretoria vê por outro caminho. Tendência é que ainda nessa semana, apuração da Rádio Bandeirantes, que o Transferban seja pago. Os 40 milhões de reais que o clube deve pela compra do zagueiro Félix Torres devem ser pagos no decorrer da semana, conforme o pagamento da CBF, 77 milhões aos cofres do Corinthians. E agora o Timão inicia esse período de descanso e retorna às atividades em 6 de janeiro. Capri, queria agradecer a você também, a todo o Grupo Bandeirantes pela confiança, porque foi uma cobertura muito legal aqui no Rio de Janeiro e voltaremos muito felizes com tudo que foi entregue à nossa fiel audiência. Capri. Muito bom, parabéns pelo trabalho aí, Fabiani. De qualidade, como sempre, não é? Trazendo todas as informações do Corinthians para a nossa audiência, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E amanhã o Fabiani também, não é? Claro, amanhã cedinho já aqui nos jornais da Rádio Bandeirantes, o Pulo do Gato, no Primeira Hora, o Fabiani vai trazer aí a repercussão desta vitória e desse título corintiano, afinal de contas, um dia importante para o Timão. Bom retorno, parabéns pelo trabalho. Tchau, Fabiani. Valeu, Capri, um abraço, voltamos na programação da Bandeirantes com mais informações. Vamos lá, Bruno Milhozzi, o seu destaque final aí, falando um pouquinho também do Vasco da Gama e dos próximos passos aí do Vascão que perdeu o título. Fala, Milhozzi! Fala, Capri, olha, já de volta aqui, de onde a Rádio Bandeirantes transmitiu o jogo, de olho no gramado do Maracanã. E, Capri, realmente, o semblante dos torcedores do Vasco, deixando o estádio do Maracanã, eu cruzei com alguns, é um negócio de dar, assim, um sentimento muito ruim, porque é um clube que já passou por tanta coisa nos últimos anos, assim como o Corinthians, mas o Corinthians ainda compete, né? O Corinthians ainda é um time que chega, o Vasco há muito tempo não chegava, viu todos os rivais sendo campeões nos últimos anos, Fluminense, Botafogo, Flamengo principalmente, e os caras estão devastados, arrasados com esse resultado. E agora é juntar os cacos, né, Capri? Porque o Vasco volta a campo no dia 14. O Campeonato Carioca começa um pouquinho depois. Dia 14 tem Vasco e Maricá. É o jogo de abertura do Vasco da Gama em 2026. A princípio, o Fernando Diniz segue no comando do Vasco e vai para mais uma temporada que, claro, deve ser de dificuldades financeiras. Muito trabalho para o Pedrinho para conseguir reformular esse elenco. É uma missão difícil. O Vasco chegou na final depois de tantos anos, Capri, mas deu Corinthians. E isso, claro, vai deixar uma marca dolorosa no coração do torcedor Cruz Maltino, que deixou o estádio rapidamente. O Maracanã já está esvaziado, Capri. Valeu, Milhozzi, parabéns pelo trabalho aí também, hein? Muito bom, como sempre, grande Bruno Milhozzi, você também volta aí na nossa programação amanhã falando mais desse título corintiano. Até lá, Milhozzi, boa semana. Até lá, Capri, obrigado e faço as palavras do Fabiano e as minhas também, sempre juntos aí pela Rádio Bandeirantes. Um abraço pra audiência, até amanhã, tchau, tchau. Muito obrigado. Aí o destaque final da reportagem Bandeirantes lá no Maracanã. São 10 horas e 10 minutos. 10 e 10 no apito final. Vocês querem falar alguma coisa aí o Pretzel e Quesada sobre as duas coletivas aí do Fernando Diniz e do Dorival Júnior? Porque nós já vamos pro gabarito também, hein? O Diniz com o seu tom normal, só que ele não quis especificar, né, quais os erros que o time cometeu no segundo gol. Ele falou são tantas coisinhas. A principal é que o Barros não fez a falta no Bidon. Porque o Bidon foi brilhante no lance e depois ele tira o Barros em seguida, né, para fazer uma mudança. Então a culpa ali é do menino, segundo o Diniz. É só ver o que ele fez, ponto. E sobre o Dorival, achei ele muito magoado, né, cara? Tem horas que você tem que saber, tudo bem que é o 4º título dele, o ano foi complicado, mas, pô, tem horas que tem que saber ganhar, né? Comemora, cara. O cara tá com... Ele nasceu em 62, ele tá com 63. Pô, comemora, cara. Mais um título, é o único profissional do Brasil que ganhou 4 Copas do Brasil por 4 times diferentes. E não é fácil, hein? Santos, Corinthians, São Paulo e Flamengo. 4 grandes. Então achei ele muito magoado
né, e querendo dar recado para todo mundo, quando eu acho que ele deveria protestar mesmo, é dentro do Corinthians, porque é ali que está o problema. O nosso querido Fernando Diniz achando que o Vasco merecia coisa melhor hoje, né? Mas enfim, futebol, né? Futebol. O Pumita perde a bola lá pro Martínez, a defesa bate cabeça, primeiro gol ninguém marcou ninguém, né? Nem o Ranieri passando pro Mateuzinho, que encontrou numa posição muito legal o Yuri para fazer o primeiro gol do Corinthians. E do lado do Corinthians, eu acho que isso daí, viu, Pretzel, é aquela coisa da dor acumulada, né? Porque o Dorival, não se esqueça, ele sai do Flamengo, né? Depois de um título. Demitido. Aí vem o São Paulo, ok? Do São Paulo ele quis sair para ir para a seleção. Mas na seleção também ele pensou que ia para a Copa do Mundo, né? Ele inclusive prometeu ser ex-campeão. Então é o seguinte, saiu. O Fabiani fez menção que ele estava magoado com profissionais de imprensa depois que ele saiu da seleção. Mas ele queria elogios quando ele esteve na seleção? Sei. Não sei. Eu acho que nós estamos aqui para fazer a crítica. Eu gosto muito do Dorival, agora Sim, adoro ele. Quando tem que ser criticado, será criticado e não tem problema nenhum. Eu gosto muito do Dorival e estou muito feliz por ele. Acho que ele é um cara, ele é um trabalhador, ele é um cara que merece, entendeu? Agora a R acerta como todos os treinadores. Eu também não acompanho tudo que a imprensa, nossa imprensa, da qual eu faço parte, fala a respeito dele. Eu posso falar por mim e por nós aqui, porque a gente está sempre, né? Aqui ninguém faltou com respeito com o Dorival. Em nenhum momento eu vi, né? Agora, achar que o Dorival, de repente, não é o técnico ideal para a seleção, alguns acham que o Ancelotti merece estar nesse posto, né? Agora, ele tem razão quando a gente também massacra o técnico brasileiro, achando que o técnico brasileiro não vale nada. O campeão da Copa do Brasil é brasileiro, o campeão da Libertadores é um brasileiro e o campeão do Campeonato Brasileiro é um brasileiro. Então, quer dizer, os nossos técnicos não são tão ruins assim, né? Os valores, sempre. E os gringos que perderam também não ficaram ruins da noite pro dia, né? O Abel, mesmo não tendo vencido nada nesse ano, não é um técnico de esquina, né, Capriotti? Então a gente precisa também pontuar esse tipo de coisa para não ficar no 8 ou 80, né? Não achar que o estrangeiro é muito bom ou é o melhor de tudo e o brasileiro não presta, ou vice-versa, né? Então acho que é bom a gente reconhecer quando o cara é ser campeão, vai ser campeão e é campeão. Merecidamente, é isso daí, né? É com um time que não é dos melhores, a gente sabe disso, e com um clube que tá todo bagunçado, todo zoado, como a gente vem acompanhando ao longo dessa temporada de 2025. Sem dúvida. E quero exaltar aqui o Memphis Depay. E na pergunta do Bruno Migliozzi, que aliás está viralizada aí a pergunta do Bruno Migliozzi pro Memphis Depay, não é? O Memphis Depay disse algo nessa resposta ao Bruno Migliozzi que a gente fala todos os dias aí no Esporte em Debate. O Memphis Depay mandou os caras que F3 pontinhos o Corinthians, que eles saiam do Corinthians, deem área, deixe o Corinthians em paz. E é o que a gente fala todos os dias aqui. Enquanto o Corinthians não se livrar desses dirigentes chupins, desses conselheiros que fecharam os olhos para os anos de desmando no clube, para essa gente que só sugou o Corinthians, não vai ter jeito, o Corinthians não vai escapar desse buraco. O Memphis hoje foi muito claro na resposta que ele deu ao Bruno Migliozzi. Deixem o Corinthians em paz, sumam, deem área, desapareçam. Vocês enfiaram o Corinthians no buraco e seguem querendo enfiar o Corinthians no buraco. Então, saiam. E é isso, não é? Memphis hoje foi muito bem. Tem que vir um estrangeiro aqui para botar o dedo na ferida e para escancarar o que é que o Corinthians tem que fazer. Prontos aí pro gabarito? Posso chamar aqui o gabarito? Bora. Quesada? Sempre. Bora. Não venham com notinha não, hein? Não. Só 10 pra cima. Não venham com notinha hoje não. Quero só ver o que vocês vão aprontar. Atenção, Vitória Vermelho, sobe o hino do Vascão. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói. Nota do goleiro Léo Jardim. Vai, Pretzel. 6. Vai, Quesada. Nota 6. Nota do Paulo Henrique. 5.
Só do Léo Jardim aqui, acho que ele titubeou no primeiro gol do Corinthians, né? Ele podia ter saído pra dividir ali com o Yuri Alberto, né? Podia, mas não é a característica dele, né? Por isso que eu acho ele um goleiro bem superestimado. 6 pra ele. Paulo Henrique. 5. 4,5. Cuesta. 2. 4. 2 pro Cuesta, ou Pretzel? Pô, presta atenção no segundo gol, ele não sabia pra onde que ele ia. Ao invés de ele fechar o Memphis, né? Ele tentou adivinhar o Yuri. O que o Yuri fez? Obviamente foi pras costas do jogador que estava marcando, acho que era o Puma Rodrigues ou outro jogador. O que o Yuri ia fazer, né, ô Quesada? O facão pelas costas, o Cuesta, o posicionamento dele. Ao invés de fechar o Memphis, ele dá uma titubeada pra ir atrás do Yuri e depois se dá conta, né? Eu tinha que fechar o homem desse. E já era. 2. Bom, ele foi embora pra entrada do David. David ou Matheus França? Matheus França, né? Ah, pode ser o David também. Pode ser o David. Eles entraram sem juntos, nota. Sem nota. Pros dois. Pros dois. Tá. Robert Renan. 4. 4. Puma Rodrigues. 5. Perdeu a bola na disputa lá no campo de defesa pro Martínez, né? Vou dar nota 4 pra ele. No lance do segundo gol, né? No lance do segundo gol. Isso. Matheus França entrou no lugar dele. Sem nota. Sem nota. O Barros. 3. Tomou o drible do Zidane. Do Bidon. Do Zinedine Bidon. No lance do segundo gol. E a nota dele, que sabe? Nota 3. Falei 3. Saiu pra entrada do Verratti. Tomou um cartão, Verratti, por reclamação. Mas pelo esforço, 4. Puxa, eu vou passar. Não vou dar nota pro argentino, não. Thiago Mendes. Lero. 4. 3,5. Passou a maior parte do tempo querendo arranjar confusão com os jogadores do Corinthians. Sabe aquele tipo de jogador que quer ficar bem com a torcida? Jogador caro e fraco fisicamente. 3,5. Felipe Coutinho. Olha, esse tentou jogar, 5,5. 5. Saiu pra entrada do Tietê. 4. Vou passar também, sem nota pro Tietê. Andrés Gomes. Melhor pra mim, 6,5. 6 pro Gomes. Fez a jogada, né? Do único gol do Vasco. Cara que sempre preocupou a defesa. Muito bom, muito bom. Foi bem nos dois jogos, inclusive, né? Itaquera e hoje. Foi mesmo. Foi o melhor do Vasco nos dois jogos. Isso. Na média é o melhor, né? Ryan. 6. Bem marcado hoje, hein? Mas o moleque é bom de bola, merecia um melhor time. Se tá no Flamengo, vai pra seleção. 6. Nuno Moreira. Fez o gol, mas hoje bem discreto. Fez o gol, é verdade. Bem discreto, 6. Pelo gol, 6,5, tá? Dei 6 pelo gol. Valorizando aí pelo gol só. Não jogou nada o resto. Não. Foi embora pra entrada do GB. GB, cara, a bola caiu pra ele uma hora e ele isolou, né? Quando o menino tá ansioso. Ele é bom jogador, hein, esse menino. Ele é bom jogador, mas ali fraquejou, 5. Sabe quem ele me lembrou? Um ex-vascaíno que tá encostado no Corinthians, o Thales Magno. Verdade. Olha, boa comparação. Quanto você deu pra ele, Preto? 5. Eu vou dar 5 também, vai. Incentiva o garoto aí. E a nota do técnico Fernando Diniz. 2. 3. Que coisa, hein? Ei, Fernando Diniz. Kamikaze, hein? Não sei se dava pra fazer. Mas eu não sei se dava pra fazer muita coisa diferente com esse time do Vasco. Mas também, ele tem a mania, né, Acho que ele chegou no limite com esse mas time. ele né? termina o jogo com um monte de atacante e não tem ninguém pra armar o time, né? Só jogar bola na área. Ele também Isso eu faço também, Então, meu. Ali era o desespero, né? De um elenco, assim, mediano, né? O elenco do Vasco é bem mediano, né?
Acho que ele chegou onde dava para chegar e no limite ali, né? Com um time bem limitadão. É o Fernando Diniz. Olha, e nos 2 jogos, hein? Ele abusou das saidinhas e não errou. Isso já é um ponto positivo, né? O Vasco arriscou muitas vezes na saidinha de bola ali, com um time limitado e não tomou susto nesse quesito aí. Muito bom. Vitória Vermelho, vamos lá, Vitória. Muda o hino aí, sobe o do Timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Quero ver o que é que vocês vão fazer com as notas dos jogadores corintianos. Começando pelo goleiro Hugo Souza. Pouco exigido hoje, 6,5. Eu vou dar um 7 pra ele pelo conjunto da obra nesses jogos, tá? 7. Pô, ele fez uma defesaça no finalzinho do jogo, cima naquela dele, cobrança de em falta, que cima não dele. foi, aliás, né? Falta no Ryan, cobrada pelo Em cima Ryan. dele, irmão. Só espalmou a bola pro lado. Mas teve um desvio ali, Pretzel, da bola. Você percebe que ela teve um desvio e ele teve um reflexo, porque foi uma pancada, hein? Uma pancada. Foi a melhor defesa dele no jogo. E olha, ainda bem que não saiu o gol, porque não foi falta. O Wilton Pereira Não Sampaio foi. ia se complicar se sai o gol. Cavada do Ryan. Sai o gol, ele ia se... Foi cavada mesmo, o Ryan cavou a falta. E o Garro reclamou ostensivamente e com razão. Ele falou, eu não fiz, e não fez mesmo. Pra sorte do Wilton Pereira Sampaio, o gol não saiu. Bom, Mateuzinho. 9. Nota 7,5, Mateuzinho. Repita! 9, eu acho que hoje ele foi um personagem no jogo. Muito bom, muito bem. Marcou muito bem num duelo com o Andrés Gomes, que foi o melhor do Vasco, mesmo assim. Ele teve um duelo espetacular e participou também das jogadas de ataque. Você pediu nota alta. 7,5? Não, tudo bem, vou dar um 8, velho. 8 pra ele. Arredondou, boa, gostei. André Ramalho. 6. André Ramalho, 6,5. Ele falhou no bote ali no Andrés Gomes no gol do Vasco, né? Vamos deixar bem claro que o título não, certo? Não transforma o cara numa grande atuação, perfeito? Há atuações e atuações. Quando não teve um embate, no gol do né? Vasco... Quando não teve um embate, os dois zagueiros do Corinthians foram muito bem. Agora, no mano a mano, o Gustavo Henrique sofreu com o Ryan e o Ramalho sofreu com o Gomes, né? Isso é fato. Mas quem não sofreria também, né? Exatamente. Os caras são muito bons de bola. Claro. Gustavo Henrique. 6. Vou acompanhar a nota do Ramalho, 6,5. Exagerando um pouco por causa do título, tá? Que o chefe pediu também, não vou dar nota baixa. Sou maluco, pô. 6,5. Que isso. Hoje o Corinthians não merece nota baixa. Não vem com conversinha, não. não. Matheus Bidu. 6. 6 pro Biduzinho. Saiu pra entrada do Angileri. Entrou pra passar o tempo, né? Pra marcar. E não vou dar nota pra ele porque ele teve bastante trabalho ali. Não vou dar nota pra ele. Sem nota. Eu vou dar nota. Pra todos que entraram, eu vou dar nota 6, tá, Capri? Então já pode colocar aí. Só pela participação, porque os caras entraram e não comprometeram, entendeu? É isso. Certo. Ranieri. Ranieri errou no lance do gol do Vasco, né? E saiu machucado. 5,5 pra ele. Errou, mas também foi dele aquele lançamento preciso pro Mateuzinho, que depois lançou o Yuri pro primeiro gol, né? Vamos dar uma balançada aí e tal. 6,5 pro Ranieri, vai? Chutando um pouquinho pro alto também. Saiu pra entrada do Carrilho. Carrilho, 6. 6. Quesada também deu 6 pra todo mundo. Dei 6 pra todo mundo. Martínez. Olha, não concordei com a escalação, mas ele fez um jogo de muita entrega, muita competitividade. 7,5 pro Martínez. Partidaça do Martínez. Como destruidor, realmente, hoje foi um fenômeno, né? Na hora da criação, bom, também marcando como ele marca. Se ele fosse um cara bom na marcação, ele seria o maior volante de todos os tempos. Estaria no Barcelona, no Real Madrid, né? No City. 7,5 pra ele. Maicon. Discreto. 6.
6. Eu acho que ele foi muito mal no lance do gol, né? Do Nuno, né? Sim. Ele sequer subiu, sequer disputou a bola. Ele primeiro queria levantar. E reclamou de um impedimento, antes que não de pular, tava. ele pediu impedimento. E o jogador estava bem atrás dele, né? Fez a leitura errada. Pro cara experiente que ele é, né? Nota 6 pro Maicon. Pela entrevista, eu fiquei com a impressão que ele não fica. André entrou aos 32 segundos. 6. 6. Esse menino é bom. Bom de bola. Breno Bidon. 8,5. 7,5, Bidonzinho. Eu subi para 8,5 porque a jogada do gol foi maravilhosa. A Lazidane. 8,5. Não, o Bidon, pra mim, é um jogador muito, muito bom. E assim como todo o time do Corinthians, o primeiro jogo esteve muito apagado. E até o lance dele no gol, ele estava apagado também no jogo. Mas o lance dele foi tão espetacular, tão genial, que tem que subir a nota do rapaz. Ele podia ter feito só o lance, mas só o lance já vale uma bela nota, porque foi fantástico do drible que ele deu no Vascaíno e a construção da jogada, né? Jogada de craque. Tô falando que ele é craque, mas é a jogada de craque dele. A jogada dele foi de craque. Acho que ele não vai ser craque, o Breno Bidon, mas a jogada foi espetacular. Ele é muito bom jogador, esse menino. Muito bom jogador. Ele foi embora para a entrada do Garro. Cara, o Garro não tocou na bola. Sem nota para mim. Vou no 6 só porque entrou e também não foi nem uma lambança, né? Mas o Garro ficou devendo nessa temporada. A gente pode falar isso com mais calma durante a semana. Foi um ano realmente terrível do Garro, né? Um jogador só com 2 assistências para a posição dele e jogando no Corinthians é um número bem pobre. Yuri Alberto. 8,5. Vou dar um 9 pro Yuri, tá? Só não vou dar o 10 porque ele achou que estava jogando na NFL, né? Mandou a bola lá não sei aonde, lá no Rio de Janeiro, sabe? Ali no Sambódromo, né? O Sambódromo não tá muito longe ali do Maraca, né? Nota 9 pra ele. O Yuri Alberto é um grande personagem, sabe? Eu não consigo definir o Yuri Alberto como jogador, porque ele tem lances de craque e lances de bagre. Mas é como o Zaidan disse, ele é um bom jogador. Não é nem craque nem bagre, é verdade. Mas ele é um personagem espetacular. Porque esse rapaz, ele soube, como poucos jogadores, vestir não a camisa do Corinthians, mas o espírito do Corinthians. Ele entendeu como poucos o que é jogar no Corinthians. Porque muitos que estão aí jogam, se entregam, mas o Yuri Alberto, ele vai além disso, né? A entrega dele é um negócio assim impressionante. E aí, como ele entrega demais, às vezes ele tem lances de bagre e às vezes tem lances de craque. E hoje ele teve esses 2 momentos, né? No gol, um gol de categoria, né? Que ele matou com categoria a bola e definiu com categoria. E logo depois, é uma conclusão patética, né? Poder ter resolvido ali o título. Mas como com o Corinthians tudo tem que ser com emoção, ele deixou mais emocionante essa final. O João Pedro entrou no lugar dele. O João Pedro Choca. Tomou amarelo sem nota. 6. Memphis Depay. 7,5. 8,5, né? Fez o gol aí, o gol que garantiu aí o título do Corinthians. E 10 para a declaração dele pro Bruno Migliozzi. 10 para a resposta dele pro Bruno Migliozzi. Nota do técnico Dorival Júnior. Olha, o título aumenta demais a nota, né? As escolhas são discutíveis, mas o título aumenta demais. 9 para ele. Eu vou exagerar mesmo, tá? Vou dar 10 pro Dorival porque é um campeão legítimo da Copa do Brasil. Aquete seu coração, Dorival. Tem mais gente que respeita você do que o contrário. A gente sabe que não é fácil treinar o Corinthians nessa situação. Por si só já é uma pressão enorme treinar um clube como o Corinthians, mas diante de um ano tão terrível, né, com todos os problemas já apontados por nós aqui durante essa transmissão, essa longa transmissão, Dorival conseguiu passar por cima de muita coisa
E olha, rapidinho, hein? Na hora que ele falou aqui, o Pretzel olhou, eu também olhei Pretzel aqui. A declaração dele em relação ao Memphis é o tipo da declaração que eu adoro, sabe? Do tipo, não com essas mesmas palavras, né, Pretzel? Ah, oxa, o Memphis fez o gol e tal. Então o Memphis, ele está aqui para fazer o gol mesmo. Tem que ficar parando de passar a mão na cabeça do jogador. O jogador está aí para fazer o gol. Parabéns aos gols que o Memphis e o Yuri fizeram, mas eles estão aí para fazer os gols. Não deveriam receber prêmio nenhum por isso, porque já recebem altos salários, gordas cifras para fazerem gols, né? Então gostei também dessa posição do Dorival. O treinador tem que comandar os jogadores, ser amigo deles, é isso. Então foi muito bem o Dorival. Tem que fazer churrasco com o jogador, não. Tem que cobrar jogador em nível profissional. É isso, Capri. 10 para ele. Nota do Wilton Pereira Sampaio, o árbitro do jogo. 4. Posso não dar nota? Sem nota para ele. O Wilton, ele é um cara, né, que ele para muito o jogo, picota demais, as faltas que ele dá. Mala. Ele dá algumas faltas que, os caras já não estão dando mais no futebol brasileiro. Algumas faltas que o Wilton tem marcado, outros árbitros já estão deixando seguir. É falta que, sabe, falta do jogo ali. Olha, pra sorte do Wilton, repito aqui, aquela bola, a cobrança de falta do Vasco, acho que foi o único lance que ele teria uma interferência no resultado. Ele não interferiu no resultado em nada. Mas parou muito o jogo, né? Picotou demais ali. E pra sorte dele, aquela bola não entrou. Senão, inimigo do jogo. Ele teria... exato. Ele tinha que deixar o jogo correr um pouco mais. Quero ver ele apertando Cabo Verde e Curaçao na Copa. Se ele ganhar, só isso. Tá bom, então é o seguinte. Pro Quesada, eu vou desejar aqui um feliz e abençoado Natal pra você. Obrigado, Capri. Pra todos que estão próximos aí, Lelê, porque você vai pra sua semana de descanso agora aqui, não é? A partir de hoje você tá descansando. Semana que vem estará no plantão do Ano Novo. Então um feliz e abençoado Natal pra você, que seja espetacular, bom descanso. Renove aí, na medida do possível, as energias, as baterias nessa semana. E bom plantão do Ano Novo. 2026 estaremos juntos, tá bom, Lelê? Valeu, Capri. Vou estar ligado em vocês aqui, óbvio, né? Pra estar bem informado. Estarei nesse plantão na próxima semana com outra parte da equipe, mas eu te ligo antes, tá? Pra gente bater um papo aí. E muito feliz com essa volta aqui. Acho que a gente fez um grande ano, né? Entregamos muita coisa bacana pros nossos ouvintes. Vamos dar uma descansadinha leve, porque ano que vem... O Paulistão, chefe, já começa dia 11, já pode preparar a escala, tá? Já tem jogo dia aí. Dia 14 tem Palmeiras e Santos. Brincadeira, cara, os caras já vão começar aí, meu, né? Não é fácil, não. Valeu, Capri. É isso Abraço. aí. Valeu, Lelê. Valeu. Muito bom ter você sempre Obrigado. com a gente aqui. Leandro Quesada e a opinião Bandeirantes nesse apito final de Corinthians 2, Vasco da Gama 1. E você, Pretzel, nós estaremos juntos nessa segunda-feira, é o plantão nosso aqui muito de bom. Natal, então muito bom. Vamos desejar Conteúdo Feliz na veia. Natal aí para nossa audiência. Exatamente. Amanhã a gente vai falar bastante aí, eu, você, João Paulo Capelanes, no Esporte em Debate, sobre essa vitória, essa conquista, esse título do Timão. Então, bom descanso e até lá. Para nós sempre uma honra, um abraço para todos. Viva o rádio, um abração. É isso aí. 10h34 no apito final da Bandeirantes. Que festa, que alegria, hein? É sempre muito bom ter a sua companhia, ter todos vocês aqui com a gente nesse apito final festivo pro torcedor do Corinthians, festivo pro torcedor do Timão, triste pro vascaíno, mas é assim, não é? Um ganha, outro perde, não tem jeito, desde sempre, desde quando o futebol foi criado lá na Inglaterra, é assim. Uns sorriem e outros se entristecem e choram, como foi o caso dos vascaínos nesse domingo. Muito bom, eu quero que você pare aqui comigo e reflita só um pouquinho, porque eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Eu quero que você conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br.
soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje é dia de conhecer a Junta